Valeu, Ulisses Costa, que comandou a vitória do Corinthians, ganhando em Fortaleza diante do Ceará. Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Tem Bragantino e São Paulo. Valendo a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos na Bandeirantes escalar os times. O São Paulo de Hernan Crespo, Paulo do Vale. Vamos lá, Rogério Assis, o tricolor definido e escalado com Rafael 23 no gol. 3 zagueiros, 32 Ferrarese, 5 Arboleda, 28 Alan Franco, Cedric na ala direita meia dúzia, Bobadilha 21 novidade, Marcos Antônio, Oscar, Enzo Dias 13. Na esquerda, 10 Luciano e 17 André Silva. E na reserva do São Paulo, PDV. À disposição de Hernan Crespo, Jandrei para o gol. Ferreirinha, Rodriguinho, Wendel, Dineno, Alisson, Pablo Maia, Luan, Sabino, Negruti, Patrick e Lucas Ferreira. Agora o Bragantino. Definido por Fernando Seabra com Cleiton no gol, camisa 1, 34 Hurtado, Pedro Henrique 14, Guzmán Rodrigues 2, Gui Lopes 31, meia dúzia Gabriel 5, Fabinho 10 para John, 21 Lucas Barbosa, 8 Sacha e 30 Mosqueira. E na reserva do Bragantino, à disposição de Seabra, Lucão o goleiro, Eric Ramírez, Palácios, Gustavo Marques, Vinicinho, Gustavo Neves, Praxedes, Agostinho Santana, La Quintana, Natan Mendes, Marcelinho e Atirson. Arbitragem de Bragantino e São Paulo. Do Rio de Janeiro, Alex Gomes e Stefano no apito. Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thiago Rosa de Oliveira Esposito, os auxiliares. E no VAR, Márcio Henrique de Góes. Opinião na Bandeirantes para Bragantino e São Paulo. Boa noite, Alexandre Pratzel. Boa noite, Canhão. Boa noite, PDV. Toda a equipe técnica também, a nossa equipe, o Calera e o Lucas, assistindo o jogo de camarote. E eles fazem muita falta, principalmente o Lucas, que ainda não tem um prazo para voltar, né? O Crespo escalou o time muito mal contra o Flamengo, foi amassado no Maracanã e hoje ele precisa pontuar, porque há muito tempo que a gente não via o São Paulo tão ameaçado de rebaixamento como está, com um time instável, com um elenco realmente limitado e sem dinheiro, né? Déficit de 38 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025. Onde é que vai parar a dívida do São Paulo? Então isso pode ser sim transportado para o campo. Vai pegar um Bragantino que vem de uma vitória importantíssima e muito grande contra o Corinthians, mas times com mudanças. O Crespo mudou o time, escala o Oscar no meio e na frente o Luciano ao lado do André Silva, ele cumpriu suspensão, mas é uma equipe sem velocidade, né? Com 2 alas, mas sem velocidade de contra-ataque. E no Bragantino, o Fabinho começa o jogo, meio de campo mais marcador, porque deu muito espaço para o Corinthians no domingo. O Ramírez fica no banco e o Vinicinho, que é um jogador que tem se atirado muito, também perdeu a posição para o colombiano Mosqueira. Promessa de um bom jogo com a tua narração, Caio. Vamos nós então, o Alex Gomes Stefano autoriza. Começa o jogo em Bragança Paulista. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol na maior rede de rádios do Brasil. Começa Bragantino e São Paulo. Sai jogando o tricolor. Ferrarese na direita, Cedric levanta a frente, bola no ataque do São Paulo. Muito forte o passe, vem a marcação por baixo. Guzmán tira a bola, vai direto pela linha lateral. Temos ainda a bola rolando na Vila Belmiro. Na Vila, alô Bruno Miliozzi. Canhão, tudo bem? Boa noite pra você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. 30 minutos da segunda etapa, o Santos está empatando com o Flamengo. 0-0, jogo de poucas chances aqui na Baixada. John tenta a jogada pro Bragantino, vira pela ponta, foi na jogada, puxando pelo braço, é falta marcada em cima de Lucas Barbosa. É falta marcada para o time do Bragantino cobrar. Time da Bandeirantes, nesta quarta-feira com bola rolando, com as emoções do Campeonato Brasileiro, com Michel Lopes na mesa de som, Central Técnica, com Beto Rebeque, Gaiane Martins, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques, no digital
capital, Guilherme Maciel. Sai atrás do Bragantino, Hurtado, quem domina pelo meio do campo, marcado pelo Boscar. Entrega a bola, entrada na grande área, já recua. Sai com Pedro Henrique, levanta a bola pela esquerda. Para Guilherme Lopes, a Lucas de volta. Para Guilherme Lopes no meio, passe para Sacha, forte demais. Alan Franco pro São Paulo, corta na volta, Bobadilha. Toca pelo meio, Luciano, bota no peito. Tenta o passe por dentro, não pega. André Silva volta a marcação com o Hurtado. Ele começa com o pé e volta a bola com Cleiton, que domina e sai jogando dentro da sua grande área. Sonzão da Bandeirantes em Bragança Paulista com Marcos Mesquita. Bola vai para fora, arremesso lateral cobrado, aliás, marcado. É pro São Paulo que começa apertando. 2 minutos pro meio tempo em Bragança Paulista. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Lateral cobra do São Paulo, já sai jogando pelo meio campo. Oscar recua, começa com Arboleda, que vira com Ferrarese. Domina marcado pela linha direita, envia a bola para a ponta direita. Cedric tomou pressão do Lucas Barbosa. Recua, dá Ferrarese. Em cima dele, John. Dá Bobadilha. Bobadilha volta a bola para Ferrarese. Entrega de volta para Bobadilha. Entrada na grande área. Ele entra na sua área. Vai para trás. Levanta na ponta essa bola. Cedric aqui. Tentou passe. Calcanhar. Devolve ela Ferrarese. Cedric. Bobadilha. Pressão por dentro. Falta! Marca o árbitro. Numa saída arriscada do São Paulo, pegaram Bobadilha, Paulo do Vale. Na primeira chegada por aqui, né? Inclusive Bobadilha uma novidade, né? O Crespo opta pelo Bobadilha, deixando o Alisson e também o Pablo Maia, que foram titulares no banco de reservas. Isso porque o Luciano retornou de suspensão, então acaba virando uma opção ofensiva, mas o Crespo acaba optando pelo Bobadilha entre os titulares, deixando Alisson e Pablo Maia como opções do banco. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 3 minutos no primeiro tempo em Bragança. Bragantino, São Paulo empatando em 0-0. Atrás Bobadilha, entrega a bola para a direita, Ferrarese, levanta na ponta, muito forte o passe. Tenta Luciano, põe o pé, defesa, 4 no meio, Guilherme. Gabriel chegou, disputa, Bobadilha, bateu! Bobadilha comete a falta, a arbitragem marca para o Bragantino cobrar. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Hurtado lançado na direita, ataque do Bragantino, que domina, passa pelo meio campo. André Silva cerca, Hurtado balança de um lado para o outro, lança a bola para a direita ainda. Mosqueira se apresenta na ponta, dominou e já perdeu. Toma Enzo Dias, na marcação ele já escapa da marcação com o Mosqueira chegando. Dá para Marcos Antônio, lado esquerdo ainda mais na linha de fundo essa bola. Abre a jogada para o Oscar, que entrega para Marcos Antônio, que toca pelo meio para a Bobadilha. Abre para a direita no ataque com Ferrarese, fechando o Abetão na ponta. Mais à direita, Cedric Soares domina a bola, recua de volta o passe para Ferrarese, por dentro para Marcos Antônio, leva a pressão de Sacha, recua Ferrarese, atrás ainda, Arboleda levanta a cabeça e acha Alan Franco, lado esquerdo, Mosqueira pressiona, Alan Franco toca a bola para a ponta esquerda para o Enzo domina marcado, sai da jogada com o Hurtado em cima, Oscar tenta o chapéu, pede na primeira bola, Gabriel insiste, recupera o São Paulo ainda, toca na ponta Enzo Dias, Bobadilha, volta com o Oscar domina e volta a bola com Alan Franco, de primeiro passe para Bobadilha, no que levanta a cabeça, na direita, levanta pela ponta, acha bem aberto o Cedric, tenta fintar, põe o pé, Guilherme Lopes, a bola ganha altura de cabeça, sobe a marcação, atrás com o Lucas Barbosa, tenta John desviar dessa bola, vai para fora pela linha lateral, em arremesso, bola, é pro Bragantino cobrar na sua defesa, aqui do lado esquerdo, sem pressa, vem na cobrança, Guilherme Lopes. São 5 minutos do primeiro tempo. No Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista. A bola rola, o relógio não para. 5 minutos do primeiro tempo. Placar da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bragantino, São Paulo 0-0. Vila Belmiro, Bruno Migliozzi. Canhão, 35 da segunda etapa. O Santos está empatando com o Flamengo 0-0. Impressionante, nada acontece. Jogo bem abaixo das duas equipes. No Newton Santos, o Botafogo vai empatando com o Vitória por 0-0. O jogo simultâneo é o nosso. André Silva na canhota, domina para o São Paulo, já recua, dá Marcos Antônio, que volta a bola para o Benzo ainda, envia de volta, André Silva domina, para a área, a bola vai desviada, Cleiton encaixa. Um canhão desviada, Cleiton estava ligado em Paulo do Vale. Para trabalhar o goleiro pela primeira vez no jogo, né? Dos dois lados, o Cleiton é o primeiro que trabalha sem muita dificuldade, mas é o São Paulo
Paulo, né? Tentando chegar, tentando assustar o Massa Bruta por aqui. No meio campo, São Paulo quem vem com ela, Marcos Antônio quem domina, Gabriel Cerqueira entrega de volta a bola pela meia, dá bobadilha mais à direita, Cédric marcado no fundo, Oscar aqui, cruzou para André Silva, defesa, corta a bola, voltou na esquerda, Enzo bateu de primeira, para André Silva, passou por ele, toca para fora, Guilherme Lopes levanta no meio do campo, ela volta com o São Paulo, quem no peito, Alan Franco domina pelo meio do campo, toca a bola para Marcos Antônio, dele para Enzo, para Marcos Antônio, devolve a bola para Enzo, para Marcos Antônio, tricolor ataca, linha de fundo, Marcos Antônio, trouxe para o pé direito, levantou para o gol muito alto de cabeça, resvala Pedro Henrique, a bola voltou para a direita, para o São Paulo, rebote ainda, Oscar fecha aqui, marcado, tenta pintar, recua, domina, devolveu o Ferrarese, na área gira, Luciano tenta o giro, dá para Oscar, bateu no meio, desviado no canto, é fora, escanteio! Bela tabela com o São Paulo chegando na grande área, escanteio pro tricolor na direita, Paulo do Vale. É no momento que até o Ferrarese, né, serve como apoio no ataque, fez o passe na grande área, achando o Luciano, boa troca de passes do tricolor paulista, o Cleiton tentou evitar, não conseguiu, escanteio pro São Paulo. 7 minutos e meio, o primeiro tempo na grande área, Ferrarese, Arboleda cobrado, curto do escanteio, Cédric, linha de fundo, cruzamento no gol do Oscar, tira, marcação de cabeça, a bola sai da grande área, volta o meio campo do São Paulo ainda, está bem aberto o Cédric, entrega na ponta, recomeça a jogada, vira para o Enzo Dias no fundo, Arboleda cruzou na grande área, a bola passa pelo André Silva, saiu do gol, Cleiton, faltou um pezinho para botar a bola para dentro, Paulo do Vale. É, Rogério Assis, é o São Paulo tentando de todas as formas, começa bem o jogo por aqui em Bragança Paulista, e é interessante ver o Crespo aqui, tá gostando no primeiro momento do que tá vendo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do país. Ela conta com 100 filiais distribuídas no Brasil inteiro. Acesse braspress.com. 8 minutos, primeiro tempo em Bragança com placar de 0-0. São Paulo vem trocando bola atrás com o Alan Franco, virar a Boleda que lança a bola para a direita. Aqui está Beto Ferrarese, olhadinha para a ponta, vira. Marcos Antônio entrega com Cédric Soares, pé direito do comando, para Luciano nas costas da marcação. Tenta fintar atrás o passe, Oscar no peito domina, lança de volta Luciano, bico da grande área, bateu para André Silva de cabeça no canto, é gol! Gol! Na jogada pela direita com Oscar e Luciano. Luciano levanta na cabeça do André Silva, se antecipa a marcação, um leve desvio. Cleiton fica imóvel, assiste a bola entrar. O tricolor faz 1-0, gol de cabeça de André Silva. 1 para o São Paulo, Bragantino 0. Cleiton não tem jeito, tá feito. 1-0 São Paulo, de cabeça, ligadão, prestando atenção no serviço. André Silva, 1-0 tricolor, Paulo do Vale. E como eu disse, Rogério Assis, o Crespo já estava gostando muito dessa movimentação inicial do São Paulo por aqui, que conseguiu de alguma forma, né, colocar o Bragantino contra as cordas, e o Luciano foi muito celebrado pelo passe, pela assistência. André Silva, artilheiro do time no ano, marca o 12º gol dele na temporada e abre o placar aqui em Bragança, 1-0. Gol! Na Vila Belmiro, Miliose. E é gol do Santos, canhão. Neymar Júnior recebendo a bola dentro da grande área, numa grande disparada de Guilherme pela esquerda. Ele gira para cima da marcação e finaliza. Próximo da marca penal, Neymar marca pela 5ª vez desde o retorno. Santos está na frente na Vila, 1-0 para cima do Flamengo. Linhas sendo traçadas no Cícero de Souza Marques. André Resultado parece dar condição a Luciano, parece. Só que essa câmera está muito mal posicionada, ela está na bandeira de escanteio, praticamente na quina, parece. Como é que alguém pode definir com precisão? A câmera é horrível, mas é gol. É gol legal. A câmera é horrível. Por essa imagem é legal. Por essa imagem, André Hurtado parece dar condição. Chegamos a 2 minutos de paralisação. Aí já dá saudade da Copa do Mundo de Clubes, né? Se resolvia rapidinho, né? O Alex Stefano até um bom árbitro, mas a imagem é clara.
O Hurtado dá condição pro Luciano. Pelo menos é isso, gol legal. 1-0 São Paulo, André Silva de cabeça e na Vila o Santos faz 1-0. Nina Gagliotti, São Paulo e Santos subindo na classificação, subindo. Em especial o Santos, que está na parte de baixo. O São Paulo não está muito longe não, hein, Nina Gagliotti? Perfeitamente, o São Paulo nesse momento na 13ª colocação com 15 pontos. O Santos logo abaixo, 14º com 14. Mosqueira na direita pro Braga, levantou Lucas Barbosa de cabeça, sobe Alan Franco, rebote, voltou, bateu pro gol, Gabriel, toca no próprio companheiro, sai da grande área, volta pela ponta, Guilherme Lopes, a John, São Paulo 1-0, John cruza, carimba a cara do Bobadilha que desmaia. Apagaram as luzes do estádio só pro Bobadilha. Pode abrir contagem, Paulo do Vale. Aliás, muito bem iluminado aqui o Municipal, né, de Bragança, onde o Bragantino vem mandando jogos e por um bom tempo será assim, mas é um estádio muito aconchegante, diga-se de passagem, e bem iluminado. Mas não neste momento para o Bobadilha, ó, que tá caidão, recebe já o atendimento médico por parte do São Paulo, que já vence o jogo por aqui 1-0. 12 minutos e meio, primeiro tempo. Alexandre Pretzel, o tricolor tá na frente. André Silva, 1, São Paulo 0, Bragantino, Pretzel. E o início de muita força do São Paulo com um bom toque de bola, chegadas rápidas na frente e o cruzamento do Luciano como ponteiro, colocando a bola na cabeça do André Silva, que vinha sendo muito criticado por parte da torcida. Agora sobre o Bragantino, né? Domingo o Lucão foi o melhor em campo, o goleiro do Bragantino, no lugar do Cleiton, que cumpriu suspensão. E aí volta o Cleiton, que é um chama-gol tremendo também. Eu não consigo entender o Fernando Seabra, mas ele deve saber o que está fazendo. São Paulo merecidamente na frente. Fabinho domina com o Braga, abre a jogada para a direita, André Hurtado fecha no apoio, Mosqueira pede pela beirada do campo, lançado Mosqueira, recomeça, volta a bola, Pedro Henrique, são 13 do primeiro tempo em Bragança, 1-0 São Paulo subindo na classificação, ganhando. Guilherme Lopes atrás do Emílio, já volta a bola com o zagueiro Guzmán Rodrigues, toca atrás ao goleiro com Cleiton domina a entrada na grande área. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. De cabeça corta, Guzmán Rodrigues, John tentou driblar a bola, bateu descendo no próprio John, Bandeira tá certo. O assistente está dando para quê? O Bandeira agora mudou de ideia. Tá marcando o lateral. Bola é pro time do Bragantino cobrar com 13 minutos e meio. Primeiro tempo em Bragança Paulista. São Paulo 1, Bragantino 0. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Guzmán inverte a jogada, bota Andrés Hurtado, marca Marcos Antônio pela ponta, Mosqueira pressando o Enzo Dias, já recua, bota Pedro Henrique, tentou a jogada em cima dele, buscar, tenta a tabela Mosqueira, John para Mosqueira, Alan Franco, trave, ela fica em jogo ainda, Enzo vai levantando o bico para o ataque, tenta a bola, André Silva, sobe, bate no zagueiro, fica atrás com o Braga, Pedro Henrique domina, começa jogando na entrada da grande área, domina a frente, vem para atacar o time de cada casa, perdendo por 1-0, São Paulo vencendo, faz a inversão, Guilherme Lopes da esquerda, para chegar no lateral, carrinho, Arboleda na bola, evita aquela saída, mesmo cai dos bate de bico, toca a frente, Oscar de primeiro, tira Gabriel, passa na ponta, Lucas Barbosa não pega, Arboleda erra o chute, a bola deu certo, ele ficou pro Cedric, Ferrarese, Bobadilha, volta a bola para Marcos Antônio, na entrada da sua grande área, toca atrás, dá Alan Franco, abre para a esquerda, Enzo domina e parte à frente, o São Paulo vem para a Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta, Estrela Bet, simples e num instante. Rafael na grande área, perna esquerda, bicudo à frente, sobe de cabeça na marcação, tira Andrés Hurtado, na ponta para Mosqueira, agarrado, insiste, é forte, Grandão, chegou na trabalha, caiu, lateral apenas, arbitragem, não mandou seguir, não é nada não, tá em jogo, ela volta atrás com o São Paulo, que vai jogar com quase 15 minutos nesse primeiro tempo, com placar de 1-0, o São Paulo que aperta de volta, Cedric Soares na direita, é marcado com o Lucas Barbosa em cima, recua, devolve o meio campo, toca de volta a bola, vira com Ferrarese, mais atrás Arboleda já gira, dá Alan Franco, enquanto isso, você ouviu o toque da Bandeirantes marcando com Humberto Rebeck, Caiane Martins na central técnica marcando em Bragança Paulista, a bola rola, o relógio não para, são 15 minutos e meio do primeiro tempo, André Silva na bola lançando, vai na jogada, empurrado, é falta marcada em André Silva, autor do gol do São Paulo, bico da grande área pela ponta direita. São 15 minutos e meio do primeiro tempo em Bragança, Bragantino 0, São
Paulo 1. Alô, Vila Belmiro. Alô, Bruno Biliozzi. Relógio marca 45 na segunda etapa, Canhão. Temos o Santos vencendo o Flamengo, 1-0, gol de Neymar. Temos também estreia na Vila, William Arão entra na vaga de Guilherme e faz sua estreia com a camisa peixeira, que vence 1-0 o Flamengo. Nina. 18 minutos da primeira etapa, de Aliança Lima 0, Grêmio também 0, playoffs da Copa Sul-Americana, mesmo placar de Bulu Bulu e Once Caldas, lembrando que mais cedo o Bolívar fez 3-0 no Palestino. É falta, o São Paulo cobra, bico da grande área da direita, quem sabe 2-0 o tricolor. Enzo para cobrar de perna canhota, Oscar com o pé direito, Oscar para a bola, para a Arboleda, passa pela grande área, cai na canhota, posição da gama agressiva, domina, levanta para o gol, bate no Burtado, vai saindo pela linha lateral, mansamente a bola vai para fora, arremesso para o São Paulo cobrar. São 16,5 o primeiro tempo, o São Paulo ganha o jogo 1-0. Lateral cobra, bola aqui atrás com o tricolor ainda, para Cédric Soares, lá para a grande área, a bola na direita, dominou Ferrarese no peito, levantou pro gol, sobe André Silva, fica na grande área de bico, tira o Hurtado, levanta no meio de cabeça, Arboleda, posse de bola pro São Paulo, para Marcos Antônio, dá na esquerda pro Enzo, para cruzar pro gol, dá na linha de fundo, Oscar fecha aqui, marcado, domina e já recua, Enzo para trás de volta, defesa prensa, insiste a marcação com o Luciano para tomar, tá marcado o impedimento do Luciano. Alexandre Pretzel, 17, primeiro tempo, Pretzel, 1-0 São Paulo em Bragança. Olha, o Fernando Seabra fez uma mudança, ele tirou o Ramírez e botou o Fabinho tá perdido no jogo, tá sendo envolvido pelo meio de campo do São Paulo. O que o Crespo fez? Compactou o time e ele leva a vantagem com o meio campo mais avançado, marcando a saída de bola do Bragantino. Muito bem o Crespo nessa orientação. O Bragantino, que é um time de toque de bola, um time rápido, não consegue sair de trás. E o São Paulo domina o jogo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Na área a bola, cruzamento Luciano de cabeça, se antecipa, toca pro gol Luciano. Pega Cleiton! Já falta no Sacha, que atrás da jogada seguir normalmente em Paulo do Vale. É, exatamente. Chama a atenção que agora o cruzamento foi do Bobadilha e o Luciano tentou ali encobrir o Cleiton, né? Que saiu, fez a defesa, quase se atrapalhou, mas ficou com ela. O São Paulo vence por aqui 1-0. 18 o primeiro tempo, aperta o Braga para der Sacha de cabeça, defesa quarta. Sacha rebote na meia-lua, toca do lado esquerdo pela beirada. Braga, Guilherme Lopes cruzar, levantou na área, passa a mosqueira, a bola bateu no Alan Franco. O escanteio de graça pro Bragantino. Ela bate Alan Franco, escanteio grátis pro Bragantino na direita, Paulo do Vale. É, o Alan Franco não quis dar sopa pro azar não, né? Colocou ali pela linha de fundo, foi na segurança, escanteio, massa bruta, vem John John. Escanteio, John John cobra pro Bragantino, 18h30, primeiro tempo em Bragança. São Paulo vencendo 1-0, gol do André Silva. John John levantou, Pedro Henrique tentou de cabeça, Arboleda sobe, ele via a bola, voltou na direita para a ponta, fica do lado com Hurtado, a John John, cruzou pro gol, de bicicleta, Pedro Henrique, mal demais, dá uma canelada e manda longe do gol essa bola. São 19, primeiro tempo, 1-0, São Paulo ganhando em Bragança. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. São 19h30, primeiro tempo, é a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em Bragança, São Paulo ganha 1-0. Ferrarese pela direita, levanta para o ataque, essa bola sobe de cabeça, resvala aqui Gabriel. Ela fica atrás com o Bragantino, com o zagueiro, sozinho domina. Guzmán Rodrigues já toca a bola pela beirada, vira para Guilherme Lopes, linha de fundo, domina marcado, em cima dele, volta pressionando o Bobadilha, devolve a bola, dá para Guzmán Rodrigues, lá para a direita, Andrés Hurtado, um pouco mais de liberdade para o Hurtado, amacia na coxa, vai à frente, com quase 20, primeiro tempo, São Paulo ganha 1-0. Hurtado no fundo para Mosqueira, levanta a cabeça, tá na área, levantou Enzo Dias, desviou, escanteio na pressão nas costas da marcação, se recupera o Enzo Dias, põe o pezão nela, escanteio Bragantino, Paulo do Vale. E pela primeira vez no jogo pressiona Rogério Assis, o segundo escanteio em pouco tempo, de novo John John, camisa 10 da bola. São 20 minutos do primeiro tempo e segue a pressão do Bragantino atrás do empate. São Paulo 1-0. John John cobra o escanteio para a grande área. Guzmán Rodrigues e Pedro Henrique. John John para Guzmán. Sai Rafael, muito bom. Arboleda bota a cabeça, cota na ponta na esquerda para Guilherme Lopes. Marcado, encarou, ganhou do Bobadilha no fundo. Levantou no gol para Pedro Henrique. Ficou Sacha. Rafael vai na bola para pegar o goleiro do São Paulo.
Subiu para pegar na sequência o rebote. Há pouco o toque da Bandeirantes marcou. Michel Lopes na mesa de som. Com Beto Rebeque. Caiane Martins na central técnica marcando. Em Bragança Paulista. A bola rola, o relógio não para. 21 minutos, 21 do primeiro tempo. Brasileirão na 14ª rodada em Bragança. Bragantino 0, São Paulo 1. Alô Vila Belmiro Miliose. Acabou, vitória do Santos, 1-0 para cima no Flamengo, gol de Neymar. O Peixe embala a segunda vitória consecutiva no comando de Kleber Xavier. Vence na Vila, Neymar faz 1-0, Canhão. Nina. Fluminense encaminha a venda. Primeiro ataque do Braga, Nina, só um segundo. Mosqueira quem domina com o Hurtado pela beirada. Volta a bola para Mosqueira, pressionou em cima do mesmo Dias. Ganhou, costurou, devolve a bola para Fabinho, linha de fundo. Por dentro, passe curto, Gabriel devolve a bola a Fabinho. O Braga vai voltando, a bola fica atrás com o Pedro Henrique. Sim, Nina Gagliotti. O Fluminense encaminha a venda de John Arias para o Wolverhampton da Inglaterra. Os dois clubes já chegaram a um consenso e agora só falta a assinatura do contrato, que deve acontecer até o final da semana. Bruno Miliose volta no intervalo com o comando do Ricardo Capriotti na Vila com o gol de Neymar. O Peixe ganhou do Flamengo. Resultado surpreendente, hein, Alexandre Pretzel? Surpreendente pelo jogo, acompanhando o trabalho do Miliose. O Flamengo dominou praticamente o jogo inteiro, mas caiu uma bola pro Neymar e ele num bate-rebate conseguiu se livrar e fazer o gol. Grande vitória do Santos, que escapa um pouco da zona de abaixamento, né, Canhão? E complica a vida de outros adversários. 22 minutos e meio, metade da metade, Bragança. Hurtado arremessa a bola para a ponta, para pegar a Mosqueira. Tomou pressão, ganhou o tapa no Hurtado. Levantou Rafael no alto, um tapa. Tira o goleiro da cabeça do Lucas Barbosa. Guilherme chegou, bateu direto. Enfim, o pé manda para fora, a bola cai na torcida do São Paulo. Lá atrás do gol, longe. Paulo do Vale, o chute do Guilherme Lopes. Mas é a segunda que o Rafael sai por aqui e causa calafrios, viu? Porque ele não consegue ficar com a bola. Tenta fazer uma ponte, aí no rebote o chute sobe demais, porém é uma massa bruta, assustando o São Paulo nos últimos minutos. O tricolor vence, gol de André Silva, 1-0. Conte com a alta performance e a segurança que só o amortecedor HG, o amortecedor HG Nakata oferece. Se é Nakata, pode contar. Se é Nakata, pode contar. 23 minutos, primeiro tempo, essa bola para fora pela linha lateral, remesso para quem que é bola para o time da casa jogar. 23 e meio, primeiro tempo, mas é o São Paulo, tá tranquilo, jogo pro São Paulo, preto em Bragança Paulista. O Bragantino melhorou um pouco, esticando um pouco mais de bola, ao invés de tentar sair jogando. Ó, São Paulo tem 6 jogadores agora no campo de defesa do Bragantino, forçando o erro do adversário, marcando muito, algo que não fez contra o Flamengo. O Flamengo amassou o São Paulo agora não deixa o Bragantino fazer a mesma coisa. Tecnicamente o time do Bragantino é melhor. Bobadilha pelo meio, toma a bola na direita. Cédric domina, olha para ela para cruzar. Levantou para André Silva, defesa, tira a bola, voltou. Enzo na sobra na meia-lua para Marcos Antônio. Cai na canhota, não é perna boa. Ele levanta a cabeça e abre a jogada de volta para a direita ainda. Para Cédric, levantou pro gol de cabeça, sobe. Pedro Henrique tira a bola, voltou no meio. John. Ele bate no peito, dá o chapéu em Bobadilha, insiste. A bola bate na barriga, ele carrega demais a bola. Dá Lucas Barbosa, levantou para a direita, a bola muito alta para Hurtado. Alan Franco de canela no bico de toca para fora para a liga lateral. Pressão do São Paulo, é lateral no contra-ataque do Bragantino. 24 e meio, primeiro tempo em Bragança, 1-0 São Paulo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Você na maior rede de rádios do Brasil, com as emissoras afiliadas em todo o território brasileiro. Guilherme arremessa a bola pela ponta, vem Ferrares e trava tirando para a liga lateral. John tem pressa, Guilherme Lopes pega a bola e já arremessa, entrega a bola com John, que lança pela linha direita. O Gabriel Meirada no campo, limpou o primeiro marcador, escapa da falta, ele recua, toca atrás de volta, a bola com o zagueiro Pedro Henrique. Se importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Vem o Braga, na direita Hurtado, pra jogada pela beirada, a Mosqueira tenta driblar o Enzo, sai do Enzo na primeira trombada, Enzo na sequência toma da Bobadilha, que já bota Marcos Antônio pra correr, na esquerda André Silva pelo meio Luciano, na ponta esquerda o Oscar, Marcos Antônio bota o Oscar para correr pela beirada do campo, Oscar domina, lado esquerdo cercado, na área a bola, com o peito pra trás a jogada, tentou Luciano pra tomar da primeira bola, ganha Luciano, recuou, bateu pro gol, Bobadilha, perna canhota errado, no que caiu, deu um bico de manga
ainda no meio da galera, longe do gol do Bragantino, Paulo do Vale. É no lance que o São Paulo se livrou aqui atrás muito bem, né? Na descida do Marcos Antônio, na velocidade, viu bem o lado esquerdo e aí depois dentro da grande área. O Tricolor tentou finalizar, não conseguiu como gostaria, mas vence por aqui 1-0. No Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista, a bola rola, o relógio não para. 26 minutos, primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 14ª rodada. Bragantino 0-1 pro São Paulo, Nina Gagliotti. Botafogo segue empatando com a equipe do Vitória 0-0, partida que acontece no Newton Santos, 27 minutos da primeira etapa. 26, primeiro tempo. Marcos Antônio vira a jogada. Bobadilha atrás da Alan Franco. 10 da noite em ponto. Você ouve o quinto sinal da Bandeirantes para marcar. Enzo no comando, essa bola muito alta. Luciano sai, Cleito de cabeça. Tira e manda a bola para fora pela linha lateral. Arremesso, ataque do São Paulo que continua atacando. Para trás desse passe, Oscar arremessa para Enzo. Enzo, Oscar que dá Luciano que devolve a bola para o Oscar de Nobili. Mais atrás você começa com o Alan Franco, o zagueiro. Domina e joga completamente aberto sozinho. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país inteiro. Acesse braspress.com. Oscar tenta a jogada, belo passe, linha de fundo pela esquerda. Enzo Dias na área, a bola muito forte. Cleiton dá um tapa, a bola sai da grande área, volta para o São Paulo. Bobadilha na meia lua, Luciano de costas, devolve a bola. Bobadilha que toca do lado esquerdo pela beirada. Enzo Dias levanta a cabeça, cruza para a bola muito alta, atravessada. Cedric domina, não domina, volta John para cá, entra o Bragantino. Chuta, a bola bate em Cedric, vai para fora pela linha lateral. Em arremesso, bola para o time da casa, cobrada agora. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial nas imagens, com Alexandre Marques, Guilherme Maciel no digital. 1-0 São Paulo que volta, a bola que atrás, Arboleda, meio campo, domina a bola e volta, Rafael. Domina o goleiro, Sacha marca. Vem Rafael, entrega a bola de volta, Arboleda pela direita, joga sozinho. 28 o primeiro tempo, Alexandre Pretzel. Tenta o Braga, aperta, ataque, o São Paulo ganha 1-0 Pretzel. São Paulo não precisa ficar alçando bola na área, né? Deu certo no gol do André Silva, mas depois é muito cruzamento aleatório. O Cedric melhorou um pouquinho, viu? Contra o Flamengo ele não jogou nada. Hoje ele tá jogando como ponta mesmo. E o Ferrarese faz a cobertura dele e avança também quando possível. São Paulo marca bem, o Bragantino tem dificuldades para chegar na área do Rafael, só chega através de bola parada. Hurtado atrás, domina, volta a bola, Pedro Henrique vai para cima dele, André Silva, domina Guzmán Rodrigues, chuta na ponta essa bola para tentar girar, perde na ponta Lucas Barbosa, para pegá-la, Mosqueira gira, Alan Franco ganha, recua, dá Arboleda, Sacha em cima, Arboleda, Alan Franco, toca na esquerda pro Enzo, Enzo pelo meio, vira a Bobadilha, ataca o São Paulo, domina, vai jogar sozinho, Bobadilha, dá na ponta, Cedric vira com Ferrarese primeiro, Ferrarese agora sim fica com Cedric, dá pro Oscar pela meia direita, desmarcado, fecha, Luciano, Oscar cadencia a jogada, para, domina, volta a Bobadilha, que lança a bola para Marcos Antônio, aberto do lado esquerdo. Fechamos 29, primeiro tempo em Bragança. São Paulo 1-0. Na ponta esquerda, a bola com Enzo Dias. Mais atrás, Enzo de volta a bola. Já recua, dá para Marcos Antônio. Deu uma olhadinha, marcado, vai para cima dele, chegando para tentar tomar essa bola. Andrés Hurtado. Ele entrega a bola, lado esquerdo para Enzo outra vez. Na pressão, sai do Mosqueira. Devolve atrás. Alan Franco, meio campo, domina a bola e volta com Alan Franco. Pede no meio o Arboleda. Arboleda quem ajeita, entregando para Ferrarese. Dele para Bobadilha. Bobadilha levanta a bola para a direita na ponta. Cedric domina e recua a bola, volta aqui a Ferrarese de primeira, já vira para o Arboleda. São Paulo troca passes no seu campo, 29,5 o primeiro tempo. Já vem Ricardo Capriotti no intervalo pela rede Bandeirantes de rádio. Alan Franco atrás do Emílio, entrega a bola na grande área do tricolor. Arboleda ajeita e sozinho joga na marca do pênalti. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Cedric chuta a bola, vai desciada, toca em Lucas Barbosa, lateral. É no ataque essa bola para correr, arremesso lateral. São Paulo 10, defesa aqui na direita com Cedric Soares. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples e ironizante. Para cobrança, Cedric, quase 30, primeiro tempo, 1-0 São Paulo. André Silva tentou dominar, sai do Guzmán, já entregou o Luciano, contra dois, vem travando a defesa, ele conseguiu tomar, dá na esquerda, Enzo com liberdade, ganhou na área, bateu pro gol, fora! Ela passa à esquerda do gol, contra-ataque armado por Luciano e quase o São Paulo faz 2-0, Paulo do Vale no chute do Enzo Dias. E no passe de muita inteligência do Luciano, né? Camisa 10.
e fazendo jus ao número que veste, porque ele consegue armar esse São Paulo. Coloca o Enzo numa excelente condição, chute forte, cruzado, a bola passa perto demais, quase o segundo do tricolor por aqui em Bragança. John tentou driblar, tentou Bobadilha, a bola bateu no próprio John e foi para fora, em lateral para o São Paulo jogar em Bragança Paulista. A bola rola, o relógio não para. 31 minutos do primeiro tempo. Na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o André Silva marcou de cabeça para o São Paulo. E o São Paulo volta, o Oscar domina meio campo, ao lado do Luciano, para ele, dá para bater, dominou, perna canhota, ajeitou um canhão, Cleiton espalmou para frente, a bola sai da grande, passa por Guilherme Lopes, calcanhar, tentou, passe na ponta, Bobadilha, para tentar tomar a frente, a defesa prensa, insistiu Ferrarese, ganha na primeira e na segunda, tomou, tentou, o toque foi desviado por baixo, pediu a falta, nada de falta, John toma, Cedric que vai na prensada, volta, Gabriel vai contra a fogueira, André Silva para trás, pediram um pênalti no André Silva, opa! Ele botou o pé, disputou jogada com o Guzmán. Tá no chão, centroavante do São Paulo. Vai se levantando agora. 31,5 do primeiro tempo em Bragança. Nina Gagliotti, Bragantino 0, 1 São Paulo. Pela Copa América Feminina, 5 minutos da segunda etapa, Venezuela e Colômbia vão empatando em 0-0. Lembrando que mais cedo o Brasil venceu a Bolívia por 5-0 com direito a um hat-trick da Caroline. 32 primeiro tempo. Arbitragem apenas marca lateral, São Paulo joga. 32 primeiro tempo, Alexandre Pretzel. São Paulo 1-0 em Bragança. E para deixar claro que depois do jogo contra o Flamengo, o jogo foi no sábado, né? Segunda e terça o Crespo treinou e o treinamento funcionou, porque ele está dominando o jogo através de duas jogadas bem simples. Quando a bola passa pelo meio para o Luciano e para o Oscar, se abre um clarão nas duas alas, tanto na direita quanto na esquerda. E o Enzo quase marcou. O time do Bragantino marca muito mal no meio de campo e o São Paulo está ganhando o jogo ali. Não precisa fazer cruzamento aleatório. Toca a bola aí. E o Bobadilha jogando muito bem. Escolha do Crespo. Bobadilha para a direita, Cedric domina, encosta Marcos Antônio, ele tenta a finta, empurrado, a arbitragem não marca a falta, Lucas Barbosa já tomou, dá no meio para Sacha, tira a Arboleda, disputa no meio, defesa prensa, fica para Sacha de volta, toca na canhota, vem Lucas Barbosa, sai do Bobadilha, entrega no meio para tomar John, escapa bem, dá na ponta para Mosqueira, pelo comando domina, marcado por 3, ele recua a bola, Sacha tenta, carrinho do Enzo, voltando e botando para fora. Oscar chegou, abriu o braço, queria uma volta atrás, jogadores do São Paulo. A bola gritou, socorro, judiaram dela, hein, PDV? Judiaram, mas o Oscar fez de zagueiro, né? De marcador agora, num carrinho bom, interessante. O Bragantino tenta o primeiro por aqui, Canhão. John na direita, liga de fundo. Andrés Hurtado fecha bico da grande área. Levantou pro gol, Arboleda. Bota o cabeçante da bola, sai da grande área. Volta pela ponta com o zagueiro Pedro Henrique. De primeiro tenta Sacha, Enzo Dias. Vai na primeira marcação. Sai bem da jogada mesmo, tomando pontapé. Vantagem para Marcos Antônio. Tá caído o Enzo Dias. Marcos Antônio bota a bola para fora e tá no chão, lateral do São Paulo em Paulo do Vale. Exatamente, tá caído o Enzo Dias, até para dar uma esfriada aqui nos ânimos. E aí agora o Crespo aproveita até para passar uma orientação aqui para o André Silva, que está do outro lado. Mas o Crespo aproveita o jogo parado para orientar também o atacante do tricolor paulista neste momento. O jogo parado, 1-0, vence o São Paulo. Quem está jogando bola é o John, hein? E não é de hoje. Faz um campeonato brasileiro muito bom. Jogador que era do Palmeiras e é o dono do meio de campo do Bragantino, mas está sem parceria. O Sacha muito mal no jogo e o Lucas Barbosa num cansaço. Cedric domina mal, perdeu, tomou o Guilherme Lopes, ataque do Braga, na marcação em cima dele, volta a Bobadilha, ele tenta, sai do Ferrarese, cruzou pro gol, desviado, Arboleda, tira a bola, voltou, bateu o John, trava em defesa, rebote, volta na canhota, Lucas Barbosa, cruzou pro gol, pra Mosqueira, Lanfranco decide, cabeça, a bola sai da grande, ela fica com Fabinho toca pra direita, liga de fundo para Hurtado, devolvendo o gol de cabeça, tira a marcação de volta, os caras atrás ajudando, bola pra fora, é desviada, toca em Hurtado e vai pra fora pela linha lateral, arremessou, bola, ataque do São Paulo pela esquerda. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Segure em consórciobw.com.br. Consulte conduções. Em Bragança Paulista, a bola rola, o relógio não para. 35 agora, primeiro tempo. Na maior rede de rádios do Brasil, Campeonato Brasileiro, 14ª rodada.
Tricolor tá vencendo em Bragança, gol de cabeça do André Silva. Bragantino 0 pro São Paulo, Ninda Gagliotti. Hoje mais cedo, torcedores do Sport invadiram o CT do clube com ameaças ao elenco. O Pablo, inclusive, levou um tapa e foi puxado por esses torcedores. Em nota, o Sport diz que houve coação a atletas, membros da comissão técnica e funcionários. Mas por que o Sport abriu então para a torcida entrar? Quem tem que ser punido é o presidente, uma vergonha isso aí. E está acontecendo em todos os clubes, né? Essa semana foi os torcedores do Corinthians no CT do Corinthians. Hoje o Corinthians ganhou, então deu certo, né? Eles vão falar que eles ganharam o jogo. Então o Sport com 3 pontos, virtualmente rebaixado, vai começar a ganhar agora, porque o Pablo tomou um tapa na orelha. Uma vergonha. John na meia lua da área, limpou para empatar, ganhou, tropeçou, subiu no Lucas Barbosa, batendo, bate no Marcos Antônio, volta atrás com o São Paulo com Ferrarese. Perde o empate o Bragantino com 2 atacantes. Tira Ferrarese de cabeça, descia pelo meio, tenta o passe. Oscar chega por aqui, dispara pela ponta, André Silva. Oscar já toca, dá Marcos Antônio. André Silva levanta o braço. Oscar tentou receber de volta, é para ele o passe, liga de fundo. Toma jogada comum, tapa nas costas, é falta! Mas que jumentice do zagueiro Pedro Henrique. Ele simplesmente dá um tapa nas costas do Oscar. E aí tem cara de pau para dizer que não fez a falta. O Oscar não ia fazer nada. Tava de costas, né, Paulo do Vale? Exatamente, né? A falta marcada. E aí chama atenção que os 3 zagueiros do São Paulo se reuniram aqui atrás num tom mais de cobrança, né? Porque agora há pouco o Ferrarese vacilou para cima do John e foi cobrado pelo Alan Franco, mas agora há pouco o Ferrarese foi quem cobrou o Cedric, que errou também. Então muita cobrança para que o São Paulo não vacile, sabe que o Bragantino é perigoso, mas na descida o Tricolor consegue ótima falta. Enzo Dias pelo lado direito cobra por aqui. 37 minutos e meio do primeiro tempo, São Paulo pode fazer 2-0. Enzo Dias cobre, dá até para tentar o chute pro gol. Autoriza a arbitragem, a cobrança. Enzo, autorizado, bateu direto, ela passa por todo mundo, desviada na barreira. Escanteio pro São Paulo na direita, Paulo do Vale. É, você cantou a bola, Canhão. Vai direto e foi, né? Tentando surpreender a todos, menos ao narrador. Escanteio pro São Paulo, Oscar cobra. 38 minutos, primeiro tempo em Bragança Paulista, permanecem na grande área os grandões do São Paulo, Arboleda e Ferrarese. Tá lá dentro também Alan Franco, 38, primeiro tempo, São Paulo vencendo o primeiro tempo 1-0. Oscar para cobrar na grande área, aquele tal de pega daqui, belisca dali. O árbitro tá de olho, vai autorizar já no apito a cobrança. 38, primeiro tempo, Oscar levanta a primeira trave, mal demais. Sacha volta o cabeção, tira a bola, volta meio campo do São Paulo ainda. Também na Cedric Soares, Oscar quer a devolução pela ponta, Enzo Dias. Sente que dá uma olhadinha, levanta na ponta, forte demais, ela vai direto pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Bragantino cobrar. Sonzão da Bandeirantes em Bragança, no Cícero de Souza Marques com Marcos Mesquita. Todos os sons para você, na maior rede de rádios do Brasil. Braga domina a jogada e voltada na entrada da grande área com o zagueiro Guzmão Rodrigues, domina sozinho. 38,5 do primeiro tempo, Alexandre Pretzel. 1-0 São Paulo em Bragança. Pretzel. São Paulo faz um bom primeiro tempo, joga melhor que o Bragantino, e o Bragantino depende, olha o que eu estou dizendo, depende de uma grande jogada do John, que carrega o time nas costas nesse momento. Já era para estar 2-0 para o São Paulo. 1-0 é pouco pelo que o São Paulo joga de futebol. Agora, pode passar um pouquinho mais a bola pelo meio, né? Porque o Bragantino está marcando mal. E acho que o Fernando Seabra vai mexer no time no intervalo. Alan Franco atrás, a Bobadilha que volta na grande área. Rafael, Sacha em cima, Rafael domina, pé esquerdo, um bicudo, levanta essa bola para a ponta esquerda muito alta. Enzo cabecinha, dando meio ninguém do time do São Paulo. Domina sozinho o Fabinho, já acha Lucas Barbosa para John, tira a Arboleda. De primeira, vira o passe Luciano. Luciano com o Oscar, gira, mas muito lento o Oscar. Sai da primeira jogada, levanta para a direita, aqui fecham 2 do São Paulo. Cedric chega nas costas, vem Marcos Antônio, Cedric na área, André Silva, no peito, domina na meia-lua. A Luciano limpou para bater. Rolou na área a bola, para Enzo livre, cruzou para André Silva, escorou, a bola passa por ele, sai do outro lado da grande área, para pegar Guilherme, não pega, apenas escolta, a bola que vai para fora pela linha lateral. O André Silva tocou esquisito na bola, só de leve, com um gol vazio, era para fazer 2-0, Paulo do Vale. É artilheiro do São Paulo no ano, mas também tem esses momentos, né? Acaba desperdiçando na ótima jogada, né? Começou aqui atrás com o Oscar na visão de jogo e depois o Luciano, ele arruma o espaço, parece que vai bater pro gol, vê muito bem o Enzo Dias pelo lado da grande área,
faz o passe e aí depois da conclusão do André Silva, ou a não conclusão, o São Paulo perde a chance por aqui. E na direita ataca o Bragantino, na beirada do campo, Mosqueira domina em cima de Alan Franco, rolou para trás, Sacha, na área tentou ganhar a volta, bem a Arboleda para ganhar para o São Paulo, do que domina, acha por dentro, tocando a bola mais atrás a Luciano, dele pela linha direita na aproximação por dentro com Bobadilha que entrega para Marcos Antônio, marcado por Guilherme Lopes, levanta na ponta essa bola, Luciano ajeita, chama a falta, prende, protege, joga em Bragança Paulista, a bola rola, o relógio não para. 41 primeiro tempo. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro em Bragança. Bragantino 0-1 para o São Paulo, Nina Gagliotti. Fortaleza anuncia a contratação de Renato Paiva após a saída de Vojvoda. Renato Paiva, que fez a campanha juntamente ao Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. Cobra Talto Braga, com pressa, Gabriel vira para a direita, apoio do lateral, Andrés Hurtado, liga de fundo, dele para Mosqueira, Mosqueira para trás, de volta para o Andrés Hurtado, 10h15 da noite, para trás essa bola para John, saiu da falta, tá na área, limpou de volta, ganhou, chegou, bateu direto, travado, escanteio. Ele vinha fazendo o filho, escanteio, Braga na direita, Paulo do Vale. A John e mais 10, né? Dono desse time do Bragantino, faz praticamente tudo por aqui. Principal força ofensiva do Massa Bruta, consegue um novo escanteio. O próprio John já tá por ali, porém tem Alan Franco caído na grande área e Cédric. 2 jogadores do São Paulo neste momento caídos. O Alan Franco vai se levantando, sente ali um pouquinho, o Cédric também aos poucos. A arbitragem vai autorizar em instantes a cobrança do escanteio por parte do John. Olha, o Luciano faz um jogo muito bom, um jogo de inteligência. Esse lance que o André Silva perdeu o segundo gol, o Luciano e o André Silva fazem uma tabela e a bola nas costas do Hurtado, que é um péssimo marcador, escanteio. John no escanteio, levantou pro gol de cabeça, Bobadilha rebate, a bola volta para a direita, o próprio John domina, tá na área, levantou pro gol, toca para trás, a defesa corta aqui atrás da marcação com Bobadilha, volta Guilherme Lopes, levantou no campo de cabeça, gol! É do Bragantino! É do zagueirão Gusmão Rodrigues! Devolução na esquerda com Guilherme Lopes colocando na grande área. O zagueirão sobe à frente do próprio companheiro. Sobe à frente do Pedro Henrique. Manda pra dentro do gol do São Paulo. Para empatar o jogo aos 42,5 do primeiro tempo em Bragança Paulista. Gusmão Rodrigues de cabeça. Bragantino também pro São Paulo. Rafael não tem jeito, tá feito. O Braga empata, Paulo do Vale. E o Bobadilha tendo pesadelos aqui pelo lado esquerdo ofensivo do Massa Bruta com o Gui Lopes, né? Agora há pouco foi pra cima do Bobadilha, driblou e tudo mais. Agora o cruzamento ali nas costas do camisa 21, opção do Crespo para hoje, para um chute de cabeça, podemos dizer assim, do Guzmán, né? Com tudo firme na bola para empatar o jogo pro Massa Bruta aqui em Bragança Paulista. Agora tudo igual, 1-1. Alexandre Pretzel no finalzinho do primeiro tempo. O Bragantino empata, Pretzel 1-1. O PDV tem razão, o Guzmán foi muito bem na bola, mas o cruzamento do Gui Lopes de primeira, a bola veio e ele já meteu uma curva. Cruzamento espetacular, a moda antiga dos grandes laterais. Ele deu de primeira, não dominou, não ficou olhando, não esperou o marcador chegar, não buscou a linha de fundo. O cruzamento maravilhoso do Gui Lopes e o cabeceio do Guzmán. 1-1. O resultado é meio enganoso, porque o São Paulo perdeu pelo menos 2 oportunidades para matar o jogo e não fez. Gabriel na bola, Carrinho toca para fora, é lateral, ataque o São Paulo aqui na ponta direita. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Bobadilha tenta jogar a bola direto, liga de fundo em tiro de meta para o Bragantino bater. 44,5 primeiro tempo, já está acabando na maior rede de rádios do Brasil. Você ligado nas emoções da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, Bragantino, para o São Paulo em Bragança Paulista. John para trás da bola, Gabriel já vira pelo lado esquerdo para colocar no jogo em abertão. Guilherme Lopes vai na linha de fundo, marca de longe o Bobadilha, lança pela meia, dá a bola a John, sai do Ferrarese, belo combinou, John tocou no meio para Fabinho, vai bater, preparou, apontou, caiu, desciada no canto, fora! No meio
meio do caminho, chute do Fabinho, toca no Alan Franco, vai à direita do gol, escanteio Bragantino na direita, Paulo do Vale. Mais uma vez, né, com o John comandando as ações por parte do Massa Bruta, o chute do Fabinho com muito perigo ainda, o desvio, o Rafael acompanhou por ali, novo escanteio para o Massa Bruta por aqui. O Alan Franco tomou uma chama de uma bolada na cara, apagaram as luzes do estádio só para ele. Subiu a plaquinha na mão do quarto árbitro Lucas Belotti. Vamos até 49. 4 minutos de acréscimos em Bragança Paulista. Escanteio Braga na pressão. John cobra. Pé direito. Lado esquerdo para a bola. John para Guzmán. Fora da grande área. Bateu de primeiro do canto. Vai desviada. Escanteio! Fabinho, jogada ensaiada da mesa, numa da grande área de primeira. Ela ia no ângulo. Alan Franco bota o cabeção, devolve bola para escanteio de novo. Para cobrança, o próprio John. Autorizado, 46 agora, mal levantou, fechadinha, ela vai direto. Rafael evitou o gol olímpico de cabeça, rebate para fora da grande área, Marcos Antônio. Volta no fundo, Lucas Barbosa para John de novo. Quarta marcação em cima dele, recuada, tocou atrás para ajeitar. Mosqueira bateu pro gol, Alan Franco de cabeça de novo. Terceiro escanteio e terceiro que o Alan Franco tirou de cabeça. Vai sair com um cabeção inchado do zagueiro do São Paulo, PDV. É sempre com o desvio, né? O chute de fora e esse desvio por parte da zaga do São Paulo. John na bola. 46-31, fim de primeiro tempo, pressão do Braga atrás da vitória. John escanteio fechadinho no gol de cabeça. Tira Ferrarese, a bola sai da grande área. Volta lá do esquerdo aqui atrás ainda. De cabeça para trás essa bola. Mosqueira Gabriel. Da Mosqueira, John cruzou pro gol. Lucas Barbosa de cabeça pro céu, ela fica fácil para Rafael. 47 mais 2, acaba o primeiro tempo. Alexandre Pretes, o São Paulo estava vencendo 1-0 e tomou um empate 1-1. Pretes tomou um empate e se atrasou. Como é que eu posso dizer? Exatamente, se enfiou, isso eu queria dizer, na sua própria área, permitindo que o Bragantino viesse para cima. 13 escanteios na sequência e o São Paulo atordoado depois do gol. Pedro Henrique, zagueiro é quem domina, tenta Hurtado na meia-lua, dominou pra trás, de frente, bateu o Gabriel, era o Fabinho quem fechava e deu um bico. Nossa, ele mandou no Marcelo Stefani. Mandou lá no estádio antigo, hein, Paulo do Vale? E aqui não é exagero quando a gente fala que quase saiu do estádio a bola, porque é um pouco mais baixinho aqui, né? Um estádio muito aconchegante, inclusive quase saiu do estádio essa bola aqui. Agora o Cédric, ele pode ser um atacante, certo? Um ala atacante, mas ele marca muito mal. Aí a cobertura precisa ficar ou com o Ferrarese ou com o Bobadilha. Então o cruzamento do Gui Lopes sozinho no gol do Bragantino, para mim é muito mais mérito do lateral, que ele cruza de primeira, do que qualquer tipo de cobertura, porque a bola veio da cobrança de um escanteio, né? Então tem isso, tem o mérito do jogador que colocou a bola na cabeça do Guzmán. Olhando aqui a tabela, o São Paulo tem que ficar de olho no jogo Vitória e Botafogo. Sem dúvida. Porque o Vitória pode mandar o São Paulo pro Z4. No meu primeiro destaque eu falei, é o ano mais perigoso do São Paulo em relação à queda. E os torcedores estão apavorados. O início de jogo de São Paulo foi muito bom e perdeu a chance de fazer 2-0, perdeu. Sacha lá do esquerdo profundo, Lucas Barbosa pro gol, tira atrás o Cédric, com o peito atrás, Marcos Antônio. Dá de bico, levanta essa bola para frente, a jogada atrás com Bobadilha. Trava a defesa, recuperação, volta com Guzmán, autor do empate do Braga. Toca pela beirada, vira o passe com Pedro Henrique. Olha para o relógio, Alex Stefano para acabar o primeiro tempo 1-1. Hurtado, para a direita esse passe no fundo, para Mosqueira, para Hurtado, olha para a área, para cruzar, levanta a cabeça, cruzou pro gol de cabeça no canto, John para fora! Lucas Barbosa quem sobe na marca do pênalti. Descia a bola, passa à direita do gol, com muito perigo, Paulo do Vale. Com muito perigo, né? Um jogador alto que vai muito bem por cima. O Rafael acompanhou torcendo na reta final da primeira etapa. O Massa Bruta empata o jogo e quase consegue a virada por aqui. Apita Alex Stefano. Terminando o primeiro tempo no Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista. Um Bragantino, um pro São Paulo. Na Bandeirantes, hora do intervalo com ele. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Canhão, você volta já. Daqui a pouquinho para todo o segundo tempo, hein? E o Bragantino, hein? Pressão, empatou no final dessa primeira etapa. O segundo tempo promete muito, promete demais. Vamos lá, Paulo do Vale, me conta aí, PDV, o que é que você tá vendo, o que é que tá rolando aí, PDV? Bom, jogadores conversando bastante, né, do São Paulo depois dessa reta final.
em que o Bragantino acabou assustando, não só isso, mas marcando um gol e quase, né? Pelo menos 3 chances da virada por aqui. Então o São Paulo termina a primeira etapa acuado e com os jogadores já conversando. Ó, tô vendo aqui o Luciano batendo um papo com o Arboleda, muita cobrança já dos jogadores do São Paulo. À disposição do Crespo para a segunda etapa, no banco de reservas. Jandrei, Ferreirinha, Rodriguinho, Wendel, Dineno, Alisson, Pablo Maia, Luan, Sabino, Negruti, Patrick e Lucas Ferreira. Capri. Claro, você já volta também do Cícero de Souza Marques, aí em Bragança Paulista, esse simpático estádio que está abrigando os jogos do Bragantino, enquanto o Marcelo Stefani passa por obras de modernização para virar a arena do Bragantino no futuro. Vamos lá então, Alexandre Prétio, agora é com você, eu quero te ouvir, Prétio, explicar aí para o torcedor do São Paulo como foi esse primeiro tempo, por que que o São Paulo não conseguiu virar na frente, tomou o gol de empate aí no final da primeira etapa, e como é que foi a peleja em Bragança Paulista. Fala, Prétio, boa noite. Boa noite, Capri. Olha, o São Paulo começou muito bem o jogo, até falei ali por volta dos 30 do primeiro tempo, né, que o Crespo teve 2 dias de treinos e deu uma ajustada no posicionamento da equipe. Claro que ele fez mudanças. Como disse o PDV, ele colocou o Bobadilha e tirou o Pablo Maia e o Alisson. Aliás, o Pablo Maia, desde que voltou da lesão, é um rapaz muito bom, tem bom futebol, mas não conseguiu ser o mesmo. Teve uma lesão grave, depois teve uma outra lesão menos traumática, mas que também o atrapalhou. E o Alisson não jogou nada no Maracanã. E talvez por isso o Crespo tivesse que fazer alguma mudança. Ele também tirou o Sabino e colocou o Ferrarese. E o Luciano retornou depois de ter cumprido suspensão. Então eu acho que pelo menos na escalação foi uma escalação mais equilibrada. Agora, poderia ter matado o jogo, e aí o treinador ele não tem culpa, ele escalou bem. O São Paulo passou a bola bem pelo meio, mas passou poucas vezes. Ficou só cruzando bola. O primeiro cruzamento deu certo, ele vem de um contra-ataque, onde o Luciano, aberto pela direita, em condição legal, cruza na cabeça do André Silva aos 10 do primeiro tempo. Depois nós tivemos pelo menos mais 2 jogadas, onde a bola passou pelo meio, o Luciano ganhando de 4 jogadores do Bragantino, esticando a bola para o Enzo Dias, e o Enzo perdeu uma oportunidade. O Enzo, que é um bom marcador, no ataque ele não é tão eficiente assim. Então ele poderia ter feito 2-0 no chute cruzado. E depois uma outra passagem pelo meio, algo que eu já estava pedindo também. O André Silva e o Luciano fazem uma tabela, e o Luciano dá para o Enzo Dias, ele cruza, e o André Silva não consegue acertar a bola para fazer 2-0. Então o São Paulo poderia ter feito 3-0, e não é exagero meu não. O jogo falou, o jogo mostrou isso através do posicionamento do São Paulo em roubadas de bola e vitórias no meio-campo. Mas o que aconteceu? Ficou só no 1-0. E aí o Bragantino, com o John carregando o time nas costas, conseguiu pelo menos 2 escanteios, e num deles o Guilherme Lopes consegue um cruzamento de primeira maravilhoso pela esquerda num rebote da defesa. E aí o Guzmán, elemento surpresa, era o Guzmán contra 3 zagueiros do São Paulo, e ele vem de trás e consegue um cabeceio maravilhoso, vencendo o goleiro Rafael. Depois do gol do Bragantino, parece que o São Paulo deu uma desestruturada, se abateu um pouco, e aí o Bragantino teve 3 escanteios consecutivos e quase virou o jogo. Então o Crespo deu graças a Deus com o final da primeira etapa. Mas o treinador hoje, ele fez um bom primeiro tempo através do seu time. Faltou qualidade para matar o jogo. Então o São Paulo não jogou mal. O Bragantino é que não foi o mesmo de jogos anteriores. O Bragantino ganhou do Corinthians, mas foi um resultado mentiroso. O Corinthians dominou o jogo do primeiro ao último minuto e perdeu 3 gols impressionantes. Então o Seabra mudou o time hoje. Colocou o Fabinho no lugar do Ramírez e o Mosqueira no lugar do Vinicinho. Mas essas 2 mudanças não surtiram efeito, porque quem está carregando o time é o John, e com um pouco de apoio também do Sacha e também do Lucas Barbosa. Então assim, ó, o São Paulo perdeu uma grande oportunidade de largar, de ficar à frente, de ir para o intervalo com uma ótima vantagem, para pelo menos respirar um pouquinho na parte de baixo da tabela. Dá para ganhar? Dá. Se eu faria alguma mudança? Olha, eu colocaria o Ferreira, não o Lucas Ferreira, o Ferreira mesmo, o atacante, e tiraria pelo menos um zagueiro. Dá para ganhar o jogo se o Crespo tiver um pouquinho de ambição ofensiva, meu caro Ricardo Capriotti. Mas um time que joga com os zagueiros que o São Paulo joga, com os zagueiros que o São Paulo tem, tomar esse gol aí, não pode, viu, Pretzel? Não pode. O cruzamento foi maravilhoso, né, Capri? Eu achei mais mérito o cruzamento do Guilherme Lopes de primeira. Há quanto tempo que a gente não vê um cruzamento de primeira desse? Uma bola aberta, né? Ela faz um arco na cabeça do jogador. Há muito tempo.
Tá bom, já volto com você aí, Pretzel, já para todo o segundo tempo. Atenção, em instantes a gente retoma os 45 minutos finais e por enquanto um para o Bragantino, um também para o São Paulo. Já, vamos falar dos outros 3 jogos envolvendo clubes paulistas que aconteceram na noite desta quarta-feira, logo depois da parada rapidíssima. O intervalo inteligente Bandeirantes retorna em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Marcos Antônio entrega com Cédric Soares, pé direito no comando, para Luciano nas costas da marcação, tenta fintar atrás o passe, Oscar no peito domina, lança de volta, Luciano, bico da grande área, bateu para André Silva de cabeça no canto, é gol! Gol! São Paulo, André Silva, na jogada pela direita, com Oscar e Luciano. Tá aí o Rogério Assis e o gol do São Paulo, que abriu o placar
no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, e depois o Bragantino empatou. Nós tivemos hoje jogos importantes dessa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos então aos destaques das partidas já encerradas na noite desta quarta-feira. Começando pelo Corinthians, que foi ao Ceará e se deu bem, hein? Fala aí, Luiz Fabiani. Oi, Capri. Alívio geral pro Corinthians depois dessa vitória contra o Ceará, porque o Timão consegue pegar o elevador na tabela do Campeonato Brasileiro e agora passa a ocupar a parte de cima da tabela. Em 9º lugar, ultrapassando esse mesmo Ceará, que perdeu para o Corinthians por 1-0 na Arena Castelão, onde o Corinthians não vencia pelo Campeonato Brasileiro desde 2019. Resultado importante, o Corinthians subindo na tabela. O Palmeiras, esse não se deu bem não, voltou a jogar pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque contra o Mirassol, e o João Paulo Capelanes acompanhou e conta o que aconteceu com o Verdão. Fala aí, Capelanes. Fala, Capri, um abraço pra você, tô aqui no Allianz Parque, mais uma vez um abraço especial pro ouvinte ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. Bom, fim dos trabalhos por aqui, um pro Palmeiras, um pro Mirassol. Mais uma vez o Verdão decepciona o torcedor nessa retomada do Campeonato Brasileiro. Mais de 38 mil torcedores acompanharam essa partida que o Palmeiras até de certa forma começou de forma inteligente, começou atacando o time do Mirassol, que é bem treinado, barbaridade. E agora a gente vai aguardar também o fim do jogo do São Paulo para no apito final ouvirmos a palavra do Abel Ferreira. E vou dar um spoiler, acho que ele não entendeu muito bem minha pergunta. Tem algumas pistoladas, mas faz parte também, sem levar pro coração. Já no apito final a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Repito a informação, Palmeiras 1, Mirassol também 1. O Palmeiras tinha tudo para entrar de vez no G4 do Campeonato Brasileiro e agora vai focar só na próxima rodada. No apito final eu tô de volta para falar um pouquinho sobre a coletiva do técnico Abel Ferreira. Até já, Capri. Tá combinado, até já, João Paulo Capelanes na Vila Belmiro. O Santos se deu bem, hein? Ê, Neymar, até que enfim, grande jogo, Santos e Flamengo. E o que é que aconteceu por aí, hein, Bruno Migliozzi? Fala, Capri, de volta aqui no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. O Santos sofreu, o Santos teve dificuldade, foi apertado pelo Flamengo, mas resistiu e saiu da Vila em uma noite especial. Festa bonita, casa cheia, para uma vitória por 1-0 contra o Mengão. Gol de Neymar, voltando a marcar. O segundo jogo consecutivo, hein, que o Neymar vai para a rede com a camisa do Peixe, considerando o amistoso preparatório. Foi o quinto dele com esta camisa. Vale destacar, Capri, que o Santos agora com o Kleber Xavier emenda sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão e se afasta um pouco da zona de rebaixamento. Vitória importantíssima sob o comando de Neymar Júnior. O Peixe volta a vencer na Vila, Capri. É isso aí, dá uma respirada a equipe santista, dá uma respirada o Peixão. E o que mais está rolando nessa quarta-feira no Placar Esportivo Bandeirantes, hein, Nina Gagliotti? Vamos lá, Capri, muita coisa acontecendo. Campeonato Brasileiro, inclusive Botafogo e Vitória se enfrentando no Newton Santos. Intervalo de jogo nesse momento segue 0-0 por lá. Mesmo placar do jogo do Grêmio, só que o Grêmio jogando pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Partida também no intervalo, Aliança Lima e Grêmio 0-0. Só trazendo um outro resultado, Bulu e Once Caldas também empatando por 0-0. Mesmo esquema do Grêmio, playoffs da Sul-Americana mais cedo, Bolívar venceu o Palestino por 3-0. Falando também de Copa América Feminina rolando neste momento. Final de jogo, inclusive, já estamos caminhando para os acréscimos. Venezuela e Colômbia empatando 0-0 e o Brasil mais cedo venceu a Bolívia 5-0. Um passeio do Brasil para cima da Bolívia com hat-trick de Caroline, Capri. Valeu, Nina Gagliotti, de olho em toda a movimentação do esporte nesta quarta-feira. Alô, Paulo do Vale, os times estão voltando aí no Cícero de Souza Marques, PDV. Os reservas já retornaram por aqui, Capriotti. O som é alto aqui, hein? Ó, estádio aconchegante e tal. A sonzeira come solta aqui no intervalo. As equipes retornando. Vejo aqui de longe o Crespo saindo do vestiário, voltando aqui ao campo de terno, né? Se o Zubeldia tinha o estilo professor de educação física com as meias pra cima da calça, o Crespo só de terno, né? Todo elegante, o treinador também argentino, mas um pouco mais na estica do que o Zubeldia por aqui. Vamos ver se o Crespo mexe. As equipes ainda não retornaram, os titulares neste momento. O Bragantino retornando por aqui, daqui a pouco também o São Paulo pintando, Capri. Qual que é a capacidade aí do Cícero de Souza Marques, PDV? 12 mil pessoas. 12 mil.
Quase uma Vila Belmiro. Atenção, Pretzel. Dá pra mexer aí, ó. O André Silva era um gol improvável, mas ele marcou. Marcou, tinha ido mal contra o Flamengo. O André Silva hoje marcou. Marcou e perdeu a chance de fazer o segundo, né? Bola na frente dele, ele errou em bola. Dá pra... O Crespo olha pro banco aí, dá pra mexer. Você falou no Ferreira, não é? Sim. No Ferreirinha, não é? O Ferreirinha. Isso. É o cara aí que ele tem que chegar a 10 gols pro Neto pagar a promessa dele. Não, mas não lá, vai né? chegar. Mas eu acho que ele melhoraria, por exemplo, pra jogar em cima do Hurtado. Ele e o Enzo Dias fazendo 2-1 em cima do Hurtado é interessante. Agora, essa campanha do Bragantino é um mistério. Porque o Bragantino é um time rápido do meio pra frente e é um time que tem aproveitado bastante as chances ofensivas, mas como time equilibrado e time que marca, é um time que dá muito espaço para os adversários. Então, eu acho que dá para ganhar do Bragantino. O Corinthians não conseguiu porque faltou eficiência e para o São Paulo tá valendo a mesma coisa. Dá para ganhar do Bragantino, só que não dá para se assustar quando o Bragantino vem pro ataque, porque é um time que ataca muito mais que defende. Capri. Vai começar o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil é com você mesmo, é você mesmo, Canhão. Pode aquecer as pregas vocais aí, soltar a voz, porque agora é com você. Vem Rogério Assis, o árbitro apitou. Vem, Canhão! Vamos nós, então, Capriotti, rolando o segundo tempo em Bragança Paulista. Rogério. Eu e você ligados pela mesma emoção aqui na Bandeirantes, a 14ª rodada do Brasileirão. 1-1, Bragantino, São Paulo. John domina para o Braga lá do Pesqueiro. O cara foi bem no primeiro tempo, já recua, toca do lado essa bola com Guilherme Lopes. O lateral tenta driblar, sai bem na marcação com o Luciano em cima, já toca ao lado para Guzmão, autor do gol de empate, dá o passe no meio, opa! Uma pegada um pouco mais firme aqui no meio, em cima do John. Os caras já batem no melhor do time logo de cara, né, Paulo do Vale? Pra ver se muda um pouco o panorama do segundo tempo, né? Porque o John realmente participou das principais ações ofensivas do Massa Bruta na primeira etapa, veste a 10. E não é à toa, não é em vão a primeira pra cima dele por aqui. E aí saiu a segunda falta do segundo tempo, com o Enzo acertando aqui na direita. Na bola lançada pela ponta, ia chegar para subir o Mosqueira. Sentindo as costas, fica no seu jogador do Bragantino. O jogo já iniciado com a falta cobrada. 1 minuto do segundo tempo em Bragança. São Paulo e Braga, Braga e São Paulo. Sai atrás da defesa do Braga, consegue do Pedro Henrique. Na direita, pela beirada. No fundo, Lucas Barbosa. Ganhou, na área atrás. Sacha bateu! Rafael defendeu, a defesa tira. Enzo de bico, bota essa bola pra fora para a arquibancada. Rafael salvou no reflexo, chute do Sacha. Sacha na direita recebe o lateral, entrega para o Hurtado. A Lucas Barbosa para trás. Alan Franco para o São Paulo. Toca na ponta, o passe errado. Fica na beirada ainda. Conseguiu o Pedro Henrique do meio campo. Ele devolve a bola mais atrás. Toca ao lado e volta a bola com Guzmão Rodrigues. Sacha quase faz 2-1 no Pose. Rafael Paulo do Vale. Primeira ação do Bragantino, já diferente da primeira etapa que o São Paulo começou em cima, agora é o Massa Bruta, já fazendo, obrigando o Rafael a trabalhar por aqui, jogo empatado 1-1. 2 minutos é o segundo tempo começando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Sai jogando de volta o Bragantino pela esquerda com o lateral Guilherme domina, devolve a bola para Guzmão Rodrigues. Tem aberto na direita, jogando sozinho Pedro Henrique. Toca Guzmão, toca com o Lero Cleiton que domina com o pé dentro da sua grande área. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. John no meio de 3, já sai, enfia a bola para a direita, linha de fundo, Hurtado no comando, Lucas Barbosa, na área, para fazer, Mosqueira chegou, vem Sacha, bola voltou, Hurtado, descendo, bola franca, gol! É do Bragantino! É do lateral Andrés Hurtado, um canhão da entrada da grande área. Ela bate em Alan Franco e vai no canto direito. Rafael tava na bola esperando ela passar no meio do caminho. A perna de Alan Franco desvia o chute de Hurtado. O Bragantino faz 2-1 no começo do segundo tempo em Bragança Paulista. Rafael não tem jeito, tá feito. Hurtado, 2 pro Bragantino, 1 pro São Paulo, Paulo do Vale. E logo no início da segunda etapa, né? E a gente percebe aqui o som do estádio que fica bem ao lado da reportagem.
É coisa de louco a falta de respeito também com quem trabalha, né? O pessoal que tá animando aqui o torcedor. Mas agora ele parou de falar e a gente conclui o destaque por aqui, Rogério Assis. Porque o chute de fora da área, né? Acabou enganando o Rafael por ali. O Massa Bruta rapidamente vira o jogo por aqui, 2-1. Pretzel, São Paulo pressionado, tomou 2-1. Alan Franco desvia. E o Braga de volta na canhota, Guilherme Lopes tentou na base do pé dele, vai para fora pela linha lateral. No início do segundo tempo, Braga vira e assume a liderança do Brasileirão. Secando amanhã o Cruzeiro contra o Fluminense. E o São Paulo tá lá embaixo. 2-1 Braga, Pretzel. O Sacha já tinha perdido o gol há 1 minuto, né? Impressionante, tinham 6 jogadores do São Paulo dentro da área no chute do Hurtado. E aí a bola vai bater em alguém. Bateu no Alan Franco e matou o goleiro Rafael, que já tinha evitado o segundo gol. Mas que volta sonolenta do São Paulo. Eu falei no intervalo. A campanha do Bragantino é um mistério, porque o Bragantino é um time que se defende muito mal, mas que consegue marcar gols. Gols como esse, que o cara chuta no gol. Tem que chutar, né? Vários times não chutam. Ele chutou o Hurtado, a bola desviou e entrou 2-1 Bragantino de virada. Sai jogando o São Paulo pelo meio, Arboleda, vira no ataque, Bobadilha, tenta no meio, Ferrarese, Luciano, comete a falta, Luciano na arbitragem para marcar. Michel Lopes na mesa de som com Beto Rebeque, Caiame Martins na central técnica marcando às 15 para as 11 da noite. Em Bragança, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do segundo tempo. 14ª rodada do Campeonato Nacional, Bragantino 2, 1 São Paulo, Nina Gagliotti. O Grêmio vai empatando na Copa Sul-Americana, 0-0 nesse momento, 8 da segunda etapa. E o Once Caldas abre o placar contra a equipe do Bulu Bulu, gol de Zapata. Marcos Antônio pelo meio com São Paulo, defesa atira, rebote, volta para a direita para o Hurtado, o autor do gol do 2-1, dá Gabriel por dentro, já vira, Sacha por aqui, limpou, tocou para John, para Sacha, ela bate no pé do Arboleda, disputa, John insiste e comete a falta na sequência, o jogo parado, é falta marcada, é bola para o São Paulo cobrar. Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços. Jogando o São Paulo, entrada na sua grande área com o zagueiro Alan Franco, já abre a jogada na esquerda, de primeiro devolve Alan Benzo Dias, toca de volta, Alan Franco na grande área para Rafael, marca em cima dele, John, levanta Rafael, bola para a direita, muito alta, essa bola pela beirada, fecha Bertão, Cédric Soares, marcado por 2, recua, tira atrás Ferrarese, toca por lado, o Oscar dá Cédric de volta, no meio de 3, ali tentou, ganhou, mesmo assim conseguiu tocar na frente a Luciano, Oscar, na direita, liga de fundo, fecha a abertura feita para o ataque, Bobadilha, fecha aqui do lado, recua do lado, deixa a bola, Cédric Soares para trás, de volta a bola com Bobadilha outra vez, de Bobadilha para Oscar, bico da grande área, são quase 7 segundo tempo, 2-1 Bragantino, Oscar para trás de primeira, recua, toca ao lado, Bobadilha, devolve a Cédric, mais atrás ainda, da Ferrarese, que devolve a bola na ponta para Cédric, que vira para Bobadilha, que deixa pela ponta para Marcos Antônio, que toca a Bobadilha para a área, a bola, Oscar na coxa de costas, ajeitou para cruzar, não cruza, para tentar, bateu para trás de cabeça, rebate a marcação que atrás com o Gabriel tirando, ela botou na ponta para John, drible curto na primeira jogada para tomar, o craque do Braga hoje, já enfia no comando essa bola muito alta com Sacha, Alan Franco bota de cabeça, Sacha cabecinha, vira a jogada lá na esquerda ainda para Mosqueira, tropeça, trupica na bola, o Alan Franco se machucou sozinho. Ele deu uma trupicada, não se nas próprias sombras apareceu. Bola que atrás e sai jogando a defesa do Bragantino. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Bragantino líder da competição nesse momento. Pedro Henrique na ponta com Lucas Barbosa, forte demais. Rafael sai do gol para pegar com tranquilidade dentro da sua grande área. Seu importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada do Brasil. CSU pode confiar. Com 8 segundos, o tempo, Alan Franco atrás, pressão do Mosqueira, o Hurtado vinha fechando atrás também, Alan Franco já recua, da Arboleda, que toca a bola para a direita, vem na ponta, Ferrarese, vira Cédric, chuta, a pressão dela vai pela beirada, Oscar não pega, vem Luciano, Guzmão atrás, volta a Cleiton, goleiro sai de perna esquerda, dá o bico do Cleiton, levanta a bola para o ataque, ela vai na ponta, direto para fora, em lateral para o São Paulo cobrar, com 8 segundos, o tempo. São Paulo vai ter que desfazer esse esquema com 3 pelo jeitão aqui atrás, hein, Alexandre Pretzel? É verdade. 2-1 Braga. Eu já mudaria, e tem uma manchete, né, do São Paulo nesse momento. O São Paulo está entrando na zona de rebaixamento na 17ª posição com 12 pontos e apenas 2 vitórias. É preocupante.
André Silva na ponta esquerda, tentou driblar, caiu com a bola para fora, ela foi direto, linha lateral, está no chão, André, nada de falta. Sai jogando aqui pela ponta, Fabinho, Lucas Barbosa, perdeu Alan Franco, ganha para o tricolor, chuta, ela bate em Fabinho, Chuta, ela bate em Alan Franco. Em lateral é bola para o time do Bragantino cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. São quase 9 do segundo tempo em Bragança Paulista. 14ª rodada do Brasileirão. Tem gol, Nina? Tem gol. Em Lima, o Aliança abre o placar contra a equipe do Grêmio aos 13 da segunda etapa, depois de um bate-rebate danado dentro da grande área. Gentili abre o placar, lembrando que é um jogo eliminatório. A volta acontece na Arena do Grêmio na semana que vem. Marcos Antônio na esquerda, foi parada, cruzou, Luciano de cabeça, a bola vai por cima. Luciano sobe bem e manda por cima do gol. São Paulo perde a chance do 2-2, Paulo do Vale. E pela primeira vez assusta nesta segunda etapa, né? Boa jogada, o cruzamento do Marcos Antônio, o Luciano sobe bonito, né? Como manda o figurino, mas a bola sobe demais. O Cleiton acompanhava, lance perigoso do São Paulo que perde de virada por aqui, 2-1. E a cara do Lucas Moura e do Caleri, né? Eu não sou analista de semblante, mas a câmera foi direto nos dois que estão num camarote e os dois estão bastante preocupados com o que eles estão vendo. Bobadilha, Luciano perdeu a bola, Sacha ganha, Sacha toca, vira Fabinho pela esquerda, para John, pressão feita pelo Ferrarese, domínio vem à frente, o time do Bragantino. No Cícero de Souza Marques, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do segundo tempo. Mosqueira para Hurtado, escorregou quando ia devolver a bola, perdeu a bola, volta para o Braga, ainda bastante a falta para o São Paulo. 10 e meio segundo tempo e o placar do Brasileirão na Bandeirantes, na 14ª rodada, 2 Bragantino, 1 São Paulo, Nina Gagliotti. No momento que o Aliança Lima amplia contra a equipe do Grêmio, a partida que acontece em Lima, e aí nesse momento vai perdendo o Grêmio pelo placar de 2-0, 2 minutos depois apenas um golaço sofrido, o Grêmio vai se complicando. Semana que vem, na próxima quarta, tem um jogo de volta. 11 minutos do segundo tempo em Bragança Paulista, 2 Bragantino, 1 para o São Paulo. Quando terminar, vem apito final com o comando do Ricardo Capriotti. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Lateral com São Paulo cobrando com Cédric Soares para trás, esse arremesso lateral para Ferrarese, mais para trás ainda, Arboleda ajeita sozinho, joga aqui pelo meio do campo, vem para Estrela Bet, acesse o site, já abra sua conta, Estrela Bet, simples num instante. Pelo meio São Paulo, Bobadilha pelo comando, opa, toma um toque, Bobadilha, falta e vem cartão. Entrada aqui do Guilherme Lopes, atingindo o jogador do São Paulo, em Paulo do Vale. Exatamente, né? Sai o primeiro cartão amarelo do jogo por aqui, então, pro camisa 31, o Guilherme Lopes. Jogadores do São Paulo querem vermelho, parece ser. Não. Foi uma, vamos lá, foi uma lasqueada, certo, do Guilherme Lopes na panturrilha do Bobadilha. Um cartão amarelo bem aplicado. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. Vem jogando São Paulo, 2-1 Braga, Bobadilha, já se levantou, Arboleda pela ponta, Cédric, mais atrás, a Ferrarese, mais atrás para o goleiro Rafael, que domina com o pé dentro da sua grande área. 12:30 segundo tempo, apito final vem já, depois que acabar o jogo em Bragança Paulista. Arboleda para o comando, essa bola muito alta pela beirada, fecha Betão na beirada do campo, Cédric, toca Luciano, de volta esse passe, a Cédric mais atrás ainda, na aproximação faz a inversão, entregando a jogada da Bobadilha, dá na esquerda, essa bola faz a inversão, Enzo Dias domina, recuado, toca de volta pela entrada da grande área para Marcos Antônio, dá para o Enzo outra vez, olha para cruzar, levantou para o gol, desviada, a bola voltou na meia lua, defesa quarta, tentou tocar o Boscar, sobra a volta, John, tentou, já ganhou do Marcos Antônio, Alan Franco prensa, a arbitragem está pegando uma falta vencida em cima do John. E foi perder, porque ele não teve vantagem, tá bem ali atento o Alex Stefano. Falta bem marcada, né, Paulo do Vale? É, porque depois o Alan Franco chega até para fazer o desarme, mas a arbitragem acaba voltando aí na falta anterior. Portanto, campo de defesa, e o Bragantino vai vencendo de virada por aqui, 2-1, segue o processo de aquecimento por parte dos jogadores do São Paulo.
E aí tô até vendo aqui uma conversa aqui dos auxiliares. Acho que daqui a pouco teremos mudanças no tricolor. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua. Amortecedor é HG Nakata, pode contar. Na direita o São Paulo volta para pegar a bola, o Cedric protege bem, a proteção faz a jogada e já ganha. Marcos Antônio pelo meio campo, Oscar gira por aqui, faz a inversão para a direita, bola aberta do outro lado. Cedric Soares bota no peito para cruzar pro gol, tá marcado, cortou para Canhota, levanta a cabeça, colocou na grande área, bola de cabeça, tira atrás, Hurtado, rebote e volta, tenta Oscar, fica na esquerda Enzo, no peito, ajeitou, bateu, foi travado pela marcação atrás. Bola bateu desviada, toca em Lucas Barbosa e vai para fora pela linha lateral, arremesso, o São Paulo tem pressa para cobrar Enzo Dias, já arremessa, vira a bola com o zagueiro Alan Franco. São 14h30 do segundo tempo, 2-1 Bragantino. São Paulo fez 1-0, acabou tomando a virada. Bobadilha para Canhoto, passe muito forte, Enzo Dias parece em posição legal. Ele corre, evita que a bola saia. Toca ao lado para Marcos Antônio, na área rolou, Oscar ajeitou para trás, bateu pro gol, Luciano perdeu! Ele mergulhou de carrinho com o pé direito e mandou pra fora. O 2-2 pro São Paulo, Paulo do Vale. E aí o Bragantino fica reclamando de uma posição talvez irregular do Enzo Dias, mas que esforço ele fez para salvar a saída de bola e conseguir colocar o São Paulo numa ótima condição por aqui. E no momento que vai mexer o Massa Bruta pela primeira vez no jogo, vai subir a placa para confirmar, ó. Saindo o 7, o 5, melhor dizendo, o Fabinho para a entrada do 7, Eric Ramírez. Portanto, o Eric Ramírez 7 na vaga do Fabinho, número 5. Acho que vai subir mais uma placa por aqui para segunda alteração. Eu vi o pessoal até fazendo o sinal aqui, ó, saindo o 10, o John para a entrada do 22, Gustavo Neves. Enlouqueceu o Seabra, tirou o melhor jogador do time, John. Mas tá saindo de maca. Ah, bom, então sai machucado, então tá explicado. Então entra o Ramírez no lugar do Fabinho, que é uma mudança que já aconteceu no jogo contra o Corinthians. O Fabinho jogou pouco, o Ramírez joga mais que o Fabinho. E a entrada do Gustavinho contra o John, né? Que é o Gustavinho é um jogador mais de frente. Então agora ele dá uma recuada no Lucas Barbosa, põe o Lucas Barbosa mais no meio e deixa o Gustavinho do meio para frente. É ambicioso o Fernando Seabra, mas ele se abre bastante, né? O São Paulo tem que aproveitar agora. Em Bragança, a bola rola, o relógio não para. 16 minutos e meio do segundo tempo. Brasileirão na 14ª rodada. Bragantino 2-1, São Paulo, Nina Gagliotti. O Pretzel comentou agora há pouco, indo mais a fundo na tabela de classificação para arrepiar o torcedor são paulino. O Bragantino lidera com 29 pontos. Na parte de baixo da tabela, o primeiro fora da zona, o Vitória, 16º, com 12 e vai empatando com o Botafogo. O São Paulo na zona também com 12, vai sendo derrotado. O Juventude tem 11, Fortaleza tem 10 e o Sport tem 3. Gustavo Neves atrás da bola, Gabriel mais atrás, Guilherme Lopes mais para trás ainda com Guzmán, pé direito, toca para direita essa bola para o Hurtado, bola muito alta, vai para fora, ele subiu, acertou ali o Enzo, bola foi para fora, arremesso lateral, São Paulo tem pressa para colocar em jogo, 2-1, Bragantino, 17 segundo tempo, Grupo Souza, Lima Eficiência, em segurança e serviços, Marcos Antônio atrás, recua, dá para o Enzo mais atrás, Alan Franco, tem Arboleda, tem Ferrarese aberto, Alan Franco toca a bola outra vez para o Enzo Dias, passa pelo meio campo, sai do Lucas Barbosa, parou, brecou, tentou driblar, dá no meio do campo, toca ao lado, vai tocar para trás essa bola, opa! Bobadilha atingido pelo Sacha. O Sacha já se levanta, assume a falta para pedir desculpas, né, PDV? E para tomar cartão, camisa 8 da equipe do Massa Bruta, amarelado, o Sacha estava pendurado, portanto desfalca o Bragantino contra o Vitória. Jogo domingão no Barradão, 4 da tarde. Se o importante é qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Marcos Antônio na grande área, bateu, vai desviada na segunda trave, Luciano bicicleta para trás, André Silva na coxa, ajeitou, bateu pro gol! 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 São Paulo! De novo, André Silva! Na
Na jogada com o Marcos Antônio pela canhota. Cruzar para a grande área. Um desvio na segunda trave. Luciano de bicicleta. Manda para dentro. André Silva põe na coxa. Chuta. Prensada. Em cima da linha. Hurtado tentou tocar de cabeça. Não conseguiu. Muito alta a bola entra. O São Paulo vai para cima e empata. 2 para o Bragantino, 2 para o São Paulo. Cleiton não tem jeito, tá feito. Na insistência, o São Paulo faz 2-2. Paulo do Vale. É o detalhe pro malabarismo do Luciano por aqui, recompensado. E aí ele comemora demais, como se o gol fosse dele, e pode colocar também na conta desse esforço do Luciano. E o outro detalhe, né, que o André Silva ele finaliza, a bola é prensada, ela não vai tão forte pro gol, fica todo mundo no Massa Bruta só olhando, torcendo para ela não entrar, quem sabe passar por cima, o que não acontece. André Silva iluminado, inspiradíssimo, no momento que o Crespo já preparava a primeira substituição, que é confirmada agora. André Silva, 2 gols marcados, deixa o campo como um herói, porque pelo menos garante até aqui o empate do São Paulo. Sai com a 17 para a entrada do Dineno com a 19 no tricolor. Alexandre Pretzel, o São Paulo vai atrás e empata. 2-2, Pretzel. Olha, o Crespo foi um baita centroavante, isso a gente concorda, né? Imagina se o Crespo faz 2 gols num jogo e o treinador dele, quando ele era jogador, pega e tira ele logo depois de ele fazer o gol de empate, o segundo gol. Eu não tiraria o André Silva, deixa o cara em campo, pô. Ele é o jogador de São Paulo na partida. Segura o Dineno tá pronto pra entrar, recua, desiste da mudança, põe outro cara, ou tira outro pra colocar o Dineno. Não tira o André Silva. Mas tudo bem, o treinador acha que sabe o que faz, ele tem ali o dia a dia e tal, se o André Silva estiver cansado. Mas o André Silva é o personagem num gol de insistência, no bolão do Exo Dias pro Marcos Antônio e no chama-gol Cleiton, que fica olhando a bola passar pelo zagueiro e ele não vai na bola. Em Bragança Paulista, a bola rola, o relógio não para. 21 segundo tempo. Campeonato Brasileiro na Bandeirantes. Sinta o clima do estádio de Bragança, com o torcedor do São Paulo fazendo a festa. 2 Bragantino, 2 para o São Paulo, Nina Gagliotti. E inverte mais uma vez a tabela de classificação. O São Paulo, com o empate, sai da zona de rebaixamento. Nesse momento, 16º com 13 pontos. E o Vitória volta para a zona de rebaixamento com 12 pontos. Marcos Mesquita mostrando o som da Bandeirantes, direto de Bragança. Torcedor do São Paulo, agora claro, minoria, já volta a cantar, um pouco mais esperançoso, com o placar de 2-2. Tem que ter esperança na bola do time, que tá pequenininha também, né, seu Alexandre Pretzel? O São Paulo joga um futebol de luta para não cair até o final. Essa que é a realidade. São Paulo precisa melhorar, mas aí apresenta um déficit trimestral, de 38 milhões. Quer dizer, a dívida só aumenta. E não há dinheiro para contratar. E o Crespo não é milagroso. Está esperando por novos jogadores. Chegou agora o Gonzalo Tapia, né? Um chileno que pintou muito bem em categorias de base, mas não faz um gol há 1 ano e meio. Ou faz poucos gols. Reserva do River, mais um reserva. Quer dizer, esse é o nível de jogador que o São Paulo consegue contratar. Eu não sei se adianta, mas o Lucas tem que voltar, urgente, né? E ele está pelo menos assistindo o jogo no camarote. Para trás a bola, Rafael domina com o pé para jogar na grande área do tricolor. 22, segundo tempo em Bragança Paulista. 2-2 para São Paulo e Braga. A bolida para Rafael na grande área. Sacha pressiona Rafael, perna canhota, um bicudo, ela cai do lado esquerdo. Hurtado volta na marcação de cabeça para trás, o passe atrás com o Dineno. Errado, Lucas Barbosa, Sacha bate na marcação. Sacha tentou espirrada, cai no meio para tomar Gustavo Neves. Sai da falta, dá Lucas Barbosa na área, cortou, perna canhota, outro drible, trava a defesa. Bobadilha, corta, ela voltou pro Enzo Dias para chutar, chuta, ela bate na marcação ainda, insiste Marcos Antônio, recua, Alan Franco pro Enzo, calcanhar, Marcos Antônio chuta, a bola vai desviada, cai atrás de cabeça completa de Neno, sobra volta atrás com o time do Braga, com o zagueiro Gusmar Rodrigues, que volta com o Cleiton, que sai com o pé e domina na entrada da sua grande área. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Sai jogando o São Paulo, Enzo pelo meio do campo, vira com Bobadilha, que toca no comando para Dineno, e ele dá o passe errado, põe no pé do atacante Mosqueira do Bragantino, partiu Mosqueira, ganhou do Cedric, tá na área, ajeitou para bater pro gol, volta Ferrares e manda para arquibancada para fora, pela linha lateral. O Dineno, esse com a camisa mais escura, é do Bragantino.
Se você puder passar pro cara que tá com a camisa parecida com a tua, ajuda. Né, Paulo do Vale? Dá para confundir como um terceiro uniforme do São Paulo, esse novo uniforme do Bragantino, mas o São Paulo hoje está inteiro de branco. E o Dineno, só restou a ele pedir desculpas aos jogadores do Tricolor. Agora o Mosquera é um jogador de força, né? Mas de pouco pensamento, dá para dizer assim. Entende o que eu estou dizendo, né, cara? Ele corre bastante, ele atravessa os marcadores, mas ele pensa de maneira demorada, dá para dizer assim, né? Agora, pelo que é o jogo até agora, é um placar correto, porque o São Paulo criou muito para fazer gols e desperdiçou muitas chances. Então, o 2-2 é um placar correto pelo que é o jogo, pela eficiência ofensiva do Bragantino e pelas inúmeras chances criadas pelo São Paulo para marcar 2 gols. Acho que não vai dar pro Marcos Antônio não, né, Paulo do Vale, pelo jeito. O Alisson já está preparado aqui para entrar. 24,5 segundo tempo em Bragança. Lateral, ataque do Bragantino para cobrança. Guilherme Lopes na grande área, a bola. Hurtado na raça, chegou, travou, tá viva. Não tá não. Ela vai direto, linha de fundo em tiro de meta. É bola para jogar o time do São Paulo. A alteração é agora, Paulo do Vale. Sim, o Ferreirinha vem nessa também. Portanto, Alisson e Ferreirinha, alteração dupla de Hernan Crespo, que agora há pouco tirou o André Silva, autor de 2 gols, para colocar o Dineno. Portanto, será depois, né, da segunda nessa leva, será a terceira do Crespo. Saindo o Marcos Antônio 20, entrando o Alisson com a 25 e vai subir a placa aqui para confirmar a entrada do Ferreirinha. E vai saindo Oscar. 8, Oscar deixa o campo para a entrada do 11, Ferreirinha. Alexandre Pretzel comenta as mexidas feitas pelo Crespo no São Paulo. Eu achei que o Oscar ia jogar muita bola aqui no Brasil, viu? Tá jogando nada. Fez um primeiro tempo razoável, nada mais do que isso. E acho que a mudança é correta. Se coloca o Ferreira para jogar em cima do Hurtado, que é um mau marcador. Você tem pelo menos mais um jogador de velocidade na frente, então você vai ter o lado esquerdo com Enzo Dias e com Ferreira contra uma defesa que vaza, que é a defesa do Bragantino. E o Marcos Antônio fez um bom jogo, só saiu desgastado para a entrada do Alisson. 26 minutos do segundo tempo. Oi, PDV. E mais uma no Massa Bruta, saindo o Mosquera 30 para a entrada do 17, Vinicinho. Ele fez a mesma mudança que ele só inverteu no jogo Corinthians e Bragantino. Vinicinho começou e depois ele botou o Mosquera. Hoje o Mosquera começou e depois ele põe o Vinicinho. O Seabra não me surpreende. No ataque o São Paulo para tentar a jogada na ponta. Dineno tira a marcação com o Guzmán, dá um bicudo, ela vai no meio campo com o Lucas Barbosa. De cabeça se antecipa, toca para trás, a bola aqui pelo meio. O São Paulo já ganha essa jogada, o Alisson. A defesa rebate, a bola vai na ponta, fica com o Guzmán. Guzmán Guilherme, que dá na meia direita ainda. Na aproximação, fechando com o Gabriel, enfia na ponta. Vem a jogada por dentro, mas está marcada a falta em Sacha. É falta para o time do Bragantino, que cobra com muita pressa. Ela vai do lado esquerdo ainda para Gustavinho. Dá a Sacha, Lucas Barbosa para Sacha, passou no domínio Alan Franco, vem Lucas Barbosa, prensado, Alan Franco ganha para o São Paulo, toca na esquerda, vira a jogada, bota pela ponta para correr na velocidade, já domina e vai o Enzo Dias, tentou, e aí se lascou e perdeu, adiantou, Hurtado tomou, rolou na área, tropeçou nela quando poderia bater, e aí perdeu, o São Paulo recupera para tentar ganhar de volta o passe, na canhota essa bola para o Enzo toca para Ferreirinha, corta, sai da ponta, fecha pelo meio, já marcado, insiste, recua, dá para o Alisson, toma o tapa nas costas do Pedro Henrique, é falta marcada. O Hurtado fez um gol porque chutou, aí ele parou essa aqui e ficou pensando, nossa, o que eu vou fazer? Ou seja, ao pensar, ele se atrapalhou, é isso, Paulo do Vale? É isso mesmo, né? E aí na sequência, o Massa Bruta acaba fazendo a falta no campo de defesa. Jogo empatado por aqui, tudo igual, 2-2. 27-30, o São Paulo troca passes, bola aberta para a direita, Ferrarese na ponta, vira para a Cedric, dá Ferrarese, um bico no meio para tentar Dineno, vai na proteção para pegar, essa bola não pega não, vai Sacha, domina meio campo, Alisson chegou, bateu falta. Falta em cima de Eduardo Sacha, falta o Bragantino, cobra. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cine já. Eles vão lá para bater a falta, com o Xixi alguma coisinha ali com o Gustavo Neves. É lá do meio. E daí dá para bater direto pro gol, não dá não, Paulo do Vale? É distante, né? Mas é aquela falta ali de frente, né? Bem de frente. Então acaba virando ali, quem sabe, um convite a esse tipo de cobrança, esse tipo de falta. Conversaram bastante, hein? Conversaram bastante. Quem sabe uma jogada ensaiada.
28:30, Guilherme na bola, ao lado dele Gustavo Neves, é falta de frente pro gol do Rafael. Autorizado, levantou na grande área, a bola cruzada para fora direto. Ela vai longe do gol, tiro de meta para o time do São Paulo jogar. 21:30, segundo tempo. Alexandre Pretzel tem muito jogo. Pretzel 2-2, Bragantino e São Paulo. Placar totalmente definido. Vamos ver agora se pelo menos o São Paulo força o jogo pela esquerda com a entrada do Ferreira. Abre um pouco mais. Agora hoje, o Alan Franco eu gosto muito. Para mim é um zagueiro muito bom, faz uma das suas piores partidas pelo São Paulo. Alisson, meio campo do São Paulo, tomando o Gabriel que caiu sentado, vira o passe por dentro, toca com Bobadilha. Bobadilha e Ferrarese, mais à direita, para Cedric, pede Dineno, passe errado, Luciano tentou, domina Ferreirinha, disputa a marcação com 2, vem Dineno, rasga a defesa, a bola volta pelo meio campo, que atrás da entrada da grande área. Hurtado quem ajeita e Hurtado devolve, bola com Cleiton dentro da grande área. 29 do segundo tempo em Bragança Paulista, 2 Bragantino para o São Paulo. Lucas Barbosa ajeita muito mal, Enzo Dias pressiona, Lucas Guedes toma um tapa, falta, é falta para o Bragantino agora. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Crespo ficou bravo ali com a marcação da falta, chiou, mas a arbitragem apitou, deu uma olhadinha, ele já cruzou o bracinho, deu uma olhadinha, um sorrisinho de canto de lábio e seguiu. 29,5 segundo tempo, quando terminar, Bragantino e São Paulo, Ricardo Capriotti comanda o apito final, na ponta essa bola com Gustavinho, para trás de primeira, toca o lateral, recua, devolve a bola pelo meio, Guilherme Lopes com o zagueiro, à frente, ajeita e joga Pedro Henrique. Toque da Bandeirantes com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica marcando em Bragança Paulista. A bola rola, o relógio não para. 30 minutos, 20 segundos do segundo tempo. Placar do Cícero de Souza Marques, Bragantino, São Paulo. 2-2, Nina Gagliotti. E de olho no jogo entre Botafogo e Vitória, que acontece nesse momento no Rio de Janeiro. Segundo tempo de jogo, também 30 minutos. Se o Vitória fizer um gol, o São Paulo volta para a zona de rebaixamento. Com o empate, é o primeiro fora da zona. Falta marcada aqui atrás em cima do zagueiro Pedro Henrique. O Bragantino cobrou com pressa. Já batida, bola pro meio do campo ainda. Para Gustavo Neves que entrega do lado com o zagueiro. Vinicius já adiantado, pede a bola. Vira pela ponta Guilherme. Guilherme recua. Dá no meio para Gustavinho. Tenta Lucas Barbosa. Luciano volta, ganha pro São Paulo. Entrega atrás a jogada. Arboleda. Pé direito, levanta na ponta para ninguém do São Paulo. Ela vai saindo pela linha lateral. Reverso o Bragantino vai jogar. Vem pra Estrela Bet. Acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet simples. E num instante. Pretzel 31, segundo tempo, 2-2. Será que alguém pode dar uma bola pro Ferreira só? Só uma. Pegar a bola, levantar a cabeça e jogar no atacante. Será que alguém do São Paulo consegue pensar um pouquinho o jogo? O Dineno entrou, ele atrasou uma bola pro jogador do Bragantino e agora fez uma falta boba no meio do campo. Quer dizer, a bola não, sabe, a bola não para lá na frente. São Paulo vai e volta. E o Bragantino no momento é melhor. Bola forte em direção à grande área para ninguém. Do São Paulo sai do gol. Cleiton para pegar. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe o bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciobw.com.br. Consulte condições. 32, segundo tempo em Bragança Paulista com placar de 2-2. Sacha atrás do Lucas Barbosa, que dá pra Sacha, que deixa com Gabriel. Já Perede informa o público e a renda em Bragança, no Cícero de Souza Marques. Gustavo Neves na esquerda pela beirada do campo com o Guilherme, domina a bola, pede de volta Gustavinho. Toca Guilherme Lopes atrás com o Guzmán Rodrigues, que dá pelo meio. Gabriel, Gustavinho tentou ganhar, prendeu, quase que perde a bola com o Bobadilha em cima dele. Dá Guilherme na ponta para Vinicius, tira Cedric, manda a bola para fora. Em lateral, bola para o time do Bragantino bater. Componentes de suspensão, transmissão, direção é na Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho pode contar. Toma a frente, Vinicinho, ajeitou, bateu, prensou a Arboleda, insistiu Vinicinho para ganhar, tocou para trás a bola, Gabriel domina para Vinicinho na meia-lua, a Lucas Barbosa limpou, na área rolou para Hurtado, levanta muito alta a bola para Vinicinho, cabeceou no chão, bateu em Ramírez, fora! Ramírez de voleio da marca do pênalti. Ela passou isso aqui do travessão Paulo do Vale. Quase, né? Sempre leva perigo quando ronda a grande área do São Paulo, a equipe do Massa Bruta. E daqui a pouco vem mais duas mudanças por parte do Seabra, que quer a vitória. 6.014 pagantes para uma renda de R$236.340.
Falar uma coisa, né? A Red Bull, ela tem muito lastro financeiro para fechar o prejuízo do Bragantino, né? Porque não tem torcida. As vendas são muito baixas, né? Para você ter um investimento que você faz. Então hoje, a campanha que o Bragantino faz com o elenco e com o time que tem é simplesmente maravilhosa, mas não deixa de ser um mistério também, explicando realmente o que é o futebol. Enzo Dias para Ferreirinha, se antecipa, tira essa bola aqui atrás do Hurtado, ela vai direto, linha lateral. Agora as alterações, PDV no Bragantino. Saindo o Gui Lopes, 31, entrando o 32, Agustin Santana. E saindo também o 34, Hurtado, para a entrada do 45, Natan Mendes. Trocou os Aliás, ex-jogador de São Paulo. É verdade, trocou os dois laterais, né? Os dois cansados para colocar outros dois laterais. Gostei do Gui Lopes, ele fez um jogo muito bom no lateral esquerdo do Bragantino. Lateral São Paulo cobra essa bola pro meio. Bobadilha, tentou o Enzo ganhou, mas perdeu a bola. Tira Lucas Barbosa, chuta. Ela bate em Bobadilha, fica no meio Ramires, que já vira pelo meio. Vinicinho domina, marcado pra cima dele, vem fechando Ferrarese. Vinicinho escapa da falta, entrega a bola pela ponta. Entrega e já vira a jogada. Domina Santana aqui do lado esquerdo. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Apito final já na Bandeirantes com Ricardo Gapriotti. Assim que acabar o jogo em Bragança Paulista. 2-2 por enquanto. Lançado Ramires pela direita, volta Alan Franco de bico, toca a bola para fora pela linha lateral. No Cícero de Souza Marques, a bola rola, o relógio não para. 11h15 da noite, marcando o quinto sinal. Bandeirantes, hora de Brasília. São 35 do segundo tempo em Bragança. Na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bragantino, São Paulo. 2-2, Nina Gagliotti. 37 da segunda etapa em Lima, o Aliança vai vencendo o Grêmio 2-0, resultado muito ruim para o tricolor gaúcho. E curiosamente é o mesmo placar de Once Caldas e Bulu Bulu. Once Caldas vai vencendo também por 2-0 pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Gustavinho toma, Vinicinho pela esquerda, adiantou, caiu, não teve a falta, a defesa tira, Dineno vai, Ferreirinha fecha na esquerda, estica o pé, não tira, Pedro Henrique, a bola vem levantada, fica no meio do campo, vai chegar Luciano, protege bem, sai na primeira jogada, dribla e contusão muscular, Luciano. Contusão muscular, sentiu e deixa a bola que vai para fora pela linha lateral. São Paulo tem mais duas para fazer, vai ter que queimar do Luciano. Muscular, domina a bola e nem consegue seguir na jogada, Paulo do Vale e Luciano. E já vejo aqui o Rodriguinho na movimentação do banco de reservas e mais um, então o Crespo vai aproveitar essa questão do Luciano ruim, aparentemente, para mexer duas vezes na equipe do São Paulo. Já o Sabino também, o Sabino tá nessa. O departamento médico do São Paulo tá cheio. Nossa Senhora, nossa Senhora, é um mistério, viu? O Luciano queria continuar no jogo, agora não dá, porque o Gabriel deu um sarrafo nele no meio campo. Agora acho que machucou de vez. Teve cartão pro Gabriel, PDV? Teve sim, cartão amarelo pro Gabriel, portanto camisa 6, e vai mexer o São Paulo daqui a pouco mexe o São Paulo. Vou te falar, viu, o Gabriel é um mistério, o Inter dispensou ele, não quis renovar com ele. O Gabriel hoje jogaria fácil, na minha opinião, no Santos e no São Paulo. Mas fácil. Volante dos bons, exatamente. Ali, aquela proteção bem feitinha. Fácil. Eu acho até que jogaria em mais times, viu? Com o nível que a gente tem aqui. É que eu tô falando dos nossos aqui, perfeito? Tá, verdade. No Grêmio jogaria também. Dineno na direita, bota Cédric, olha pra área, levantou pro gol, muitota pra Ferreirinha, de cabeça a defesa tira aqui atrás, Natan, rebote volta pro São Paulo, Alisson pra grande área, rebate de Borinho, Pipico tira Pedro Henrique, cai no meu campo, Alan Franco com Sacha, Alan Franco de cabeça, dá na canhota, Ferreirinha, marcado o bico da grande área, prendeu, protegeu, chama a bola, limpa mais um pra cruzar, levantou pro gol, carrinho do Natan pra escanteio tricolor na esquerda, Paulo do Vale. O detalhe é que o Luciano pediu pra esperar, né, por conta do escanteio, pediu para esperar. A placa já subiu ali, confirmando primeiro a saída do Alan Franco, 28 para a entrada do 15, Rodriguinho. E agora sobe a placa para confirmar a saída do Luciano com a 10. Não teve o pedido atendido, deixa o campo Luciano 10, entra Sabino 35. Trocou duas agora o Crespo. Ouvir daqui a pouquinho o Alexandre Pretzel. Caminhamos para 38. Luciano sai. Quis continuar, mas está muito cansado.
Pretzel, mexidas feitas pelo Crespo no São Paulo 2-2. Tomara que não seja nada grave, né? Então, vai no escanteio. Escanteio, Rodriguinho Grandão foi lá na entrada da grande área. Enzo Dias levanta essa bola pra dentro, 2-2. Enzo na cobrança, segunda trave de cabeça, tira aqui atrás da defesa. Natan rebate, ela volta pro Alisson. Alisson toca pelo meio do campo, já bota essa bola com Cédric Soares. Enzo pediu, Cédric botou no comando de cabeça, Sabino, uma casquinha pela ponta pro próprio Enzo, vai no fundo, descendo na marcação, recuado, toca atrás Enzo, dá a Ferreirinha, por dentro, virou Rodriguinho com Bobadilha, na direita essa bola, Ferrarese, na área a bola, para chegar Ferreirinha, prensado de cabeça, ela vai na mão do Cleiton que defendeu. Na sorte ela vai em cima do goleiro do Braga, Paulo do Vale. Na boa assistência do Ferrarese, né? Porque viu o Ferreira do outro lado da grande área aparecendo como fator surpresa. Ele não é alto, é o Ferreirinha, mas mesmo assim consegue a cabeçada a meia altura em cima do Cleiton, que faz a defesa. O São Paulo quase marca o terceiro por aqui. Os treinadores gostam do Rodriguinho, né, PDV? Eu acho que ele pintou bem, mas... certo, não tem tanto espaço assim. Eu não colocaria o Rodriguinho, eu colocaria o Lucas Ferreira. Talvez o Crespo ainda não conheça o Lucas Ferreira, que está no banco para tentar ganhar o jogo. Sei que o empate não é ruim, mas você ganha, você dá uma respirada gigantesca, até porque o Vitória está empatando com o Botafogo. Então eu não faria essa mudança do Rodriguinho. E o Alan Franco eu cheguei a dizer, né? Para mim estava fazendo um dos piores jogos. Eu acho ele um baita no zagueiro, mas hoje estava mal. Sacha inverteu para a direita, para correr Natan, liberdade com o lateral, chegando aos 40, marca Enzo, Natan para trás dessa bola para Ramires, pressão do Alisson, devolve a bola no meio, toca Ramires, Pedro Henrique com Gabriel, devolve a bola, Pedro Henrique, por dentro, Sacha domina mal, Sabino corta, dá pela meia esquerda ainda para o São Paulo pegar, Rodriguinho escapa, tenta chamar as faltas, Sacha em cima, agora desistiu Sacha, marca Pedro Henrique, Rodriguinho na lateral do campo, dominou, tentou, ganhou, prende a bola e vira bem por dentro, o menino vira com Bobadilha, dá uma caneta aqui no meio do primeiro marcador, depois da frente a sequência, toca com o braço Bobadilha, ele comete a falta, chutam pra frente a bola, chegou bicando o Rodriguinho, a falta marcada pelo árbitro do jogo, Alex Stefano. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Em Bragança, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio do segundo tempo. Na Bandeirantes, na maior rede de rádios do Brasil, as emoções do Brasileirão. Na 14ª rodada, 2-2, Bragantino e São Paulo, Nina Gagliotti. Hoje mais cedo, o Palmeiras empatou com o Mirassol 1-1, Corinthians venceu o Ceará 1-0 e o Santos com gol de Neymar venceu o Flamengo na Vila Belmiro também 1-0. A repercussão e as coletivas de todas essas partidas daqui a pouquinho no apito final. Lateral ataque do Braga, tem pressa para cobrar Natan Mendes na direita, além da metade do campo. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Na direita essa bola, Vinicinho tentou driblar, Enzo vai na bola, Vinicinho comete a falta, é falta o Bragantino, aliás do São Paulo cobra na esquerda na sua defesa. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com o Alexandre Marques nas imagens, no digital está Guilherme Maciel. Bola atrás com o São Paulo, trocando passes, Bobadilha, entrega do lado para Ferrarese, enfia na ponta, sobe de cabeça, tira Guzmão de cabeça, a bola vai direto, linha lateral, 41-30, com tantas alterações, paralisações, o jogo vai até uns 52, mais ou menos. Daqui a pouco o São Paulo fica satisfeito com esse ponto. Eu sou um cara implicante, viu? Sempre sei. Agora, Vinicinho, né? Põe Vini em alguma coisa, certo? Ó, Ferreirinha na área, ó. Pra trás, Alisson de frente, bateu no pé do zagueiro, botou a sobra, chutou Bobadilha. Pra fora, tem desvio. Rodriguinho chutou por último. PDV, escanteio São Paulo. Na boa chegada, né? Pelos pés do Ferreirinha. O Alisson tentou primeiro, depois o Rodriguinho. O Cleiton acompanhou. Bola com desvio. Escanteio São Paulo. Alisson na bola. 42,5. Alisson cobra o escanteio pro tricolor. Atrás da vitória o São Paulo. Alisson cobra curto o escanteio na esquerda. Pra Ferreirinha, bico da área. Tentou driblar, perdeu. Vai ganhar essa bola o Vinicinho. Vai no atacante para ajudar. Enfia pela ponta, o passe curtinho, quadrado, passe errado. Recupera o São Paulo, Enzo Dias toca, dá Ferreira pela ponta, Sabino volta a bola pra Ferreira, vai no fundo, Natan, o carrinho toca a bola pra fora pela linha lateral. Pretzel, 43, você ia dizendo o que mesmo? Pretzel 2-2. O Vinicinho, sabe, muda um pouco desse nome, porque ele é um jogador muito, muito frágil. Coloca um outro nome também, sabe? Se valoriza um pouco em campo. Agora, o São Paulo tem condição de ganhar o jogo do Bragantino. É a segunda bola que o Ferreira recebe.
Aí é que tá o detalhe. Tá sendo pouco efetivo, por quê? Porque tá sendo pouco acionado. Agora ele partiu do lado direito para fazer a jogada. Ó, mais uma conclusão. Então, pelo menos, o São Paulo dá uma respirada e tira o Bragantino do campo de ataque do próprio time mandante. Então o jogo tá meio que desenhado pro empate, mas eu vejo o São Paulo ainda em condição de ganhar o jogo. 43,5. Sabina quem ajeita aqui do lado esquerdo do São Paulo, que domina, já passa pelo meio do campo, enfia pelo comando, corta-luz feito, o Rodriguinho deixou passar, Alisson calcanhar tentou do lado esquerdo pro Enzo, bico da grande área, dá para Ferreira de volta, lado esquerdo, 2 em cima, parou, encarou o Natan, chamou pra finta, levantou no gol muito alto, a bola fica na grande área, a sobra volta sendo do São Paulo com o Alisson, cabecinho no bolo, Rodriguinho fecha no peito, ajeitou, bateu de Neno pro gol, mandou pra fora. No que ajeita, vira e manda longe do gol, Paulo do Vale. Ele tava esperando esse tipo de bola, né? Ele consegue, faz bem o domínio, o giro rápido, mas a finalização acaba subindo demais. O Cleiton apenas acompanhou. O São Paulo quer se manter no ataque por aqui. Nada contra o Dineno, mas eu não teria tirado o André Silva. O André Silva empatou o jogo, ele tirou o André Silva. Eu não teria tirado. A menos que tenha pedido, mas não pareceu pediu para sair. Saiu correndo. Ele tá em pé até, saiu correndo e tá em pé no banco. 44,5. Vem aí os acréscimos em Bragança, 2-2. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser a Sil, a mais premiada no Brasil. Se a Sil pode confiar. Ferreirinha do lado esquerdo, recua a jogada, Rodriguinho de volta, a bola para Ferreirinha, dá para Rodriguinho no fundo, para a grande área, bola de cabeça, costa aqui atrás, Guzmán, tira a defesa e vem contra-ataque, Vinicinho tenta no contra-ataque, com quase 45, quanto PDV de acréscimos? 5. Bola por dentro para Gustavinho, na direita, lateral do campo, bola muito forte para chegar pela ponta, Lucas Barbosa bate pro gol, prensada, fica em campo, não fica, a bola vai direto pela linha lateral, ela toca no Enzo Dias, iremos a 50. Final de jogo é dramático em Bragança Paulista, no Cícero de Souza Marques. Braga ataca na para fora da grande área, essa bola, para trás o passe, Gustavinho, Ramires, Gabriel, para Ramires na grande área, chega primeiro, tira a Arboleda. Volta Lucas Barbosa pro gol, cruzamento de cabeça, tira aqui atrás o Sabino, rebate, Gabriel de cabeça, ajeita para trás a bola para Gustavinho, virou bem, tentou girar, chama a falta, prendeu, girou, tocou no fundo, dá Lucas Barbosa, linha de fundo para Natan, para cruzar, levantou pro gol, defesa descia, a bola cai na grande área, fica do outro lado, Sacha quem bota no peito, o bico da grande área para cruzar pro gol, levanta pro gol, a bola carimba, defesa aqui atrás, ela bate na cabeça do Ferrarese, volta a sobra ainda com o Lucas Sacha, domina marcado da ponta, vai recuar, devolve a bola, Gabriel para trazer como entregando com o zagueiro Guzmán, 1 minuto além do tempo, 46, iremos a 50, domina pela ponta, Sacha recebe a jogada, vira pela beirada do campo ainda, prende a marcação, ele prefere devolver, começa, volta a bola Santana toca com Guzmán Rodrigues que vira a bola com Pedro Henrique, final de jogo em Bragança Paulista, 2-2, Natan pela ponta, tomou porrada no Enzo, vantagem, ganha Lucas Barbosa, o biquinho na meia direita, pula aqui atrás, bobadinha, bola na sua, fica pro São Paulo ainda, para chegar pela ponta ainda, não sai contra-ataque, a bola fica lento aqui atrás com o São Paulo, toca na ponta, Cédric Soares, enfia pro comando, bola pela beirada do campo ainda, dá o esticão, Alisson fecha na ponta, prendeu, protegeu o Pedro Henrique, a bola não sai, vai saindo agora, sai devagar, em linha de fundo, em tiro de meta para o Bragantino, vem aí apito final, com Ricardo Capriotti na Rede Bandeirantes de Rádio, sai jogando o Braga aos 47, Augustinho Santana para trás, domina e volta a bola com Guzmán Rodrigues. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. 47, bola aqui atrás com o Cleiton entrega de pé direito, essa bola para direita ainda com o Natan Mendes, vai embora o lateral direito, dá uma olhadinha para o ataque, São Paulo todo recuado, Natan enfia no meio ainda para botar no ataque, prende a jogada, Gustavinho Ramires que dá com Sacha, domina na meia direita, já toca com Gabriel, passa na ponta, vai chegar com o Lucas Barbosa desse lado, com Agostinho Santana, Gabriel de volta na primeira bola, Ferreirinha travou, tomou espirrada na volta, meio campo ainda com o Bragantino, Pedro Henrique, que toca na canhota com Guzmán domina, enfia para o comando, desvia a defesa, volta, tira Rodriguinho na prensada, recua, toca para trás ainda, Cédric na grande área, ajeita, pede Rafael na pequena área, Cédric vai direito, um bico, toca à frente, errado o passe, Agostinho Santana ganha, mas muito mal, trava a defesa do São Paulo, Rodriguinho já ganhou, vai tentar o contra-golpe, bola aberta na ponta, Ferrarese vai na bola, atropela no cai, pede a falta, a arbitragem dividida, não deu a falta não, toma a frente Agostinho Santana, dá no fundo, pediu Guzmán Rodrigues, Vinicinho, na ponta, o passe, cruzamento na grande área, trava a defesa para trás, desvia de cabeça, toca pra fora, Cédric,
Que pressão do Bragantino, PDV! Impressionante, né? E segue no ataque o Massa Bruta. É impressionante olhar que o banco do São Paulo tá todo mundo tenso nessa reta final de jogo. Cedric deu um balão, tocou no ataque, a bola volta pela beirada da esquerda ainda com a Santana, com Santana, domina Augustinho Santana, dá Pedro Henrique, vai bater, ajeitou, um canhão! Bandeirantes, o canal do esporte. Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 48:30, o jogo vai a 50. Alexandre Pretzel. Pontinho tem que ser muito comemorado pelo São Paulo, hein, Pretzel? Não, impressionante em que nível que nós estamos com o São Paulo. A gente está alertando, né? A torcida está muito preocupada. Você vê a reação do Lucas Moura. O Lucas Moura, quando sai o segundo gol, gol de empate, ele coloca as mãos no rosto, levanta as mãos pro céu, é exatamente isso, agradecendo ao Santos, certo? Todos os Santos pelo São Paulo têm empatado o jogo. Então é o seguinte, olha a pressão e olha o desespero que tá o elenco do São Paulo comemorando um empate contra o Bragantino. Dá pra ter ganho, se for. E o Diné, né? Nossa senhora, o Diné errou tudo até agora. Por quê? Porque ele tirou o André Silva e não deveria ter tirado depois o gol de empate. Quem joga mais, o Diné ou o empresário dele? É uma boa pergunta. Mas sabe que ele teve uma lesão muito grave, o Canhão. Ele era um bom centroavante. Mas no Cruzeiro não foi bem. E o São Paulo contratou porque ele não tinha feito 7 partidas ainda no Brasileiro e estava disponível no Cruzeiro. Vai acabar o jogo, o Bragantino ataca, não há tempo, terminou em Bragança Paulista. O São Paulo comemora esse 2-2 como se fosse uma vitória. Termina Bragantino e São Paulo 2-2. Ele está de volta. Alô, alô, Ricardo Capriotti. Fala, Canhão, vamos lá, porque agora é hora de falar desse empate do São Paulo. E a gente vai tratar aqui no apito final esse jogo e os outros todos que tivemos na noite dessa quarta-feira. Antes de abrirmos o apito final, vamos escolher também o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Vamos à visão da reportagem Bandeirantes no gramado do Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista. Me fala aí, PDV, o que é que você tá vendo, o que é que tá rolando? Tá mais aliviado aí o banco do São Paulo, PDV? É, jogo muito tenso na reta final, né? E o banco do São Paulo realmente aqui prendendo a respiração a cada ataque do Massa Bruta na reta final. Depois daquele chute do Pedro Henrique, né, sem direção, o pessoal ficou mais aliviado. E é esse o clima, viu, Capriel? Os jogadores do São Paulo se cumprimentam, não dá pra dizer de euforia, mas de alívio. Agora a torcida canta aqui, ó, vamos ouvir, ó, não é mole não, virou obrigação. Vamos ver aqui, ó. Virou ganhar do Corinthians, algo do tipo. É isso aí, é que eu não posso traduzir, falar exatamente o que canta a torcida do São Paulo, que tem toda a coisa da rivalidade. Mas, de uma maneira formal, eles cantam o seguinte: ganhar do Corinthians virou obrigação, jogo sábado, 9 da noite, no Morumbi, Capriotti. Já vai ser um jogaço, né? O Corinthians vem de vitória, a gente vai falar disso daqui a pouquinho contra o Ceará. São Paulo empata fora de casa contra o Bragantino, que, convenhamos, não é um resultado ruim, mas na atual situação do São Paulo, é um pontinho só, né? E não é disso que o São Paulo precisa nesse momento. Mas o Pretzel vai explicar isso já já. Antes de abrirmos o apito final, vamos escolher o melhor em campo. Craque Estrela Bet Bandeirantes, de Bragantino 2, São Paulo também 2. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Pretzel, me conta quem foi o melhor em campo. Craque Estrela Bet Bandeirantes. Vai, Pretzel. Eu não teria tirado, né? E acho que o Crespo, eu fiz até uma figura, viu, Capri? Imagina o Crespo fazendo 2 gols num jogo, sendo o melhor jogador do time dele. Vamos supor, o Crespo estava na Inter de Milão. Aí ele empata contra o Milan, 2-2, faz o gol. E aí o Ancelotti vai lá e tira o Crespo para botar o Pretzel, por exemplo. Não teria sentido, né? Hoje o André Silva estava bem no jogo, empatou a partida e o Crespo tirou o André Silva para botar o Dineno, que não fez nada. Então merecia ter ficado até o fim. O personagem do jogo de São Paulo, André Silva, o melhor em campo. André Silva, quem diria, hein? Olha ele aí, 2 gols, o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. E agora sim, no apito final, a gente vai falar muito mais desse empate entre Bragantino e São Paulo no
no Cícero de Souza Marques. E claro que as informações do Palmeiras no Allianz Parque, do Corinthians lá na Arena Castelão e do Santos na Vila Belmiro. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Marcos Antônio entrega com Cédric Soares. Pé direito no comando para Luciano nas costas da marcação. Tenta fintar atrás o passe. Oscar no peito domina. Lança de volta Luciano. Bico da grande área. Bateu para André Silva de cabeça no canto. É gol. Gol! Jogada pela direita com Oscar e Luciano. Luciano levanta na cabeça do André Silva. Se antecipa a marcação, um leve desvio. Cleiton fica imóvel. Assiste a bola entrar. O tricolor faz 1-0. Gol de cabeça de André Silva. John no escanteio levantou pro gol de cabeça. Bobadilha rebate, a bola volta para a direita. O próprio John domina. Tá na área. Levantou pro gol, toca para trás. A defesa corta aqui atrás da marcação com Bobadilha. Volta Guilherme Lopes, levantou no campo do Rico de cabeça, gol! Gol! É do Bragantino! É do zagueirão Gusmão Rodrigues! Devolução na esquerda com Guilherme Lopes colocando na grande área. O zagueirão sobe à frente do próprio companheiro. Sobe à frente do Pedro Henrique. Manda pra dentro do gol do São Paulo. Para empatar o jogo aos 42,5 do primeiro tempo em Bragança Paulista. Gusmão Rodrigues de cabeça. O Bragantino também pro São Paulo. Rafael João no meio de 3. Já sai, enfia a bola pra direita. Linha de fundo. Hurtado no comando do Lucas Barbosa. Na área pra fazer. Mosqueira chegou, vem Sacha. Bola voltou, Hurtado, desviado, bola entrou, é gol! Gol! É do Bragantino! É do lateral Andrés Hurtado, um canhão da entrada da grande área. Ela bate em Alan Franco e vai no canto direito. Rafael tava na bola esperando ela passar no meio do caminho. A perna de Alan Franco desvia o chute de Hurtado. O Bragantino faz 2-1 no começo do segundo. Marcos Antônio na grande área bateu, vai desviada na segunda trave. Luciano bicicleta para trás. André Silva na costa, ajeitou, bateu pro gol. Gol! Gol! É do São Paulo! De novo André Silva!
na jogada com o Marcos Antônio pela canhota, cruzar para a grande área, um desvio na segunda trave, Luciano de bicicleta, manda para dentro, André Silva põe na coxa, chuta, prensada, em cima da linha, o Tado tentou tocar de cabeça, não conseguiu, muito alta a bola. Tá aí o Rogério Assis e os 4 gols do placar do Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista. Bragantino 2, São Paulo também 2. Já vou ouvir o Alexandre Pretzel, mas eu falo pra você aqui, chamo sua atenção já no apito final, tudo da vitória do Corinthians sobre o Ceará por 1-0, do empate por 1-1 entre Palmeiras e Mirassol e da vitória do Santos com o gol do Neymar contra o Flamengo na Vila Belmiro por 1-0, é isso mesmo. Então, vamos com a Nina Gagliotti, que vai atualizar a classificação do Campeonato Brasileiro após os jogos dessa noite. São Paulino é importante, hein, São Paulino? Situação do São Paulo aí lá embaixo na tabela. Então vamos lá, o Santista dá uma respirada aí com a vitória e 3 pontos. Vamos lá, Nina, como é que ficou a classificação após os jogos dessa noite? Teve mais jogo hoje também, não é? Sim, teve mais um jogo do Campeonato Brasileiro hoje, Botafogo e Vitória, empate 0-0 no Newton Santos, resultado que foi bastante importante para o São Paulo. Mas vamos à tabela de classificação, um empate triplo na liderança, Flamengo, Cruzeiro e Bragantino, todos com 27 pontos, o Bahia tem 24 na quarta colocação, o Palmeiras em quinto tem 23, mas tem 2 jogos a menos, vale lembrar. Botafogo fechando o G6 com 22 pontos. Aí vem o Fluminense com 20, o Atlético Mineiro também com 20. O Corinthians, que venceu, tem 19 pontos na 9ª colocação. Abaixo dele o Ceará com 18 e o Mirassol na 11ª posição também com 18 pontos. O Grêmio, que foi derrotado hoje na Copa Sul-Americana, tem 16 pontos até aqui. Na 12ª posição, o Santos, que venceu o Flamengo, 13º, 14 pontos, assim como o Internacional. Vasco da Gama tem 13. O São Paulo também tem 13, nesse momento é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Z4 do Brasileirão. O Vitória tem 12 pontos, Juventude tem 11, Fortaleza 10 e o Sport apenas 3. Muito bem, aí os números do Campeonato Brasileiro com a Nina Gagliotti atualizando aqui depois da 14ª rodada quase finalizada, né? Tem mais jogos aí da 14ª rodada, mas esses são os números atuais e o São Paulo passa a ser então o primeiro time fora da zona da degola, 1 ponto só acima do Vitória, que tem 12 na 17ª posição, São Paulo então em 16º agora com 13 pontos. E não é, se não tivesse esse pontinho aí, Pretzel, deixa eu ver, se não tivesse esse pontinho, ia estar na zona do rebaixamento. Chegou a entrar na zona quando o Bragantino fez 2-1. Estaria na zona do rebaixamento o São Paulo, se não fosse esse gol do André Silva, que tira o time momentaneamente da zona da degola. Vamos lá então, Pretzel, explicando aí pro torcedor do São Paulo como foi o jogo, como foi esse empate, o que é que aconteceu em Bragança Paulista, Bragantino 2, São Paulo 2, Pretzel. Tenho certeza, Capri, se eu perguntasse para 100 torcedores do São Paulo, talvez 96 concordassem comigo, se eles aceitariam um empate antes do jogo em Bragança Paulista, na diferença de pontos de um time pro outro. Atenção, o Bragantino está 14 pontos à frente do São Paulo. 14 pontos. E nós nem chegamos no final do primeiro turno ainda. Isso mostra muito o que é a campanha do São Paulo, o que é o elenco que o São Paulo tem, o que é a diretoria péssima que o São Paulo tem, certo? Trocou o treinador, demorou para trocar, eu acho. Eu acho que o Luiz Ubeldia não é um mau treinador, mas ele estava numa má fase, né? O time praticamente não tinha mais nada com ele como técnico e trouxe de volta o Crespo, que é um treinador que gosta do esquema 3-5-2, e estreou contra o Flamengo novamente. O jogo de sábado foi um amasso, o São Paulo escapou de uma goleada histórica se não fosse o goleiro Rafael, e começou mal o Crespo, só que em 2 dias ele deu uma ajustada no posicionamento do time. Hoje a equipe foi bem mais ativa, ele tirou o Pablo Maia, que realmente é um jogador que depois de 2 lesões perdeu um pouco da sua embocadura, do seu brilhantismo técnico, sim, porque ele é um bom jogador tecnicamente. O Alisson foi muito mal no sábado, ficou no banco hoje, deu lugar ao Bobadilla, que fez um bom jogo. Marcos Antônio e Bobadilla hoje não foram mal, os 2 volantes foram bem. O Cédric, mais uma vez, deixou a desejar.
O São Paulo liberou o Moreira para o Porto, meu caro Ricardo Capriotti, um lateral direito de qualidade da base do São Paulo. Liberou o Moreira para o Porto para antecipar a vinda do lateral esquerdo Wendel, que não consegue jogar. Hoje, mais uma vez, ficou no banco e não entrou. E quando entrou com o Zubeldia, mostrou uma queda física e técnica gigantesca. Então, assim, o Crespo está vendo agora o elenco que ele tem na mão. Obviamente, está esperando por reforço, mas não há dinheiro. Chegou o chileno Gonzalo Tapia, que é um jogador que apareceu muito bem, mas que estava na reserva do River, sem ser muito aproveitado, no mesmo caso do Enzo Dias. Aí o São Paulo aproveitou uma oportunidade, foi lá e contratou, porque o jogador tem condição de contratar. Barato, praticamente sem custos, e um cara que não vem jogando no seu time de origem, só assim para contratar. Mas eu imagino que o Crespo espere por jogadores de mais qualidade. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu hoje um bom resultado. Eu estou falando tudo isso para concordar e admitir que o empate em Bragança Paulista, na situação que o São Paulo se encontra, claro que é um bom resultado. Ah, mas o São Paulo saiu ganhando e perdeu chance de matar o jogo no primeiro tempo. Perdeu, mas aí é a fase do São Paulo. Bola passa na frente da área, não entra ninguém para tocar a bola para dentro. Até o André Silva perder o segundo gol no primeiro tempo, o São Paulo tinha feito 1-0 aos 10 minutos e estava dominando o jogo. Teve duas oportunidades, uma com Enzo Dias e outra com o próprio André, para matar o jogo, e aí não conseguiu. O Bragantino, numa jogada muito boa no final do primeiro tempo, num cruzamento do Guilherme Lopes, maravilhoso cruzamento, empatou com o Guzmão aos 42 da primeira etapa. Mas o primeiro tempo foi do São Paulo. Só que depois desse gol do Bragantino aos 42 do primeiro tempo, teve 3 escanteios consecutivos e o São Paulo pareceu que sentiu demais, pareceu que estava terminando o jogo. Ficou apavorado, todo mundo dentro da área e quase que o Bragantino virou o jogo. No intervalo, o que aconteceu? O Crespo voltou com a mesma formação. Ele só foi mexer no time aos 20 minutos da segunda etapa, com a entrada do Dineno no lugar do André Silva. E é aqui que eu quero entrar. Primeiro, que o São Paulo voltou muito mal para a segunda etapa. A 1 minuto, o Sacha chuta e o Rafael faz uma bela defesa. E logo em seguida, com 6 jogadores do São Paulo dentro da área, o Hurtado, num bate-rebate, lateral fraco na marcação, mas bom de apoio, chuta, a bola desvia no Alan Franco. Ela ia fora a bola, né? Desvia e mata o goleiro Rafael, para o Bragantino fazer 2-1 aos 3 do segundo tempo. Aliás, o Alan Franco, que é um zagueiro que eu gosto muito, para mim o melhor zagueiro do brasileiro aí nos 2 últimos anos, mas esse ano ele não tá legal. Essa volta depois da parada, ele não foi bem contra o Flamengo e hoje foi muito mal. Tanto é que ele foi substituído pelo Sabino tarde, aos 38 da segunda etapa. Então, o segundo tempo começou praticamente 2-1 para o Bragantino. Aí o São Paulo foi para cima, o Crespo, para mim, demorou para mexer e tirou o André Silva. O André Silva empata o jogo aos 18 do segundo tempo, mas ele pega e tira o André Silva em seguida. Aí eu achei que ele errou. Deixa o cara. Ah, mas ele tá desgastado. Não, deixa ele até onde aguentar. Porque parece que a noite era dele. Foi o principal jogador do São Paulo no jogo. E eu gosto dele, viu? Eu sempre elogiei a contratação do André Silva. Ele veio mal contra o Flamengo, não vinha bem antes da parada, mas eu acho que é um jogador bem útil, viu? E pode sim, na minha opinião, ser um reserva para o centroavante Caleri, que só deve voltar no final da temporada. Aí ele tira o André Silva e põe o Dineno. O Dineno foi o pior jogador em campo. E ele não é tão, não é tão, como é que eu posso dizer? Eu não quero dizer tão ruim. Ele não é tão atabalhoado como ele foi. Ele errou tudo, dos 20 minutos do segundo tempo até a reta final. Então é o seguinte, você tira o André Silva, teu melhor jogador, e coloca um centroavante que não te trouxe nada. Aí depois o Crespo colocou o Ferreira e também colocou o Alisson, porque o Marcos Antônio saiu muito desgastado, fez um bom jogo. O Alisson entrou para fechar o meio. E o Oscar, em mais um jogo discretíssimo, tá jogando nada o Oscar para mim, realmente abaixo do que a gente esperava, saiu para a entrada do Ferreira. Só que, ainda que tenha entrado o Ferreira, o São Paulo demorou para atacar, demorou para ser efetivo no ataque, e aí o Bragantino cresceu no jogo e na reta final o Bragantino teve mais chances de fazer 3-2 do que realmente o São Paulo conseguiu uma vitória. Então, em linhas gerais, por tudo que está representando o campeonato, para a crise técnica que o elenco atravessa, para a falta do Lucas Moura, que precisa voltar e deve voltar no jogo contra o Corinthians, e para a chegada de um novo treinador que está indo para o que foi para o seu segundo jogo, o empate caiu do céu. O empate foi um grande resultado, ainda que no primeiro tempo o São Paulo pudesse ter matado o jogo, meu caro Ricardo Capriotti. Muito bem, Pretzel. Eu vou antecipar contigo aqui o nosso gabarito, porque já hoje nós temos muita coisa, hein? Hoje tem material do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Os caras botam um jogo tudo junto, aí tudo num dia só, não é? Ótimo, a gente agora adora
Mas temos que atender todas as torcidas. Então, já todo o trabalho da reportagem Bandeirantes. E eu quero então saber do Paulo do Vale qual é a situação lá para ouvirmos o Hernan Crespo, que está dando uma caprichada aí no portunhol, né? Tá se esforçando. É bom, já na primeira passagem ele já se esforçava no português. E hoje a gente vai ouvir aí o Crespo explicando esse empate do Tricolor. Qual é a situação aí em Bragança, hein, PDV? A gente está aqui, Capri, no aguardo do Hernan Crespo e ainda sem saber também se teremos zona mista por parte dos jogadores do São Paulo. Mas o Crespo, daqui a pouco, já está chegando por aqui, viu, Capri? Boa. Posso abrir o gabarito aqui com o Pretzel? Pode. Então, vamos lá. Hora de gabaritar. Bragantino 2, São Paulo também 2. Vem aí as notas da partida. Vamos lá, Michel Lopes. Gabarito do jogo. E já pode subir o hino do Bragantino. Nota do goleiro Cleiton, vai, Pretzel. Ele é chama-gol. Ele toma uns gols assim que ninguém imagina, né? O Lucão foi o melhor em campo contra o Corinthians. Aí o Seabra traz o Cleiton de volta, né? 5. Entendo, né? Tem essa coisa aí da titularidade, do tempo. Falamos sobre isso depois do jogo contra o Corinthians, né? Pelo que o Lucão jogou e pelo que o Cleiton a gente já conhece do Cleiton não entrega mais do que isso, né? Cleiton é um goleiro nota 6. Eu teria dado uma continuidade aí pro Lucão também, viu? Falei assim que saiu a escalação. Repita a nota do Cleiton. 5. Andrés Hurtado. Bom no apoio, mas deficiente na marcação. Fez o gol, 6,5. Saiu pra entrada do Natan Mendes. Sem nota. Pedro Henrique. 6. Guzmán Rodrigues. Fez o gol, 7. Guilherme Lopes. Belíssimo cruzamento e um bom apoiador, hein? Precisa melhorar um pouquinho na marcação, mas eu tenho notado, eu tenho prestado atenção, é um bom jogador. O Juninho Capixaba hoje estava suspenso, o Guilherme Lopes é um bom reserva e jogaria em alguns times da Série A, viu, como titular. 6,5 para o Guilherme Lopes. Santana entrou no lugar dele. Sem nota. Gabriel, jogaria em vários times da Série A. 6,5. Fabinho. 4. Foi embora para a entrada do Eric Ramírez. 5. John, uma pena que tenha saído machucado, um dos melhores do time, 6,5. Tava bem o John mesmo, viu? Bom, muito bem. O Gustavinho entrou no lugar dele. A diferença é gigantesca, 4. Lucas Barbosa, 5,5. Eduardo Sacha. 5,5. Henry Mosqueira. 5. Foi embora para a entrada do Vinicinho. Nossa, 4. Vinicinho. Muda o nome, né? Por que não bota Vinícius, né? Sabe? Vinícius. Vini alguma coisa. Qual é o sobrenome dele? Arruda. Vini Arruda, certo? Agora, Vinicinho não. Não dá, Vinicinho Gustavinho, não dá. Vinicinho, Fabinho. Tudo bem, mas o Fabinho tem 200 Fabinho, né, Gabriel? Vou começar a te chamar de Ricardinho. E a nota do Fernando Seabra, o técnico do Bragantino? 6. Agora pode subir o hino do Tricolor aí, Michel. E a nota do goleiro Rafael? 6,5. Ferrarese? 5. Arboleda? 6. Melhor zagueiro hoje. Alan Franco? 4. Jogo fraco dele hoje. Eu gosto dele. Fraco hoje. Saiu para a entrada do Sabino. O Sabino entrou numa confusão ali, mas não teve, entrou frio no jogo no momento decisivo. 5 do Sabino. Cedric. Bom primeiro tempo, sumiu no segundo tempo. O tal do lateral atacante, né? O São Paulo deu 3 anos de contrato para ele, cara. 3 anos de contrato para ele. Pro Cedric e liberou o Moreira pro Porto, né? 5 pro Cedric. Marcos Antônio. 6,5. Bom jogo do Marcos Antônio. Saiu para a entrada do Alisson. 5. E o Alisson, hein? Que coisa, hein? Muda o treinador, né? Começa a mudar treinador. O treinador
observa, daqui a pouco muda jogador. Ninguém tem lugar adquirido, né, Capri? Ninguém. Não, mas o Alisson tinha que ser titular do time do São Paulo, mas ele não tá mostrando isso, né? Não, contra o Flamengo ele foi amassado. Né? Em tese, ele era o cara pra estar aí dominando esse meio de campo, mas não tá jogando, né? E outra, não fez falta hoje. Bobadilha, bom jogo do Bobadilha, 6. Oscar. 5. Oscar, hein? Põe em duas colunas, põe em duas colunas o quanto que ele ganha e o quanto que ele tá entregando. O futebol é assim. Mas tem história no São Paulo, o jogador de Copa do Mundo, tudo isso é verdade, certo? Mas o futebol que ele tá jogando é um futebol muito abaixo, muito abaixo. O Oscar em nenhum momento, nessa volta dele ao São Paulo, fez um jogo como protagonista, né? Talvez contra o Náutico lá em Recife, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Lembra? Foi um jogo na chuva e tal, que ele jogou solto e assumiu o jogo, mas foi o único também. Aquela famosa relação custo-benefício do Oscar. Terrível. Hoje é custo 85%, benefício 15%. Ferreira entrou no lugar dele. Pouco acionado, 5. Enzo Dias. Enzo Dias perdeu um gol, hein? Mas fez um primeiro tempo muito bom, cansou no segundo. E é óbvio que o Bragantino atacou em cima dele. Nota 6 pra ele. Luciano. Bom jogo do Luciano. Uma pena que tenha saído desgastado. 6,5. O Rodriguinho entrou no lugar dele. Não, esse sem nota. André Silva. André Silva, 8. André Silva, muito bom. Uma belíssima volta por cima aí. E contra o Flamengo ele não foi legal. Até achei que ele nem ia começar o jogo hoje, viu? Sim. Mas não tem opção também, né? Não tem. Quando é que volta o Caleri, PDV? Acho que só ano que vem, Capri. Assim, em condição mesmo, acredito que só pro Campeonato Paulista. Claro que ele pode surpreender a todos, mas é uma lesão muito chata que ele teve, inclusive, assim como o Rian Francisco, né, Capri? Teve praticamente aí o mesmo problema essa semana e também deve voltar só ano que vem. Ele tava aí no estádio hoje, hein? O Caleri tava aí. E o Lucas. A reação do Lucas, pessoal, chegou a ver, Capri, na TV, a reação do Lucas no segundo gol? É a reação de um jogador nervoso, hein? Pressionado. Vamos ver se sábado ele entra, né? Joga e demonstra tudo isso contra ele. Paulo... adora jogar contra o Corinthians, né? Eu vou usar a seguinte frase, PDV e Caprotti. O São Paulo está sem reticências para o rebaixamento. E o Dineno, que entrou no lugar do André Silva? 1. Como? 1. Discorra sobre o tema, Pretzel. 1. Ele entrou, certo? Participou, vestiu a camisa do São Paulo e errou tudo. 1. Dá pelo menos 1,5 aí pro rapaz. Tá bom. Nota 1. 1,5 então. Obrigado. E pra fechar aqui a nota do Hernan Crespo. Hoje, melhorou o posicionamento do time, dominou o primeiro tempo e saiu com um empate. 6,5 pro Crespo. Para fechar, o árbitro Alex Gomes Stefano. Boa arbitragem, 7,5 para ele. Boa arbitragem. Muito bem, aí portanto o gabarito já finalizado, porque já Hernan Crespo vai falar e daqui a pouquinho tudo de Corinthians 1, Ceará 0, Palmeiras 1, Mirassol 1, Santos 1, Flamengo 0. E o Flamengo, hein, Pretzel? Parece que a Copa do Mundo de jogo, clubes né, aí, Val. O Flamengo venceu o São Paulo, né? Sim. E dominou o Santos. Dominou num lance de uma bola, num contra-ataque, a bola pro Neymar e aí o grande jogador decidiu. O grande jogador, até não foi um lance muito brilhante, foi um lance de força do Neymar. Mostrou que ele tá bem fisicamente porque ele tinha 3 marcadores em volta dele, e ele consegue escapar das duas divididas e faz o gol. Então, assim, brilhou a estrela do jogador, que é diferente, sem dúvida. Parabéns ao Neymar e grande vitória do Santos. Isso mesmo, foi gol. Ele não teve um jogo brilhante, não é? Sim, ele fez um gol brilhante, né? O gol foi brilhante. A partida foi uma partida normal, pro padrão do Neymar. Agora, eu torço muito, para que ele tenha uma sequência, né? Que ele consiga engatar aí 2, 3, 4, 5, 6 jogos, um monte, sem se machucar. Que ele não tenha mais lesão, que ele não se machuque. Sim.
Pra isso que eu torço. Aí, porque, eu também. Ó, ele sabe jogar... Falar que ele é craque é bobagem, redundância, né? Mas... Tá, então se ele jogar bola, jogar futebol com consistência e tiver uma sequência, ótimo. Vai ser maravilhoso. Coisa que ele, insisto aqui, há um bom tempo ele não consegue ter essa sequência, né, de jogos. Ter lá vários jogos seguidos em alto nível, em bom nível. Então vamos torcer. Tomara que essa recuperação dele aí tenha sido boa, positiva. Vou te falar, hein? Eu não ficaria surpreso se o Santos chegasse na quarta-feira que vem, nesse horário, com 20 pontos. Tem bola para ganhar do Mirassol em Mirassol e ganhar do Inter na Vila semana que vem. Pô, o Mirassol tem time bom, hein, Pretzel? Time bom, mas o Santos... Hoje foi pauleira com o Palmeiras, hein? O Santos está bem organizado, viu? Hoje, o que o Kleber Xavier fez? Posso dar uma palhinha do que eu vi? Sim. O Kleber Xavier hoje, ele deixou o Flamengo com a bola, mas o Flamengo não teve, assim, grandes oportunidades. O Flamengo teve uma boa oportunidade que o Brasão fez uma defesa no chute do Plata. O Flamengo mandou no jogo, em posse de bola, em controle e tudo. Mas não criou muita coisa. Porque a estratégia do Kleber Xavier deu certo. É um time inferior ao Flamengo, jogou atrás, jogou no contra-ataque e ganhou o jogo. Então parabéns ao Kleber também. E esse Brasão, que ele é bom, que ele pega, é brincadeira, viu? É muito bom. Tanto que tem outro ótimo goleiro no banco, o João Paulo, que não consegue jogar porque o Brasão... Se eu sou o Inter, eu contrato o João Paulo. Ah, fácil. Para disputar a posição com o Rocher e vendo o Antony. Ah, eu falei aqui a semana passada, né? Eu já ia atrás do... Sou o Palmeiras, eu vou atrás do João Paulo, já olhando... Tu falou do Palmeiras, é verdade. Pra já pensar na substituição do Everton aí. Porque o Everton, tudo falhou bem. no gol hoje, hein? Pra mim, falhou no gol. Então. É isso, né? Não sei como tá sendo a avaliação do Everton lá no Allianz Parque. Mas, enfim, né? Tem um baita goleiro no banco de reservas. E é ruim pra ele, né? Ficar no banco. Porque o João Paulo é um baita goleiro, precisa jogar. Tem que jogar. Vamos ver. Bom, então, todo mundo gabaritado aí, todo mundo já com as suas notas. E aí, o PDV, o Hernan Crespo, técnico nota 6,5 no gabarito de Alexandre Pretzel hoje. Aparece ou não aparece? Ainda não, mas vai aparecer em instantes por aqui, Capri. Meia-noite marcou o quinto sinal aí, tá vendo? Ó, à meia-noite. E o Crespo vai falar. Bom, o PDV, já olhando para o jogo do sábado, 9 da noite, São Paulo e Corinthians no Morumbi. Teve alguém aí que tomou cartão, que não vai poder jogar? Quem vai voltar para o time? Já dá uma antecipada para a gente aí, vai. Olha, Capri, nenhum jogador tomou o terceiro cartão amarelo. Portanto, São Paulo tem aí, pelo menos até aqui, os mesmos atletas à disposição. Vive a expectativa de ter o Lucas, né, retornando. Quem sabe aí nos próximos dias ele consiga, nas atividades, desenvolver, treinar normalmente para se colocar à disposição do Crespo. O Lucas Ferreira voltou hoje, né? Também estava machucado, voltou a ficar à disposição, mas não entrou no jogo. Acredito até por uma questão física aí ainda sendo preservado mesmo já à disposição do técnico Hernan Crespo. Então a principal novidade para sábado pode ser o retorno do Lucas, mas ainda não é uma certeza, vai depender muito das atividades do São Paulo até lá. Amanhã praticamente um treino aí para os titulares, né? Só mesmo de recuperação. O Lucas pode participar normalmente das atividades amanhã entre os reservas, pode ser um bom dia para quem sabe ele se colocar à disposição, e na sexta-feira treinando bem pode ser uma das opções para o Crespo, pelo menos para ficar no banco de reservas contra a equipe do Corinthians, sábado 9 da noite, já com mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada, Capri. Ah, vai estar cheio o Morumbi. Morumbi vai estar lotado no próximo sábado, certamente. Só com torcedores do São Paulo, né? Porque o São Paulino, nesse momento, empurra mesmo. Agora a torcida está preocupada, né, Pretzel? Muito. Tá botando uma pressão aí, porque a gente tem falado sobre isso. Time não cai de um ano para o outro. O time vem caindo, não é? Ao longo dos anos. E o São Paulo parece que nos últimos anos aí vem fazendo vestibular para queda, não é? Te lembra do Santos? O Santos foi assim, cara. Time grande não cai. O Santos, né? Certo? Nunca vai cair, é gigante e tal. O Santos foi namorando a zona de rebaixamento. É verdade ou não é? O Santos foi ali, sempre na beira. Sempre sabe, se salvando nas duas últimas rodadas e tal. O São Paulo, 2017, o São Paulo estava
condenado. Aí veio o Hernanes salvou o São Paulo, lembra disso? Sim. Até entrou na seleção do campeonato. Profeta foi o responsável. Exatamente, estou falando de 8 anos atrás. De 17, de 18 para cá, quantas vezes o São Paulo já ficou olhando para a parte de baixo da tabela? Nos 3 ou 4 campeonatos aí. Nos 3 ou 4 campeonatos. Certo? Mas em nenhum momento assim ele passou raspando, né? Em nenhum momento ele ficou em 16º e se salvou na última rodada. Mas esse ano o que está preocupando é a péssima diretoria, a crise financeira que não para de aumentar, certo? A falta de gestão e também um elenco que é um elenco, na minha opinião, um elenco bem fraco. Eu não acho o time do São Paulo fraco, não. Eu não acho o time do São Paulo o time para cair, para ser rebaixado. Tem times piores, mas o problema é o conjunto da obra, né? Você vem ali fazendo vestibular para queda, time endividado, é duro. A defesa do São Paulo eu acho uma defesa muito boa. Eu acho que o São Paulo tem bons zagueiros, muito bons zagueiros. Dá um goleiro confiável, né? Tem um meio de campo ali que agora Alisson e Pablo Maia não tão legais, mas os caras foram aí durante tanto tempo esteio ali no meio de campo do São Paulo. O ataque aqui não vai poder jogar, né? Caleri, Luciano, Lucas, são jogadores. O Luciano, muita gente torce o nariz pro Luciano, mas eu acho o Luciano um jogador muito útil. Hoje ele deu assistência do gol. Muito útil. Jogou bem hoje. Então, é um bom jogador, né? Tem uma meninada aí de qualidade que a base ofereceu pro time principal. Então eu não acho um time ruim do São Paulo, não acho time para ser rebaixado. Não é time para brigar por título, longe disso. Mas acho também que não é um time para lutar contra rebaixamento, não. Mas muitas vezes o extracampo, o imponderável, aquilo que acontece aí nos últimos anos, vai sendo somado, né? Te lembra do Grêmio de 2021? Foi campeão gaúcho e eu coloquei o Grêmio no G4. Sabe aquelas projeções iniciais? Lembra? Todos nós botamos o Grêmio é G4. O Grêmio caiu. Então. Exatamente. É isso, né? Não tem jeito. Às vezes vai, né? Às vezes não tem muita salvação, não. Bem... Nota de Júlio Casares como presidente. Você está perguntando para mim? Sim. Ou você quer que eu pergunte para você? Não, estou perguntando para ti uma abreviatura, Júlio Casares uma abreviatura do Esporte em Debate, que se tu me permite. Sim. Júlio Casares como presidente, nota 5,5. E Carlos Belmonte como diretor de futebol? Mesma linha, 5,5. Eles estão tão juntos, né, na administração. Parece a Márcia de Windsor, do programa Flávio Cavalcante. Por quê? Nota 10. Você acha muito... Só dava nota 10, né? Não. Eu acho que é a administração regular. Nossa, minha nota para o Júlio Casares como presidente. 2. Agora, o que foi que eles fizeram de positivo? São Paulo ganhou o título, né? Sim, coisa que Crespo. Ganhou a Copa do Brasil, tá aí o Crespo. Isso dá uma aumentada na nota aí da administração. Vamos ouvir então aí Hernan Crespo, técnico São Paulino. Vai lá, PDV. Janela do lance aqui. Com o empate do São Paulo, ele se complicou um pouquinho mais na tabela, está muito perto da zona de rebaixamento. Esse medo de rebaixamento já é algo que existe ou que está sendo discutido entre vocês? Perdão, tradução correta. Normal. É normal que não devemos preocupar, mas sim ocupar disso, porque acontece, isso é a realidade é que a gente está aí e tem que lutar para sair. Espero, acho que e acredito que vamos sair mais temprano, mas vamos ter que lutar até o final. Eu acho que temos talento e vontade de sair o mais cedo possível. Mas, ao mesmo tempo, temos que estar prontos para lutar até o final, até 21 de dezembro. Crespo, André Galvão, SBT, você chegou agora, né? Mas essa pressão ela já existe há algum tempo. E hoje o torcedor do São Paulo cantou no final do jogo que ganhar do Corinthians é obrigação.
A gente sabe do peso do clássico, da importância, o jogo vai ser no Morumbis. Você encara também como uma obrigação? E uma outra pergunta, se me permite, eu sei que você respondeu no último sábado que é o médico que vai dizer sobre o Lucas Moura, mas nós não temos acesso à palavra do médico. Você tem alguma informação a respeito do Lucas Moura? Duas coisas que você não vai estar contente com a minha resposta. A primeira, que apenas acabou o jogo Bragantino. Já vamos a ter tempo para pensar o Corinthians, que sabemos que é importante, o que significa, mas acho que é correto falar do presente. Segundo, para mim, é fácil. Eu falo do jogo, eu sou treinador, porque é importante, acho que seja importante colocar ordem nas coisas, não? Se você fala a parte médica, tem que falar do doutor. Se você fala de mercado, tem que falar da diretoria. Se você vai falar do jogo, eu falo, não tem problema. Mas é uma questão de ordem, não, e de respeito às posições que cada um tem no clube. Não contra os jornalistas, porque entendo que você pretende essa informação, mas não é aqui. É? Você faz ser jornalista, não mim. Eu faço... É o teu trabalho, não o meu. O meu é tentar jogar bem, é tentar sair uma situação incômoda, mas você sabe, não me comprometer aqui. Hernan, boa noite. Falando um pouco do jogo e de uma coisa que você entendia muito, que você foi um dos grandes atacantes de uma geração. O André Silva hoje marcou 2 gols. No momento que ele faz o segundo gol, você já estava preparando a alteração. Não passou pela sua cabeça, talvez, deixá-lo mais tempo em campo e mudar ali naquele momento? Sim, foi um segundo, porque eu vi que ele estava pouco em contato com a bola até esse momento, nesse período. Eu vi que o time estava chegando por os laterais e pensei que talvez o Dineno que é muito forte de cabeça, podia ajudar. Nesse momento que estou fazendo o câmbio, ele deu a gente uma alegria importante. E depois tem que mudar a energia. Eu acho, nesse momento, acreditava que podíamos continuar nessa linha, não? De chegar, de continuar a meter a bola dentro com cruzamentos. Acho que Dineno é uma das suas características. Hernan, boa noite. Alexandre Salvador, canal 3 Zagueiros. Quanta diferença de Maracanã, de atuação do equipo, mas eu queria te perguntar sobre as alas, né? Porque o Enzo Dias, ele termina as partidas praticamente extenuado, né? Entrega tudo. Sim. E realmente a gente vê que é um esforço sobre-humano. Mesma coisa o Cedric também, que é um jogador veterano. Então eu gostaria de saber se você pensa já em potenciais alternativas para substituir, caso eles estejam extenuados. E em cima disso, queria te perguntar, qual é a situação do Wendel, se ele está treinando bem, se você pensa... Wendel. Se ele pode dar um alívio para o Enzo, justamente para não sair tão cansado. Obrigado. Neste momento é uma questão de características. Wendel é um cara ofensivo. E neste momento temos que tentar de dar segurança em defesa para poder criar, coisa que aconteceu hoje. Eu acho que no primeiro tempo o time merecia ganhar o primeiro tempo. Depois concedeu o gol, 2 cruzamentos, que faz parte do jogo, 1-1. E em segundo tempo, quando eles começou o jogo, um gol contra, porque um tiro da longe, um gol contra, 2-1. E aí podíamos esperar outra reação. E por enquanto a reação foi boa, porque venimos de 4 derrotas. Então,
reagir assim com personalidade num campo difícil. Acho que foi bom. Infelizmente, no primeiro tempo, acho que se a gente saía do primeiro tempo com um gol ou dois, talvez, ninguém poderia falar o contrário. Professor, tudo bem? Boa noite. Eduardo Afonso da ESPN. A gente há muito tempo não via o Luciano jogando tão solto. Ele, no esquema anterior, e não é nenhuma crítica ao Zubeldia, ele era um jogador que procurava mais armação, vinha buscar bola no campo intermediário defensivo e não aparecia tão constantemente ao lado dos atacantes. É dessa forma que você quer o Luciano, como um segundo atacante com mobilidade, mas do meio campo para frente e não do meio campo para trás, como aconteceu muitas vezes? Luciano é um jogador muito perigoso. É um jogador, é um camisa 10, que ele é perigoso, mas ao mesmo tempo é um anárquico. Ele vai para todos os lados. Então, se você lhe diz, não, disciplina está aí, mas a sua força é isso aí. El ser anárquico. Então, a gente tem que entender que como podemos jogar com o Luciano para ajudar a ele que seja um jogador importante aí, dentro do área ou perto do área. Acho que essa posição seja ideal para ele. Crespo, boa noite. Muito bem, acho que está suficiente aí, ouvimos bem o Crespo, né? Enquanto o PDV se movimenta ali para o destaque final do Tricolor. Só alguma observação aí em relação ao que disse o Crespo, ou Pretzel? Não, tô satisfeito, a pergunta do PDV é muito boa, como sempre, porque ele pensou em não tirar o André Silva, porque tirou. E aí eu queria que o Crespo se colocasse no lugar do Crespo, quando ele foi um grande centroavante. Se ele gostaria de sair depois de empatar um jogo importante fazendo 2 gols. Eu imagino que não, né? Então acho que faltou um pouquinho de sensibilidade para ele ao tirar o melhor jogador da partida. Mas acontece, saiu com empate e o empate teve sim gosto de vitória, mais pela pontuação, para não entrar na zona de rebaixamento. Porque se o São Paulo entra na zona de rebaixamento hoje, há dias de um clássico tão importante contra o Corinthians, onde o Corinthians ganhou do Ceará, jogando mal é verdade, mas ganhou. E o Corinthians chega de maneira tranquila e relaxada ao Morumbi para jogar por mais um empate. O empate é um bom resultado para o Corinthians, aí a situação do São Paulo já ficaria muito tensa. Então o empate acabou sendo um grande resultado pelo que foi a noite São Paulina, Capri. Muito bem. Ô PDV, vamos lá então, o seu destaque final aí. Daqui a pouquinho tem informações do Corinthians, Palmeiras e Santos também. Vamos lá, PDV. Já. O PDV acho que tá preso ali na sala de entrevistas, né? Na sala de conferências, e aí fica mais complicado. Mas ele já adiantou aqui os jogadores que estarão à disposição do Hernan Crespo pro próximo sábado, para o jogo contra o Corinthians, esse clássico das 9h. Valeu, Pretzel. Bom descanso aí. Logo mais às 7h30 estaremos juntos no Esporte em Debate, hein? Conteúdo fortíssimo para essa quinta-feira. Vai lá ganhar conteúdo que já tem mais, hein? Vai lá ganhar conteúdo que já tem mais. Eu acho que eu sou um bom participante do Esporte Debate. Acho que eu sou. Mas o programa com 3 tá voando, hein? Tá voando. Tchau, Pretzel. Um abração, até logo mais, bom descanso para todo mundo. Um abraço pro Michel Lopes, que está arrebentando aqui. E antecipou que o goleiro Everton não faria uma boa temporada. Foi um visionário, viu? O Michel Lopes. Um abraço para o João Paulo também. No Palmeiras, ô Michelzinho? Claro. João Paulo seria uma boa pro Palmeiras? Eu acredito que sim. Bom nome. Bom jogador. Bom nome. E o Palmeiras agradeço o Everton pelos serviços prestados, né? E traz um substituto aí. É isso aí. E o João Paulo é goleiro fácil para 10 anos. Fácil, né? Para 10 anos aí. Valeu, Pretzel. Um abraço. Descanso. Muito obrigado. Atenção, 00:16. Já na sequência, vamos falar do Corinthians aqui no apito final, hein? Mas antes, eu tenho um recado muito importante para todos vocês. Você precisa conhecer a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil.
São camarotes nos principais estádios do país. A Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena é o Fiel Zone. No Allianz Parque, o Fan Zone. No Morumbi é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality mantém parcerias com camarotes em todo o país. Você conhece a rede através do endereço soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa. Vamos lá então, sobe o hino do Corinthians aí, Michel Lopes, porque nós vamos falar do Timão agora. Campeão dos campeões. Isso, 00:18, Corinthians conseguiu uma vitória que, olha, tudo bem, o torcedor corintiano tem fé, acredita, nunca duvida do Corinthians, é verdade, mas olha, racionalmente falando, depois que o Corinthians perdeu em casa para o Bragantino, olha, um empate seria um resultado fantástico contra o Ceará fora de casa. Mas não é que o Corinthians vai lá e vence? Com um gol do Thales Magno? É isso mesmo, né? Então vamos lá, vamos acionar aqui Luiz Fabiani, que vai trazer o trabalho dos vestiários da Arena Castelão, depois de Ceará 0, Corinthians 1, grande vitória do Timão. Fala aí, Luiz Fabiani! Alô, Capri, ufa, que alívio pro torcedor do Corinthians, hein? Voltando a vencer após 5 jogos numa partida difícil, recheado de desfalques e com sofrimento até o fim, não à toa. O Timão terminou a partida com 3 zagueiros, 3 laterais e 3 volantes em campo, sabendo que era essencial voltar de Fortaleza com uma vitória sobre o Ceará. Vamos falar do jogo, primeiramente na opinião do mestre Cláudio Zaidan, que comentou a partida aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Capriotti. Boa noite, Nina. Foi um jogo fraco esse no Castelão. Um jogo sem grandes jogadas, sem nenhum brilho individual. No primeiro tempo, os 2 goleiros não trabalharam. O Hugo sossegadão na meta corintiana. Não foi diferente a situação do outro lado, no gol do Ceará, estava sossegado também o Bruno Ferreira. E o Corinthians, no primeiro tempo, tentou jogar, explorando a linha de impedimento que a defesa do Ceará faz. E até conseguia encontrar espaço, mas o aproveitamento não foi bom, né? Quando teve chance de finalizar, a finalização não foi boa. O Ceará não chegou no primeiro tempo, nenhuma defesa do Hugo. E no segundo tempo a coisa não estava muito diferente. O Ceará um pouco mais ofensivo, mas sem fazer nada de interessante. Dorival fez algumas mudanças e entrou o Carrilho. E ele fez uma grande jogada pela direita, partiu como um ponta, foi à linha de fundo, fez o cruzamento. O zagueiro parecia acreditar que o goleiro faria a defesa. O goleiro talvez acreditasse que o zagueiro tiraria a bola. Nenhum dos dois tirou. E ela ficou tranquila ali para o Thales Magno, sem ninguém à frente, sossegado, debaixo do gol. Ele fez 1-0 e assim ficou. Nos últimos 15 minutos, o Corinthians praticamente concentrou sua posição em campo em 40 metros. O time ficou concentrado em 40 metros defensivos. O Ceará começou a fazer mudanças para deixar o time mais ofensivo. Entrou o Matheus Araújo, da base do Corinthians, entrou o Rômulo, aquele do Novo Horizontino, do Palmeiras. O Ceará pressionou muito, mas sem nada de extraordinário, né? O Hugo, a rigor, fez uma defesa num chute de fora da área, no finalzinho do jogo. O Ceará, mesmo pressionando, não conseguiu levar perigo. E o resultado foi justo. O Corinthians teve mérito nessa jogada do Carrilho, que resultou no gol do Thales Magno. O Corinthians estava 2 pontos atrás do Ceará, portanto, ultrapassa o time cearense. Precisava muito dessa vitória depois daquela derrota na Neoquímica para o Bragantino. E agora tem um clássico contra o São Paulo no sábado. Um bom final de trabalho aí, Capriotti, Nina. Até a próxima. Quem também trouxe seu parecer sobre o jogo foi o técnico Dorival Júnior. Ele concedeu entrevista coletiva após a partida e já criou até mesmo um clima para o duelo contra o São Paulo no próximo sábado, às 9 horas da noite. Dorival, aqui, boa noite, Vitor Scaroli do Portal Meu Timão.
Queria que você falasse, né, da primeira vitória do Corinthians fora de casa no Campeonato Brasileiro. Vitória essa que vem antes de um jogo importante também. O Corinthians, na minha opinião, teve mais volume o jogo todo. Não sei o que você pensa ali da atuação do Corinthians em si. E falar um pouco dessa vitória, hein? Não, realmente foi uma vitória importante. Eu acredito que nos jogos anteriores nós também tivemos momentos importantes que poderíamos ter definido, como aconteceu na partida de hoje. Eu acho que um resultado que premia o trabalho que essa garotada vem fazendo. Eu acho que seria fundamental que acontecesse num momento como esse. Agora, é apenas um bom resultado, nada além disso, e nós sabemos e temos consciência que a nossa pontuação perante a classificação ainda é muito aquém daquilo que nós precisamos e esperamos. Vamos trabalhar aí para que rapidamente a gente reencontre um novo caminho e, se Deus quiser, possamos daqui a pouco estarmos aí brigando pelas primeiras colocações. Professor, aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão. Fala um pouquinho da entrada do Carrilho, que quando ele entra, o Corinthians, na sequência, faz o gol. Uma jogada envolvendo o Garro, ele e o cruzamento para o gol do Thales. Qual foi a importância da entrada dele e jogando ali pelo lado direito? Bem, eu acho que nós temos que tirar o melhor de cada jogador. O Carrilho, comprovadamente, nós tínhamos uma sinalização do departamento físico do clube que a melhor condição seria que o aproveitássemos na segunda etapa. Eu acho que ele entrou num momento importante, que nós estávamos precisando de um fôlego novo. É um jogador de jogadas coordenadas, organizadas, executou uma função muito importante hoje, foi fundamental na definição do nosso resultado, não só pela jogada de aproximação, com garra, troca de passes, a infiltração, como também o movimento que foi feito pelo Magno, um movimento trabalhado exaustivamente nesse último período de treinamentos que nós tivemos, exigindo um pouco mais de agressividade de todos os jogadores e, entre eles, também essa postura do Magno de ser um pouquinho mais agressivo na frente, e ele foi premiado aí com esse gol. Dorival, aqui, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Gostaria que você fizesse, né, uma avaliação da partida do Guinegão, né, a primeira partida dele como titular pelo Corinthians. Eu acho que foi muito importante, interessante a participação do Gui. A todo momento criando dificuldades para os dois homens de zaga da equipe do Ceará, que tem realmente uma equipe muito consistente, muito sólida, e o Gui importunou a todo momento, abriu espaços, atacou espaços, compensou pelo lado esquerdo, compensou pelo lado direito quando faltava um atleta para a iniciação de uma marcação. Eu acho que ele teve uma participação muito importante, muito boa, e eu espero que ele continue evoluindo, crescendo e que tenha aí mais oportunidades pela frente. Dorival, aqui Pedro Pinheiro da Band, boa noite, parabéns pela vitória. Eu acho que é impossível a gente não falar de você voltar a vencer depois de um tempo com o Corinthians e com o Ceará, um clube que você foi treinador em 2022, quando você resolveu retomar esse cargo de treinador. Como é que você se sente numa vitória como essa, num time, contra um time também que foi importante para você? Primeiro que eu tenho um respeito muito grande pela equipe do Ceará, pela oportunidade que me foi dada, pelo carinho com que sempre sou e fui recebido aqui dentro. Tenho uma consideração importante com todos e de muito respeito. Uma partida difícil, complicada, um resultado que nós talvez já tenhamos merecido em outras partidas anteriores, pelo volume que nós apresentávamos, pelo trabalho de posse, pela criação de oportunidades. E ela acaba surgindo justamente nesse momento. Eu acho que foi um jogo bem difícil, equilibrado, com muitas dificuldades, troca de passes muito morosa, bola muito viva,
mais uma vez, não vamos nem tocar no assunto a respeito do gramado, porque isso daí já vem de tempos, mas o importante é que, para que melhoremos os espetáculos, uma partida desse nível merecia um gramado com um pouco mais de qualidade. Eu acho que, independente disso, foi fundamental o momento e que esse momento retome talvez aí a confiança da nossa equipe e voltemos a ter partidas com a mesma consistência que temos jogado, mas acima de tudo buscando o gol e que ele saia para que com um pouco mais de naturalidade você alcance resultados. Aqui, Dorival. Boa noite, Dorival. Boa noite. André Carvalho do FM Conexão 70. Parabéns pela vitória. A nossa maneira de trabalhar nunca foi tão eficiente. A Monday.com possibilitou que a nossa equipe tivesse uma área de trabalho centralizada, onde podemos gerir todos os fluxos. Havia sempre conseguido de bons resultados. E eu queria saber o seguinte, que como você falou, foi um jogo difícil, um jogo de poucas oportunidades, um jogo de ausências, tanto por parte do Corinthians como por parte do Ceará, e se você vai continuar dando oportunidade a esses jogadores que têm surgido no Corinthians, né, principalmente nesse momento de recomeço da equipe agora, depois da Copa do Campeonato de Clubes, né? Assim, eu acho que o trabalho de um treinador, ele passa por um detalhe como esse. É importante aqui que nós possamos colocar o nosso torcedor. Quando eu fiz um acerto com a diretoria do Corinthians, em especial com o Fabinho, nós ali acertamos que precisaríamos, naquele momento, de pelo menos 4 jogadores que viessem a acrescentar ao nosso grupo de trabalhos. Isso foi definido lá atrás. É natural que nós tivemos muitas dificuldades em razão dessas mudanças todas que vocês estão acompanhando em relação ao clube, a saída do presidente Augusto, a vinda do presidente que nesse momento está à frente da equipe e que está procurando desenvolver também e dar sequência a essas possíveis contratações, porém elas ficaram um tempo paradas em razão justamente desse problema que nós tivemos. O Fabinho está trabalhando incessantemente para que alcancemos alguns nomes, perdemos alguns aí no meio do caminho, em razão dessa espera que nós tivemos que ter, mas nós temos que passar ao nosso torcedor a certeza daquilo que vai acontecer. E eu espero que, em cima disso, nós tenhamos, partindo da nossa condição de podermos esclarecer esse fato e buscarmos a manutenção do trabalho com esses jovens, até porque eles precisam de um amadurecimento e é muito difícil você tê-los em totais condições num campeonato tão pesado e tão difícil como o de hoje. Nós tínhamos no jogo anterior apenas 3 garotos no banco, um deles entrou para um jogo que se desenhava como foi muito difícil, muito complicado, definido no último minuto da partida e todos nós sabemos que o Corinthians precisa de mais alguns nomes que venham a reforçar esse grupo de trabalho. Eu não vou falar apenas uma vez isso, não vou ficar novamente batendo, já falei semana passada. Eu acho que o mais importante é nós focarmos o trabalho em cima daqueles que aqui estão, aguardando as possibilidades que existam, mas acima de tudo sendo leal com o nosso torcedor, que é o mais importante. O torcedor tem que ter consciência e saber o momento que o clube está vivendo, as dificuldades que nós estamos passando, os problemas enfrentados, mas acima de tudo trabalhando para que busquemos soluções internamente. O Timão retorna a São Paulo agora à noite e na quinta-feira terá um treinamento somente com reservas, aqueles que atuaram por menos de 45 minutos contra o Ceará. Na sexta-feira, treino tático visando a partida contra o São Paulo. No sábado, com expectativa de retornos de Yuri Alberto, Memphis Depay e Ángel Romero. Esses 2 últimos cumpriram suspensão contra o Ceará e o Yuri Alberto esteve indisponível por mais um jogo por conta daquela antiga lesão na coluna. Corinthians agora volta seus olhares para o clássico, ciente de que precisa subir na tabela do Campeonato Brasileiro.
Valeu, Fabiane. Tá aí o Luiz Fabiane, também com os comentários do Cláudio Zaidan, explicando essa vitória do Corinthians, né? Que, como disse o Zaidan, não foi um grande jogo, não foi uma grande partida, mas o Corinthians venceu, que é o que importa, né? 3 pontos importantíssimos e fundamentais. Se o Corinthians não ganhou do Bragantino no fim de semana, ganhou hoje fora de casa do Ceará. Vamos para uma parada rapidíssima aqui no apito final. Depois do intervalo, vamos falar do Palmeiras. Ê, Verdão! Ê, Palmeiras! O que é que tá rolando aí, hein? Então daqui a pouquinho, depois do intervalo, o assunto vai ser Palmeiras 1, Mirassol também 1. Até já! Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Lá vem a nuvem na direção da sua casa. Manda raio, manda trovão. Ela tá carregada de chuva. E não tá pra brincadeira. Chuva desce. É água que passa por 1, passa por 2, passa por todo mundo. Mas não passa pelo telhado da sua casa. Aqui não mesmo. Porque em casa, com telha Eternit Imper Mais, a chuva não entra jamais. Proteja sua família, sua casa e exija a tecnologia exclusiva Imper Mais que repele a água. Eternit, a cobertura do brasileiro. O que cabe em um sorriso? Cabe saúde, felicidade, cabem os momentos que fazem a vida valer a pena. Na Sorridentes, há 30 anos, cuidamos do sorriso da família brasileira com excelência e tecnologia ao alcance de todos. Porque em cada sorriso cabem muitas histórias. Clínicas odontológicas Sorridentes, feita de sorrisos, feita de gente. Agende sua avaliação em sorridentes.com.br. CRO 7574, RT-FRES, CRO 92072. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei
pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Se é Sil, pode confiar. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. É o apito final pela Rede Bandeirantes de Rádio na madrugada desta quinta-feira. Vamos juntos, vamos falar agora do Palmeiras, conforme prometido. Allianz Parque, Palmeiras e Mirassol. 38 mil torcedores esperavam uma vitória palmeirense. Quase aconteceu, mas o bom time do Mirassol não permitiu essa vitória palmeirense. O João Paulo Capelanes acompanhou todo o desenrolar do jogo, toda a movimentação da partida e o pós-jogo também. Aliás, deu uma apertadinha, hein, João? No Abel Ferreira. Ei, Capelanes, uma apertadinha aí, ficou bravo o Abel Ferreira na coletiva. Quer saber como é que foi? Então vamos lá. Conta tudo pra gente aí. Fala, João Paulo Capelanes. Fala, Capri, abraço pra você, pra toda a galera que nos acompanha aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Capri, teve jeito, aqui no Allianz Parque, ó, ótimo público, hein? Mais de 38 mil torcedores nessa retomada do futebol brasileiro. Você tava com saudade, né? De um joguinho ruim, mas o jogo não foi muito ruim não, viu, Capri? Jogo agitado, time do Mirassol é bem treinado, barbaridade. E o Palmeiras, a grande verdade, velho, se a gente for falar aqui, viu, Capri, torcedor tá meio chateado com esse momento do Verdão. Em 2025, você vai entender onde eu vou querer chegar. Daqui a pouquinho eu vou colocar um trecho da entrevista coletiva do Abel Ferreira, mas para poder fazer o resumo do resumo, o Vitor Roque foi o titular mais uma vez no ataque, mais uma vez não jogou bacana, foi substituído no comecinho da segunda etapa, entrou o Flaco Lopes um pouquinho melhor e o próprio Abel na entrevista coletiva falou o seguinte: o Vitor Roque está sentindo a pressão realmente e está jogando com 50 quilos nas costas, realmente não está jogando tão bem o centroavante do Palmeiras, que foi contratado a peso de ouro e por enquanto não entregou aquilo que o torcedor está botando fé, principalmente gols. Agora, em relação ao jogo, Facundo Torres acabou abrindo o placar, depois, numa jogada ensaiada de cobrança de falta, o Mirassol empata a partida, e aí depois o jogo ficou mais ou menos assim, o Mirassol esperando o time do Palmeiras, tentando explorar um outro contra-ataque. No final das contas, o Verdão, que com a vitória parcial entrava no G4 do Campeonato Brasileiro, agora novamente decepciona o seu torcedor e fica no empate com o Mirassol. O time chato, esse time do Mirassol, hein? Venceu o Morumbi, o time do São Paulo, venceu o Sport Clube do Recife, aí teve a pausa para a Copa do Mundo de Clubes e aí chega aqui ao Allianz Parque e leva um pontinho para casa. E vamos acompanhar a entrevista coletiva do Abel Ferreira. Eu vou fazer o seguinte, eu fui o último a fazer pergunta pro Abel. Eu até, uma questão de respeito, não estava ao vivo e não venho com frequência na entrevista coletiva. Achei de bom grado, bem educado, deixar os companheiros que acompanham mais o Palmeiras no dia a dia fazerem as perguntas. Então eu fiz minha última pergunta e eu acho que o Abel não entendeu muito bem a pergunta. Ficou bravo, deu recado. O Abel fica meio melindrado quando uma pergunta um pouco mais áspera chega ao seu confronto. E aí ele aproveitou para dar uma resposta um tanto quanto extensa e falou isso aqui depois da pergunta. Abel, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio TV Bandeirantes. Abel, muita gente entende que desde que você chegou aqui, a versão 2025 desse Palmeiras é a pior delas, mesmo com mais de R$500 bilhão investido. Você concorda com essa afirmação? Sim, não e por quê? Mas por que investiu R$500 bilhão? Com as contratações que foram feitas, Vitor Roque, Por que investiu? Por uma questão de necessidade, acredito. Eu vou-lhe explicar, se você não sabe, eu vou-lhe dizer. Sabe quanto é que vendemos em jogadores? Muito. Mais de R$1,5 bilhão em 5 anos. Então, se o Palmeiras compra, é porque tem dinheiro para pagar. É porque faturou em títulos e em vendas para poder comprar jogadores. Mas diga, pode...
Não, se você entende que mesmo com um investimento feito de mais de meio bi, por mais que tenha muito dinheiro, se essa versão 2025 é a pior desde que você chegou ao Palmeiras, se você concorda com isso? Isso é uma opinião sua e a opinião não vou discutir. Nós há um mês e meio estávamos em primeiro na Libertadores, em primeiro no campeonato, na Copa. Agora não estamos a passar um bom momento. Como te disse, trocamos 12, 13 jogadores jovens que vieram, jogadores que contratamos que estão lesionados. Desses 1.2 bi foi dos jogadores que nós tínhamos, os melhores jogadores que nós tínhamos, vendemos e hoje, em função daquilo que é o crescimento, da credibilidade nacional e internacional, não é? Nós vendemos um zagueiro por 35 milhões, não sei se tu sabes, não é? Um zagueiro por 35 milhões ao Chelsea, vendemos um centroavante ao Atlético, ao Real Madrid, vendemos o Estevão ao Chelsea, não é? Portanto, eu acho que desses 60 ou 70 milhões de vendas, se nós investirmos 20%, porque precisamos, agora é trabalhar com os jogadores que temos, não é chegar, ver e vencer, isto não é assim, porque eu paguei, porque se fosse assim, o Paris Saint-Germain tinha que ganhar sempre, porque investe por ano, ou investiu em 4 ou 5 anos, 870 milhões de euros, e não ganha sempre. Portanto, o que nós temos que continuar a fazer, e independentemente das narrativas que tu crias e os teus colegas criam, se o Palmeiras investe é porque tem dinheiro. E esse dinheiro surgiu com os títulos que nós ganhamos, com títulos e com vendas de jogadores. Por isso é a pergunta que se faz, porquê que o Palmeiras investiu esse dinheiro? Porquê que o Palmeiras pode investir esse dinheiro? Há 5 anos não podia, há 4 não podia, há 3 não podia. Lembram-se que eu falei aqui? Porquê que agora pode? Pagou a quem devia, certo? Vendeu os jogadores a preços bem vendidos e agora temos que comprar para continuar a ser competitivos. Agora não escondo e não adianta criar essa narrativa. Sim, não estamos a jogar aquilo que podemos e que vamos jogar, mas para isso precisamos de um bocadinho de tempo. E outra, vou voltar a repetir. Eu desde o primeiro dia que cheguei aqui, eu nunca prometi nada. A única coisa que eu prometo é qualidade no meu trabalho e ajudar os meus jogadores quando as coisas não estão bem. Porque depois cada um olha para aquilo que quiser. Vocês só falam nos 500, mas em 5 anos vendemos mais de 1,5 bi de jogadores. Por isso é que nós hoje podemos vender e somos uma equipa admirada e respeitada não só nacional, mas como internacionalmente. Como te disse, temos equipas da Europa a querer vir aqui visitar como é que trabalha o Palmeiras. E deixa-me dizer, se nós estamos assim tão mal como estás a dizer, porquê é que toda a gente quer vir aqui buscar jogadores à nossa equipa? Porquê é que nós fomos buscar o Rios, o departamento de futebol foi buscar o Rios, toda a gente quer vir aqui buscá-los? Uma coisa eu tenho que dizer e tenho que assumir, sim, hoje não fizemos um bom jogo, mas eu entendo as narrativas que se criam, é verdade, sabe que é uma mentira dita muitas vezes, depois os nossos torcedores começam a acreditar naquilo que vocês dizem. Deixa só para terminar isto. Eu cheguei ao Brasil há 5 anos e juntamente com os torcedores eu tenho um respeito, um carinho e uma admiração por eles que ela é mútua. Ela é mútua. Mas eu acho que nunca na história do Palmeiras o Palmeiras esteve tão bem desportiva e financeiramente. Mental? Obrigado. Não, acho falar de motivação, acho que a maior motivação que nós podemos ter é representar um clube da dimensão do Palmeiras. Portanto, não... Essa opinião cai por terra, na minha opinião. Agora não temos que assumir que no Brasileirão o nosso problema está em casa. Basta olhar para os pontos que nós temos fora, para os pontos que temos em casa, sobretudo aqui no Allianz Parque. 10 pontos perdidos é muito, sobretudo em casa, porque a nossa performance fora é boa. E, portanto, o que eu te posso dizer é que nós vamos melhorar e temos margem para melhorar. Vamos trabalhar, vamos melhorar e temos mais margem para melhorar e trabalhar, seguramente, que é o que temos que fazer agora num jogo pouco inspirado, nem sempre bem jogado. E custa muito que as equipas fecham-se bem, um adversário que entrou bem na primeira parte, com muita mobilidade e nós
Não conseguimos pôr pressão no nosso adversário, que era algo que queríamos fazer desde o início, não conseguimos, é algo que vamos ter que melhorar. Sobretudo no início dos jogos aqui em casa não podemos deixar o adversário ter tanta bola. Portanto, isso é um aspecto que nós temos que melhorar. E depois nós sabemos o quão difícil estamos a ter dificuldades em fazer golos. Estamos com média de 7 finalizações para fazer um golo. O adversário precisou de lá ir fazer 3 remates. Um deles acabou por ser golo falta, um livre depois de estarmos a ganhar, onde temos que estar atentos a todos os detalhes, porque o futebol é feito de erros e de acertos. Mas sinceramente não posso fugir, acho que foi um jogo mal jogado da nossa parte. Abel, boa noite, Caio Capatos, TV Band Esportes. Eu queria te perguntar sobre o aspecto ofensivo, né? A gente tinha a expectativa de entender como o Palmeiras ia funcionar sem Estevão, sem o Paulinho agora para o restante da temporada, e pelo menos na primeira etapa ficou a sensação de que o Palmeiras encontrou boas soluções pelos lados, com o Facundo jogando do lado em que habitualmente gosta mais de jogar, pela direita, você já tinha falado sobre isso, e o Felipe Anderson, na minha visão, participou bem pelo lado esquerdo. Essa é uma tendência que pode continuar no Palmeiras? É algo que você considera que encontrou ou depende da partida? Não, Obrigado. Acho que vocês têm percebido que ao longo dos anos que eu estou aqui, temos sempre andado a trabalhar em cima daquilo que são soluções, em função das lesões, em função das vendas, e como te disse ao teu colega, tenho que voltar a dizer-te o mesmo. Vamos melhorar, garanto-te que vamos melhorar, temos margem para melhorar, mas este jogo nós temos que o analisar, temos que ver, e são os aspectos positivos. Agradeço-te por houve coisas positivas dentro do jogo. Aquela que ou que a nós nos custa mais um pouco é depois daquela segunda parte que fizemos, em que não deixámos o adversário jogar, em que foram só 2 ou 3 vezes ao nosso golo, o contrário da primeira parte, em que o adversário não conseguiu ter bola, conseguiu circular, conseguiu criar-nos dificuldades e nós não conseguimos pressionar, e nas vezes que lá fomos, não fomos muito inspirados. Acabamos por fazer um golo muito bonito, numa ação de jogo combinado, de jogo ligado, e depois deitamos tudo a perder num lance de bola parada, onde devemos e podemos fazer melhor. Mas, como disse, só nos resta agora trabalhar, ir à procura de soluções para suprir essas opções que tu disseste, umas por venda, outras por lesões. Temos que ir à procura de soluções, como sempre fizemos. Aí, Capri, palavra do Abel Ferreira, importante sempre ouvir o treinador do Palmeiras, né? Então, muita gente, foi o que eu deixei bem claro, muita gente entende, inclusive eu, não tô aqui para dar opinião, entrevista coletiva não é debate, não é para dar opinião, mas muita gente realmente entende que essa versão 2025 do Palmeiras é a pior desde que o Abel chegou, mesmo investindo uma bela de uma grana em contratações, principalmente aquelas que chegaram no início da temporada. Então, aquela expectativa, o que será do Palmeiras na sequência da temporada, vai muito bem, obrigado, jogando fora de casa, mas realmente o próprio Abel admitiu que dentro de casa, no Allianz Parque, Palmeiras está bem distante de ser aquela fortaleza que vinha sendo nas últimas temporadas. Então, Capri, é o seguinte, fim dos trabalhos aqui no Allianz Parque, Palmeiras fica no empate mais uma vez, 1-1, 38 mil torcedores, pouco mais que isso, estiveram por aqui, e obviamente a gente segue acompanhando os próximos passos do Palmeiras, que não só tem Campeonato Brasileiro pela frente, Copa do Brasil, e será que dá mais um título dela? A Copa Libertadores da América, vem aí, Capriotti, um abraço pra você, boa sequência, Capri! Valeu, João. Tá aí, parabéns. Pergunta boa tem que ser assim mesmo. É isso aí, tem que perguntar mesmo, não pode passar à vontade. E a pergunta pertinente, porque o Palmeiras arrecada bastante, como disse o Abel, é verdade. Mérito da base palmeirense. Mas gasta bastante e os jogadores não correspondem, né? Pelo menos por enquanto, não estão correspondendo, né? Jogadores que o Palmeiras investiu aí um bom dinheiro, por enquanto, nada. Mas vamos ver, quem sabe aí no fim de semana o Palmeiras começa a mudar esse panorama. Vamos para uma parada rapidíssima aqui, um intervalo rápido e na volta o assunto vai ser Santos do Neymar 1, Flamengo 0. E vale muito a pena você acompanhar aí o trabalho do repórter Bruno Migliozzi, que vai trazer tudo dessa vitória santista na Vila Belmiro. Não saiam daí não, parada bem rápida, já voltamos com o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes,
Apito Final. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Agora, apostar ficou mais simples. Vem para Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tecnologia japonesa em construções pré-fabricadas? A exposição Anatomia Pré-Fabricada, Um Morar no Japão, em cartaz na Japan House São Paulo, apresenta a trajetória das habitações pré-fabricadas no Japão, desde o período de reconstrução pós-guerra até os dias atuais. A mostra destaca como funcionalidade, conforto e design se unem para propor um modo de morar sustentável e inovador. Venha conhecer. A JHSP fica na Avenida Paulista 52 e a entrada é gratuita. Apoio Cultural Instituto Bandeirantes. O que cabe em um sorriso? Cabe saúde, felicidade, cabem os momentos que fazem a vida valer a pena. Na Sorridentes, há 30 anos, cuidamos do sorriso da família brasileira com excelência e tecnologia ao alcance de todos. Porque em cada sorriso cabem muitas histórias. Clínicas odontológicas Sorridentes, feita de sorrisos, feita de gente. Agende sua avaliação em sorridentes.com.br. CRO 7574, RT-FES, CRO 92072. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Apito final pela Rede Bandeirantes de Rádio, madrugadona da quinta-feira. Ei, a sexta-feira, coisa linda, tá chegando, hein? Você já tá na contagem regressiva aí pra sexta, coisa linda, né? Pois é, eu também estou, todos nós estamos, né? Então não tem problema. Já já ela chega e a gente vai ficar feliz demais. Mas agora o assunto é Santos. Santos 1, Flamengo 0, grande jogo do Peixe, quer dizer... Grande jogo mais ou menos, né? O resultado foi excelente, o resultado foi muito bom e o muito bom também por conta do gol do Neymar. Neymar marcando é sempre uma esperança, uma expectativa de que ele consiga ter uma sequência de jogos, jogando em bom nível, porque vai ser bom para o Santos e, consequentemente, para a seleção brasileira. Vamos então saber do Bruno Migliozzi como foi essa vitória do Peixão, 1-0 sobre o Mengo. Conta pra gente, fala Migliozzi! Fala, Capri! De volta aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Vitória do Peixe contra o líder Flamengo aqui na Vila Belmiro. Deu fantástico, 1-0, gol de Neymar Júnior, Ney, decidindo o jogo para o Santos. O camisa 10 não fez aquela grande partida como o Santos não fez, defendeu bastante, mas quando teve a chance dentro da área, driblou 2 zagueiros e finalizou com categoria para fazer o gol da vitória santista, a segunda seguida no Campeonato Brasileiro. Kleber Xavier conseguindo a primeira sequência de resultados da própria carreira como técnico que acaba de começar. Vale destacar também, Capri, no jogo de hoje, o fim de um tabu. O Santos não venceu o Flamengo na Vila desde 2019. Resultado importante, portanto, não só para fugir do Z4, mas para restaurar um pouco da autoestima do torcedor que fez festa bonita em Vila Belmiro, lotada na noite desta quarta-feira. Vamos ouvir Kleber Xavier, técnico do Santos, após vitória importante, a primeira dele na Vila Belmiro. Boa noite, Kleber. Boa aqui, noite, boa noite. Lili Nascimento, da ESPN, a gente está ao vivo no Sport Center. Gostaria que você falasse sobre a partida, né? Uma partida em que o Santos precisou suportar e soube suportar a pressão do Flamengo. E aí, no final da partida, o Neymar, decisivo, consegue dar essa vitória importante. Boa noite. Boa noite. Era a estratégia do jogo, fazer pressão alta na saída de tiro de meta, a gente conseguiu fazer bem. E depois na média e na baixa controlar. Não descer tanto, mas é difícil. O Flamengo trabalha bem nesse sentido, com muita qualidade. Um time que já vem repetido, né, e com qualidade, com característica, com um jeito de jogar já dominado, mas a gente soube fechar os espaços por dentro, que era o jogo mais perigoso. Também soube fechar os espaços por fora, demos poucas chances para ele, e a ideia era aproveitar no contra-ataque algum espaço, e quando a gente conseguisse empurrar para trás, né, do meio, principalmente na média, a gente conseguir ter uma situação que nos favorecesse usando o Ney, né, a qualidade do Ney, um jogador que trabalhou bem, que voltou bem, né, aguentou até o final, como a gente imaginava. Então, uma vitória importante contra o líder, e aquilo que eu tenho falado e vou seguir falando, seguir jogo a jogo, fazer os 3 pontos hoje. Mais importante de tudo para mim hoje foi vencer dentro de casa, fazer da Vila o nosso alçapão. Essa é a ideia que a gente tem, né? E começar com um jogo contra um grande adversário, com vitória, é difícil, então a gente vai seguir insistindo nisso. Kleber, boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe. Boa noite. 2 em 1. Primeiro falar, né, do que representa essa vitória para a sequência do campeonato. Você se afasta agora da zona do rebaixamento, né? E para o torcedor passa a impressão de que se conseguiu jogar dessa maneira e vencer o Flamengo, com os demais adversários, talvez o Santos consiga também buscar os resultados positivos que espera. Queria se para vocês esse otimismo também passa. E eu queria que você falasse do Robinho Júnior, né? Talvez muita gente não esperava que esse jogo fosse um jogo já para ele estrear numa competição oficial, e você opta por ele. Qual foi a sua ideia quando colocou o Robinho? Por que o Robinho Júnior estreou hoje numa competição oficial diante do Flamengo? Uma vitória em casa contra o líder, ela te dá confiança, né? Sendo consistente defensivamente, como a gente vinha sendo, né? E sendo efetivo ofensivamente, como a gente conseguiu. Eu frisei muito na palestra que o nosso desafio de hoje era buscar uma segunda vitória consecutiva, que a gente não tinha tido desde a minha chegada, era não tomar gol primeiro e buscar fazer. Se fosse mais de um, melhor, porque fica a imagem do último jogo contra o Fortaleza dos 3 gols.
Eu fiquei feliz, como disse, pela torcida, fiquei feliz por ter a vitória em casa, muito feliz pelo grupo todo. A gente está sem nenhum jogador no departamento médico, era uma das ideias, equilibrar o grupo fisicamente, a gente conseguiu, nenhum jogador no departamento médico. Fiquei feliz por todos estarem aqui hoje no vestiário, os não convocados estavam presentes, foi uma vitória do grupo. E fiquei feliz também por poder dar possibilidade de poder aos poucos ir colocando aqueles meninos que eu tenho olhado, que tenho colocado para treinar, e quando tiver a oportunidade eu vou colocá-los. Hoje a entrada não só do Juninho, né, do Robinho Júnior, mas a entrada do David no início do jogo, a entrada do Bom Tempo depois, fazendo 2 funções. O Souza também, que é um menino que tem se firmado como lateral esquerdo. É bom ver os meninos da Vila. A gente começou com 4 no jogo. 3 no jogo e terminou com 4, acho que foi uma coisa assim de meninos, né? O Robinho, ele mostrou durante os treinos um pouquinho que ele fez naquele amistoso mesmo, jogando do lado contrário, que ele é um menino que tem qualidade, né? E a gente vai dar essas oportunidades. Eu precisava de um pouquinho mais de jogo ali pela direita, era a opção que eu tinha, né? Eu podia usar o Bom Tempo por ali, mais para flutuar por dentro, mas eu queria um cara com uma jogada mais de 1 para 1, alguma coisa diferente, e o jogo pedia, era um momento que a gente precisava ou matar ou morrer, né? A gente sair daqui com gosto do 0-0 não seria bom para nós. Então a gente foi atrás, correu esse risco, depois tentei equilibrar com Bom Tempo por dentro, para deixar o Neymar mais livre, já que eu não tive o Roleiser para esse jogo, né? É isso. Kleber, aqui do seu lado esquerdo, tudo bem? Pedro da Roca, Energia 97 FM. O Santos não vencia em casa, você ainda nem estava aqui, na temporada desde abril. E o Flamengo, o Santos não vencia dentro da Vila desde 2019. Já se iam aí 6 anos que o Santos tinha esse tabu. Para você que está iniciando essa trajetória da carreira solo, o que representa essa quebra de 2 tabus? Primeiro na temporada, jogando em casa, e segundo contra um time tão forte, tão investimento, que é o Flamengo. E um segundo ponto... Talvez na primeira parte, no 3/4 do jogo, a gente viu o Neymar de meia, nem tanto participativo no setor ofensivo, até pela forma que o Santos entrou. Depois você coloca ele como centroavante e falso 9. E é justamente como sai o gol. O lugar do Neymar é ali, como falso 9? Ultimamente o Neymar tem jogado muito por dentro e eu vou usá-lo nas 2 funções. Ou como 10 ou como falso 9. Depende do jogo, depende do momento do jogo, depende do momento dele. Como ele desenvolveu muito bem a parte física e a gente ia utilizá-lo por todo o jogo, eu treinei as 2 possibilidades, com o David, às vezes com o Tiquinho e com o Bom Tempo, né? E consegui colocar em prática. Em determinado momento o David cansou e eu precisava dar mais sustentação ali por dentro e dar sustentação para buscar a vitória. Às vezes a ideia de tirar um centroavante e botar um menino que é segundo, né, como é o Bom Tempo, mas eu trabalhei ele mais adiantado por não ter um específico ali, e ele deu a resposta boa nos treinos. Utilizei um pouco naquele jogo com a Desportiva também. Eu não consigo pensar assim nessas coisas, desse tipo de número, né? Os números que eu penso são os números da gente aqui agora, né? De fazer os 3 pontos, de se afastar da zona, do objetivo, o desafio que a gente traçou de entrar na primeira página, do desafio que a gente traçou hoje de não tomar gol, de fazer 1 ou 2 gols, né? De sair daqui com uma segunda vitória, de ter todo mundo dentro do vestiário trabalhando como grupo, né? De poder dar possibilidade dos meninos, que tem muitos meninos qualificados, também jogarem junto com esses jogadores experientes que a gente tem. Aqui, professor, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Queria saber, assim, você já falou em muitas entrevistas sobre quais foram os principais pontos que você trabalhou nessa intertemporada, né? Em 1, 2 períodos com a sua comissão. Olhando como um todo, assim, nesse período, até pegando um pouco antes da pausa, que o Santos conseguiu sair da zona do rebaixamento, teve desempenho em campo melhor e mais tranquilidade, né, consequentemente, para trabalhar. Quando você olha para esse período, colocando o jogo de hoje em si, o que te deixou orgulhoso daquilo que você trabalhou com a sua comissão e você conseguiu ver em prática, assim, de fato? Queria que você pudesse fazer uma análise. A gente, primeiro que quando eu cheguei aqui e busquei junto aos atletas criar uma unidade do grupo que trouxe o Santos de novo para a Série A, do grupo dos novos jogadores e dos meninos, né? Criar um grupo só. E eu tenho conseguido isso, estou muito feliz por isso. Segundo, que nessa parada que a gente teve, precisava equilibrar a parte física em primeiro lugar. A mental ela ficou boa porque a gente ganhou o último jogo do Fortaleza e trabalhar nossos conceitos defensivos, que são conceitos de marcação zonal, né? Nas 3 alturas do jogo, né? Pressão alta, média
e na baixa. Também fazer o nosso jogo fluir com a iniciação, a construção média no último terço. E como eu sempre faço nos 2 últimos treinos, 3 últimos treinos, eu começo a trabalhar a estratégia para o jogo. E a estratégia para esse jogo do Flamengo era essa, de não deixar entrar na média, fechar por dentro e aproveitar a saída em velocidade. Ia ser muito difícil a gente empurrar o Flamengo para lá. Em alguns momentos a gente conseguiu empurrar o Flamengo para baixo, mas dar espaço para um time como esse, que tem velocidade na frente, que tem muita qualidade, é perigoso. Então a gente conseguiu manter isso até o final e, felizmente, a gente conseguiu a vitória. Então, satisfeito pela estratégia traçada para o jogo ter dado certo e a gente sair com os 3 pontos. Kleber aqui, Vinícius Figo, da Santa Cecília TV. Estamos ao vivo no canal do Ricardinho Martins. A minha pergunta vai a respeito de 2 jogadores do sistema defensivo, o Souza e o Escobar. Porque o Escobar ele é mantido na lateral direita nessa partida e o Souza, no meu entendimento, faz uma brilhante partida pelo lado esquerdo, principalmente em um ataque que é muito rápido da equipe do Flamengo. Queria que você falasse sobre a atuação dos dois e uma vitória como essa contra o Flamengo. Você já falou dessa parte mental, mas ainda existe, por parte da torcida, algumas dúvidas em relação ao elenco que o Santos tem. Uma vitória como essa te dá mais confiança em cima desse elenco que você tem hoje no Santos Futebol Clube, no meio de uma janela de transferências? Muito obrigado. Cara, eu estou há muito tempo no futebol, cara, e a primeira coisa que eu gosto de criar quando eu chego nos trabalhos, antes como auxiliar e agora continuo assim como treinador, eu sou um líder que convenço, né? Essa é a minha forma de liderar. E eu gosto de criar um ambiente bom de trabalho. E eu estou satisfeito com o meu grupo, né? Muito, desde o início. Quando a gente viveu uma fase muito ruim de criar situações e não vencer, perder jogos que a gente não merecia perder, eles continuaram trabalhando muito, né? Então é um grupo que tem muita qualidade. Nós temos um grupo com 2, 3 jogadores por posição. A gente precisa de alguns, a gente tem trabalhado, né? Eu junto com o Matos, junto com a diretoria, junto com o departamento de mercado para reforçar. E é difícil, por isso que eu citei, a gente está feliz por tê-los todos aqui, mesmo aqueles não convocados para o jogo, uns por cartão e outros por não atingir o número, né? A gente tem que convocar poucos atletas, um número exato de atletas. Eu estou feliz porque eles estão entregando tudo, cara. Eles estão entregando tudo no treinamento e é difícil uma equipe que tem um plantel de 30 jogadores, como a gente tem, disputar só uma competição. Entendeu? Eu não posso dar minutagem, não vai jogar quarta porque é um jogo da Copa do Brasil, como eu queria ter continuado na Copa do Brasil, mas não foi possível. Eu não tenho a Libertadores ou Sul-Americana para disputar paralelo, eu tenho uma competição e eu tenho que trabalhar com todos, e todos têm trabalhado, alguns tristes por não estar na relação, mas têm trabalhado e se entregado ao máximo. O respeito que existe deles, primeiro com os colegas dele, e deles para a comissão é muito grande. Então a gente vai seguir trabalhando assim, descansa hoje, foco no Mirassol para sábado. É isso, Capri. Próximo jogo do Santos em Mirassol, fora de casa no sábado. E aí o Kleber já considerou, como você viu, quem sabe diminuir um pouco a carga do Neymar, que atuou os 90 minutos. Para Mirassol deve jogar, mas um pouco menos. A partida que acontece no sábado, o Santos, portanto, vai treinar amanhã só no período da tarde e na sexta-feira já viaja a Mirassol para o jogo de sabadão. Santos agora embalado, fora do Z4 e abrindo distância, quem sabe, para buscar coisas maiores no Campeonato Brasileiro, Capri. E com o trabalho do Bruno Migliozzi, muito bom, hein? Muito bom. Aí o Bruno Migliozzi trazendo os detalhes desta vitória santista sobre o Flamengo por 1-0. Com o Bruno Migliozzi nós estamos fechando mais essa edição do Apito Final, que volta agora no fim de semana para a sequência do Brasileirão. A 15ª rodada vem aí do Campeonato Brasileiro. Fim de semana de jogos muito interessantes. Mas eu volto logo mais na programação da Rádio Bandeirantes e às 7h30 da noite com o João Paulo Capelanes, com o Alexandre Pretzel, com o Leandro Quesada, no Esporte em Debate, onde nós vamos falar muito mais desses jogos da noite da quarta-feira e também já fazer uma projeção para o fim de semana dos clubes paulistas e dos clubes que disputam esse campeonato brasileiro. Produção da Nina Gagliotti, com Michel Lopes na mesa de som, com Caiame Martins e Beto Rebeck na central técnica, com Alexandre Marques, o nosso switcher. Tenham todos uma ótima madrugada de quinta, para quem vai descansar, para quem vai dormir, um bom descanso, um bom sono, uma boa noite de recuperação, e para quem está no trabalho aí,
Ah, é isso aí. Uma ótima madrugada, bom trabalho. Continue conosco, continue com a Bandeirantes. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.